Bom, vamos lá para a nossa aula de telegrafia. Hoje, 2 novos caracteres, 2 novas letras. Lembrando, pessoal que nota, vai usando o seu caderno, a sua caneta, que é importante você anotar. E terceiro grupo, amigos deficientes visuais, aquela técnica de visualização mental, ok? Você ouviu o som, já visualiza o caractere na sua mente, tranquilo? Então vamos lá, hoje a primeira letra que vamos aprender, letra S. Anota aí, letra S, visualiza a letra S. O som da letra S é formado por 2 sons curtos. Melhor, por 3 sons curtos, ok? Então, letra S, são esses sons aqui, ó. Ok? 3 sons curtos, letra S. Tranquilo? S, código fonético internacional, Sierra, ok? Então, vai anotando o S, o código fonético internacional, Sierra, tranquilo? Eu vou repetir várias vezes o som da letra S e você vai anotando. Lembrando que você pode vocalizar também, ok? Então, vocalizando a letra S, só para você ter uma noção, é isso aqui, ó. Ti, ti, ti. Di, ti, ti. Tranquilo? 3 sons curtos. Forma aí a letra S. Então, vou anotar, vou te passar várias vezes a letra S. Você vai anotando, você vai visualizando mentalmente, tranquilo? Então, vamos lá. Letra S, iniciando. Bom, você anotou várias vezes a letra S, código fonético internacional, Sierra, ok? Maravilha. Pula uma linha. Agora vamos para a segunda letra do dia, que é a letra O. Então, letra O, Oscar, ou a letra O, tá bom? O de Oscar, é formado por sons longos, 3 sons longos, tranquilo? Então vamos lá. Letra O de Oscar, esse som aqui, ó. Ok? 3 sons longos. A gente pode vocalizar também dessa forma aqui, ó. Dá, dá, dá. E ele prolonga. Ok? 3 sons longos desta forma. Tranquilo? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou te passar várias vezes a letra O de Oscar. Você vai anotando e você vai visualizando mentalmente. Ok? Então, vamos lá.
você anotou aí várias vezes a letra O de Oscar. Tranquilo, né? Foi aí visualizando mentalmente, foi anotando o caractere, os caracteres, enfim. E agora você pula uma linha. E agora o próximo exercício vai ser intercalar os dois caracteres de hoje, ok? A letra S de Sierra e a letra O de Oscar, ok? Então, Sierra, Oscar, Sierra, Oscar. Nessa sequência, vai anotando, é importante. E você que está visualizando mentalmente vai visualizando, ok? Continua fazendo essa visualização mental que é importante. Ouviu o som, né, já enxerga essa letra, ok? Então, vamos lá. Começando. Bom, tranquilo. Esse treino intercalando os caracteres é fácil, você com certeza acertou todos, sem problemas, ok? Então agora a gente parte para o treino. Vamos fazer parte aqui do treino, os caracteres de hoje, e já vai entrar direto nessa primeira abordagem, os caracteres das aulas anteriores, ok? Tranquilo? Lembra de todos? Você aprendeu? Repassando então, hein? Eco, Tango, Índia, Mike, Alpha, November, Sierra, Oscar. Ou seja, nós já temos aí 8 caracteres, ok? Então, nesse treino agora, vamos fazer parte desses 8 caracteres que nós já aprendemos. Outra coisa importante, você já vai manipulando, tá bom? Somente esses caracteres que eu te passei. Tem mais caracteres que a gente não viu, você deixa quieto, tá bom? Somente os 8 que foram passados, tranquilo? A gente vai passar grupos aqui com 3 e demais com 4 caracteres cada grupo. Importante, presta atenção nas pausas. Pausas menores dividem em caracteres. Pausas maiores, grupos de caracteres, ok? Então, iniciando.
corrigindo, ficou o seguinte, lembrando, na correção a gente dá uma acelerada, ok? Então fica atento, vamos lá, iniciando SOS, famoso SOS, Sierra, Oscar, Sierra, Soma, Sierra, Oscar, Mike, Alpha, Somi, Sierra, Oscar, Mike, Echo, Sota, Sierra, Oscar, Tango, Alpha, Sona, Sierra, Oscar, November, Alpha, Sono, Sierra, Oscar, November, Oscar, próxima, Sony, Sierra, Oscar, November, Echo. Próximo. Bom, já retornando a segunda parte aí do treino, ok? And now channel 1 will be saved, and if I go back, channel 1 is now saved in our third memory position. So that's a neat feature to be able to switch between frequencies. It does remember the mode, as I said, so you can go quickly from AM to lower sideband if you have a favorite lower sideband frequency. And the other function on this, if you hold it down, it will, if you hold it down, it puts the lock on. I did this wrong. If you, now I need to hold it down long enough to remove the lock. If you are keyed up on the radio and you hold it down, it takes you to talkback. You see that flashing up there? You can control the talkback level. 1, 2, oops, a little bit too loud there. 1, 2, 3, 4, 5. And it goes all the way up to 9, which is quite loud. And when I unkey, you'll see now the talkback is enabled at whatever the level was that you set it. So again, you have to press the microphone and then hold down on that button. The talkback now is off. Interesting that it has the talkback there. I wasn't sure if it was going to have talkback on this radio when I initially saw it. If you run an echo or other things on your echo microphone, you want to hear yourself, yes, you can turn on your talkback and set it and then turn it back off or run with it if you so please. The other option on this one, you can see that it says mic gain, RF gain down here. If you are keyed up and you press the button once, you'll see it now says RF power, and you'll see the RF power is flashing down below. So I can turn it down using the channel changing button, or I can turn it back up. If I quick press it again, it shows my microphone gain. I can turn that down or turn it back up. The variable power is nice in that you can set it down to about 1 watt, perfect for running an external box if that's what you're choosing to do. Or you can turn it back up to full power, which is about 4 watts. There's also a RF gain feature on here as well. There, if you press it, if you quick press this twice, it will show up the RF gain, and you can adjust that as well. So there's not quite as many knobs on this radio as there might be on an older standard style CB. It's very clean looking, looks more like a Motorola radio, business radios we used to use back in the day. And, you know, they've incorporated the mic gain, RF power, and the RF gain all into one button and using your channel selector. Most of those things, unless you're messing with them all the time, it's kind of nice. You don't need the knobs because you just set it and then can forget it. Now, I'll show you the menu functions, which are kind of interesting. If you press this button once, it takes you into color changing, blue, orange, or green. You can choose the color on this radio. There's only 3 colors. I know a lot of radios recently have had a plethora of colors.
to choose from. This one has 3. If you really don't like any of these 3, well, tough, but it should be enough for you. It has a dimmer control. You can go down to 0 if you don't want any light at all. You can go all the way up to 9. Also has a contrast. You can turn down the contrast of the display. I usually run the contrast max and the light at max. I don't know what situation in particular where I wouldn't want to do that. The key beep. This is whenever you press buttons on the radio, it beeps. This is, you can turn it on or off. So if we turn it on and we leave our menu and we're back out to the normal radio functions, every time you change the channel, it's going to beep. Every time you press a button, it's going to beep. I know this was kind of an annoyance on the Uniden when it came out, the 980. So yes, you can turn this off. Next one is the Roger beep. You can turn your Roger beep on or off. I will warn you, I saw another video online. Someone else had done also a review of this radio, and they discovered as they were doing the radio that the Roger beep didn't work very well. It is not very loud. I went into testing this radio. I discovered the same thing. So it's not specific to their radio. It is a problem with the radio itself. The Roger beep is super, super quiet to the point where I asked some other stations during testing, can you hear the Roger beep? And they said, you have a Roger beep on? I can't hear it. Yes. So you may hear it beep through your radio. You'll be the only one. Let you know when your transmission is ended. But traditionally, a Roger beep on CB bands are used to let other stations know that your transmission has ended. Not really going to work that well on this one. I've actually let President know, so hopefully they're working on it. They have a fix or something for modifying radios out there, or they may have a fix at the factory for future radios. For those guys that hate Roger beeps, there you go. No one's going to hear the Roger beep on this radio. I will keep going along here in the menu functions, and we have an SWR feature. This is kind of an interesting one. The SWR functions, normally on old radios, you used to have to calibrate it on the meter. Some of them had an auto SWR feature where you would key up and then it would show you what your SWR was. In this particular case, you set it to this. You don't have to key the microphone. The radio starts keying itself automatically. And it is going to show us a number here, and that number is going to tell us what our SWR is. I'm actually going to unscrew my coax a little bit to the point where it's not making a very good connection. And as I do that, you'll see, oh no, my SWR has gone up or changed as I've disconnected it. It's telling me that's really bad. O grupo, mesma coisa. Serão grupos com 3 e demais caracteres, e demais grupos com 4 caracteres, ok? Também todos os caracteres que nós já aprendemos vão fazer parte. Preste atenção aí nas pausas, iniciando.
Corrigindo, lembrando, na correção a gente dá uma acelerada, ok? Eu sempre falo a palavra e a gente vai decodificando e junto eu te dou aí a manipulação, tá bom? Então vamos lá, iniciando. São, Sierra, Alfa, Oscar. Nome, November, Oscar. Mike. Echo. Nota, November, Oscar. Tango. Alfa. Naso, November, Alfa. Sierra, Oscar. Neto, November, Echo, Tango, Oscar. Teia, Tango, Echo, Índia, Alfa. Teto, Tango, Echo, Tango, Oscar. Tranquilo? Ou não muito? Bom, se você não teve muita dificuldade, a gente parte para mais um grupo de letras, ok? Para a gente finalizar com chave de ouro. Então, esse último grupo vai seguir o mesmo esquema, tá bom? Grupos de caracteres com 3, depois 4 caracteres moldando aí esse nosso último exercício, tranquilo? Então, vamos lá, iniciando. Corrigindo, ficou o seguinte. Tal, Tango, Alfa, Oscar. Nome, November, Oscar. Mike. Echo. Nota, November, Oscar. Tango, Alfa. Naso, aliás, estou pegando a sequência de cima, peraí. Vamos retomar, tá bom? Vamos lá, do primeiro, Tal, Tango, Alfa, Oscar.
Mona como Mike, Oscar, November, Alpha, Mora, Mike, Alpha, aliás, Mana, não te passei o R ainda, né? Então, Mana como Mike, Alpha, November, Alpha, Mato como Mike, Alpha, Tango, Oscar, Mito, Mike, Índia, Tango, Oscar, Assa como Alfa, Sierra, Sierra, Alfa, Assi como Alfa, Sierra, Sierra, Eco. Bom, agora sim, né? Já tem uma quantidade grande de caracteres. Bom, quem teve alguma dificuldade faz revisão, ok? CW, aula 25. Você pega lá no nosso canal, ok? Vai em playlist e pega essa lição, faz uma revisão, que sempre é interessante, ok? E vamos lá. Vou dar espaço na frequência e já entrando em legislação. Plug in for your cables and stuff are going to be in the back. The radio features the clock. The indicators here are for your buttons over here. You've got a receive, transmit, and SWR meters. There's 2 meters, and they are just little LED lights. Over on the right-hand side, there's indicator lights for your mode, as well as your memory stuff, which I'll show you. It's got your channel display over here on the right. And interesting thing about this radio is it does have sliders on it, and it does have an entry to enter in your channels, which is similar to that TRC 480 I showed you. But let's zoom in towards the clock functions, and I'll show you those first. This is the clock, standard clock, AM, PM. There is a 24-hour option if you want to put it into 24-hour mode. Over here, we have the controls to set the time. It's currently in the run position. That's the standard position. If you want to set the time, you move the slider to the time set position. You can either set it using a slow button to move forward or a fast button. And as you can see, the faster button moves through faster. The time to set it, if you miss where you want to stop, you can't go backwards. You have to go all the way back through. It's a big loop. So for instance, say we set the clock for 9:11 a.m. You can also go to the seconds, and it just turned to 9:12. It actually shows you the seconds. There's a second option here. Don't know why you need to be able to see the seconds on a clock radio on a CB, but if you need to, there it is. So currently we've got our time set to 9:12 a.m. There's another option over here, which is auto set. I'm going to use the slow button here and set it to 9:13. This is kind of an interesting option. You can press this auto button here. You'll see the indicator come on. The radio is off currently. The clock operates even when the radio is off, as long as the power is applied. And this is an interesting auto feature. It's an auto on, kind of like an alarm clock. It'll actually turn the radio on at 9:13. Hopefully, we'll see it do it in a second. If it doesn't, this will be a very uninteresting video. It's kind of a neat feature. Maybe you want to wake up to the sounds of DX every day. Well, it gives you that option. And there was a couple other radios used to be able to do this back in the day, and it's not something they really do anymore. So let's see. There you go, automatic on radio. So you can set it like an alarm clock, turn that auto back off, and turns the radio off. Down in front here, we've got a 5-pin DIN connector, your phone's plug. Let's have a look at these buttons. These are just little push spring-loaded buttons, 24-hour. Your auto on, which I just showed you to turn the radio on automatically, your main power button. There's a SWR calibration, noise blank ANL, a dimmer option. It only dims the clock and the LED display for the channel. It doesn't dim the other indicators. Don't know why.
CB, PA, monitor function. PA, you guys are aware of what that does. Monitor is basically just to be able to listen to the radio through the PA and be able to use the PA still. So we're currently in CB mode. I'll show you the SWR calibration option. So over here is your signal strength meter, receive transmit, and this is your SWR meter, and there's a calibration setting position on it. If you press the SWR calibration button down, you key up the microphone, and on the back is actually, as I bump everything around here, on the back there is a little knob that you can set the calibration. So that you see that light going up and down, that's me moving the calibration indicator. So you want to try and put it right on the set mark. And then what you can do is go back. Once you turn off the button and push it back out, it goes into SWR mode. And now it'll always show your SWR while you're keying on AM. On lower sideband, you need to recalibrate, of course, but this way you can check your SWR. And as long as you're on AM and keying up, it'll show you your SWR. Sliders, you guys haven't seen these on too many radios. They kind of suck. They get a lot of dust and dirt in them. They get scratchy real quick. You got to take good care of them, keep them clean. I don't really like them compared to knobs. I prefer knobs just because these tend to get a little scratchy more quickly. A lot of these radios that are older, these have got some moisture and stuff in there, and they don't act as well as they should. The indicators over here, you have your CB indicator, PA, monitor, noise blank ANL, the auto, which I showed you already, receive, transmit. You guys saw those turn on and off. And SWR down here. AM, lower sideband, upper sideband, memory, busy channel and clear channel options over here. And those go along with the keypad. Channel indicator, of course. And if you want to go up or down channels, you can use the up or down channel control. You can hold it down and it goes a little bit faster. You can also type in the channel. I'm going to go 31. We type in 31, takes us to channel 31. You can type in channel 38, takes you to channel 38. There is a way to write memory frequencies. There's 5 different memory functions here. So you can do this memory out M1, it takes us to channel 1. Memory out M2. Actually, I didn't set any frequencies yet. Let me do that real quick. I'll show you that first. If you want to write a frequency into the memory on this radio, you type in the channel you want to memorize. So let's do, actually, let's do 06, channel 6, AM mode. We'll do memory write. We'll press the M1 position. It's now saved to M1. Let's say we also want to do 38 lower sideband. We'll type in channel 38. We'll put our mode on lower sideband. We hit the memory right position, the M2 button there, and now we've saved that to position 2. So let me show you. We do memory out, M1, we've gone to channel 6, AM, memory out, M2, channel 38, lower sideband. It's actually kind of neat because it remembers both the frequency and the mode. A lot of radios did not do that. Nowadays they do, but I mean, back in the day, this was pretty fancy stuff, right? So you can do a clear channel or busy channel scan. Clear channel scan, it will scan through on the auto scan. Once you press the auto scan button through clear channels, hit this button here to hit stop. It's also the 0 button. If you put it on busy channel, you turn up the squelch, hit the auto scan button. It'll scan through looking for channels that break the squelch, stations that are loud enough, strong enough signal to break the squelch on the radio. We can stop that. Memory scan, it will scan through the frequencies that you've saved. So we've only saved channel 1, 38, and 6, since we just powered on the radio. So it's scanning through those frequencies on both AM and lower sideband. So that's pretty cool as well. That's it. That's it for functions on the radio. Very simple. I will show you guys the back. We'll pop the cover, take a look inside, and give you a little bit overview of the performance on this radio. Okay, standard AC cord coming in here. You can hook it up 12 volt if you want to, take it in the car. PA speaker, external speaker jack, PA speaker jack. This is your SWR control calibration. So if you're going to calibrate the radio, that's where you calibrate it. And over here is your coax plug. So let's pop the covers. I'll show you the inside of the radio. Okay, we're looking at the back right part of the radio. You can see the coax connector here. VR14 is going to be your
AM power adjustment. This is VR14 down in here. That is your AM power adjustment to set your dead key. Então vamos lá, hoje a gente fala aqui do capítulo referente a taxas e preços públicos. Então, aqui não vai ter muito o que explicar, né? Eu vou simplesmente só fazer uma leitura, porque esses valores você paga, né? Quando você inicia no radioamadorismo, né, você fez a inscrição, fez a prova, ingressou como classe C, né, já começa pagando ali algumas taxas, alguns preços públicos, ok? Tem uma guia que você paga no banco, né, para depois conseguir a sua licença, o seu COER, o seu indicativo, tá bom? Então, para fazer a inscrição e fazer a prova não paga nada, porém, depois que você passa, né, passou na prova, aí sim. Você paga esses valores e já consegue a documentação, ok? Mais importante, né? O COER, a licença. Bom, o artigo 21 desse capítulo das taxas e preços públicos fala o seguinte, está na tela aqui, ó. Quem acompanha com a gente, está na tela aqui, ó. Dá uma olhada. Artigo 21 fala o seguinte, sobre estação de radioamador, incidirão taxas devidas ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, no caso o Fistel, o preço público pelo direito de exploração do serviço, que é essa taxa aqui, ó, PY2EXU, e o preço público pelo direito de radiofrequência, tá aqui, ó, PY2EXU, ok? Então, esse artigo 21 é fatal, né? Não tem como você fugir. Fez a inscrição, fez exame, passou, tem que pagar isso tudo aí para ter a sua licença, o seu COER, o seu indicativo. Faz parte. É pouco também, né? Não é pensando que é um negócio muito caro, é bem tranquilo. Taxas aí de 18, 16 reais. Né? Um precinho aí que cabe no bolso. Tranquilo. Bom, artigo 22. O 22 fala o seguinte. A taxa de fiscalização de instalação, que é a TFI. Então, apesar de a gente que faz tudo isso, né? Toda essa parte de instalação é por nossa conta. Mas tem a taxa aqui, ó. Né, a fiscalização, né, que a Anatel está na rua aí, né, com as viaturas, fiscalizando todos que trabalham com radiofrequência, ok? Não é só para nós, radioamadores. É bom frisar que eles vão atrás de denúncias também, ok? Então, essas viaturas da Anatel fazem parte aí da fiscalização, né, estão nas ruas aí para todos, né, não para ficar caçando aí, né, amigos radioamadores, para ficar verificando se tem homologação, se tem isso, tem aquilo, enfim. É geral, ok? A gente pensa que eles estão só atrás dos radioamadores. Não, não é só atrás dos radioamadores. Eles têm coisas mais importantes, como fiscalização de serviços inadequados, de pessoas que não usam de forma correta as comunicações, ou atrapalham, ou dão interferência, ou montam rádios piratas, enfim. A fiscalização vai atrás de tudo isso que é mais grave, né, mais pesado, que atrapalham até as comunicações do aeroporto de Congonhas, Guarulhos, Campo de Marte, enfim. Bom, a gente vai dar intervalo, já retornando em legislação. Lembrando, estamos vendo aí artigos 21 ao artigo 24. Resolução 449/2006 se encontra facilmente lá no Google. Tá? Sempre lembrando, você coloca a legislação e na frente escreve Anatel, ok? Ou digita Anatel e a busca é direta e certeira, tranquilo? Então, já retornando em legislação, hoje falando das taxas. Single sideband radio they produced. They were about 2 inches tall, so they could be mounted directly in your dash. Very few radios can do that, even today. It had a detachable face on it. The radio had memory frequencies, digital display, dual watch, scan, and it also could be converted for your free band frequencies, and it can go up into the ham radio frequencies, even though at the time it was marketed as a standard CB radio, did have quite a lot of features in it.
So very interesting radio. I'll walk you through the controls real quick and show you some of the features. We'll discuss how to do the modification to open it up for the extra frequencies, show you inside some of the quick tuning locations, and probably it'll give you a good understanding of the radio. And we should have an on-the-air audio test. Just check back with somebody else on the air and see what they think of the sound. So first of all, over on the left-hand side here, we've got the volume. This is it's kind of not an inner and outer knobs. There's one that's further away and one that's closer to the radio. So further away here is your on-off and volume. Inside here is your squelch, so a little closer to the radio. 4-pin Midland connection. Of course, Midland loves to be quirky with their radios. So 4-pin, not a standard Cobra 4-pin, Midland 4-pin. Up here is your TX display. When you key up, you'll see the light come on. Weather channels. If you press the weather channel button, you can go in here, and it has 10 weather channels to choose from. Good morning. They're becoming southeast 15 Sunday. Chance of showers. Then, of course, you want to go back to the CB. Just press the weather channel again. Channel 19 button right below that just takes you to automatic channel 19. I'll show you something too. Since we're showing a frequency display, for those of you just like to see the channel display, of course, that's an option as well. Over here's frequency button. Last channel recall. So let's say we keyed up on 38, and then we've dropped down to 32, and we want to go back to the last channel we keyed up on. Last channel recall, press that, takes you back. You can toggle between the last channel you keyed up on. Over here, we've got our actual detachable faceplate button. To detach, the faceplate comes off for protection so that you don't get it stolen, I guess, like the old days of car stereos. Seems like people aren't stealing stuff as much anymore in car stereos and stuff, since the price on car stereos have come down so much. So, I don't know how much useful it would be these days, but if you live in a bad area, of course, having a detachable face radio is useful. Here is a mode button to go in. It says BD on it. You can go in between your different modes. The radio shows FM. This radio does not have an FM module in it, even though it shows that. So AM, upper sideband and lower sideband would be the modes available on this radio, and that's how you toggle between those. Channel 9, automatic switch to go there, and again our frequency button right below that, so you can change between a channel display or a frequency display. Down below, we've got a local DX button. Radio doesn't have an RF gain control on it. It's a very small radio, so not a whole room on the faceplate. So no RF gain. You have to have the local DX button. You press it, gives you, cut back on your signal strength of the incoming signals, and this would be the DX position or just open. Same thing with the microphone gain, not a microphone gain control on this. If you want to lower your microphone gain, you press the mic button. If you want it wide open, you just leave it off. Memory frequencies, you can store in here. It's just a matter of going to the frequency, holding down the button. It will beep and flash. You'll see that we store that in there. We can go to another frequency, press down on the M2. And now if we go back to M1, you'll see channel 38's been stored in there. And we can go to M2 and it stores them in there. So you've got 4 memory frequencies you can store in there. There's a scan feature. So if we turn up the squelch, we can press the scan. It'll scan through until it hears a station break the squelch. West, the other way from there, going towards Anacortes type direction. And if nobody keys up again for a couple seconds, it will start scanning again. There it goes. And of course, it just scans through until it hits frequency where someone's talking. Invited Angel over for dinner tonight. There you go. So next option, we turn that one off. We can go to dual watch. So dual watch, you can go to one frequency, press the dual watch button, go to another frequency, press the dual watch button. It will switch back and forth in between frequencies. Yeah, I'm sure a lot of people would do. I watched the When frequency breaks the squelch, it'll stay there. And when it goes back down, it'll start the dual watch function again. So very cool. This also works in the expanded mode, so that is a neat feature as well. Channel control over on the right side here, and down below we've got your fine clarifier and your coarse clarifier as the closer knob to the radio. So those are the basic features. Not a whole lot on the face. This isn't a menu-driven radio like the newer ones. This is a little old school, kind of before that.
they would have been able to, of course, incorporate the microphone gain controls and RF gain stuff into it if they'd had that back at that point. But again, this was designed back in the mid-90s, so before we have the menu-driven stuff we do today. The radio can be expanded. So right now we're in a standard mode. We'll turn it off. Once you've performed the modification to the radio to expand it and open it up, you have two options. You can go into a 10-meter ham radio frequency, which will give you between 2800 megahertz and 29.700, or you can go into a standard CB export type scenario, and in there you can go through the bands and up to the free band, but you can't get into the ham band completely from there. So let me show you how you do that. You would hold down the DW button and the channel 9 button while you power on the radio. This is after you've performed the modification inside the radio. So we hold down the DW and the channel 9. It takes a little bit of a contortion. We let go, power it on. Now you'll see our D. And if we go to the frequency display, actually I'll start in this one. So channel display, you'll see the D. And, right now, channel 38D is our standard CB frequency, single sideband that we use. And if we hit the channel 9 button, now it takes us up into the different frequencies. So it's go A, B, C, D, E, F, and back to 8. Now, if we hit the frequency button, you can see the frequencies we're on. So obviously, we're not in the standard CB frequency right now. And it goes up here in the CB frequency, and now we can jump up. This is kind of where your free band are. Most of you guys like to hang out. You can see you can go up into 42, 55, etc. It does top out at, right, there we go, 28.30. So if you are like a tech license in ham radio, this isn't going to quite get you here in this mode. There's another mode where you can get in there, though. Tem rádios piratas aí que saem com 30, 40, 50 quilowatts de potência. Só no passado, lá no Morro da Mata Fria, acho que apreenderam 12 ou 13 rádios piratas. Já aprenderam também, né? O pessoal que estava lá na rádio, pegaram os equipamentos, trouxeram para a Anatel. Enfim, então, voltando a falar da taxa, ela também cobre aí esses gastos com a fiscalização da Anatel e a taxa de instalação, ok? Então, taxa de fiscalização e de instalação, TFI, incidirá no ato da expedição da licença para funcionamento de estação de rádio amador. Essa é uma das taxas que você paga inicialmente aí, né? Fez o exame, passou, né? Você paga essa taxa. Coisa barata, né? R$18, 15, 19, por aí. Mas tem que pagar. Bom, parágrafo 1º fala o seguinte: a mudança de classe do radioamador implicará na emissão de nova licença para funcionamento de estação de radioamador, coincidência da TFI e pagamento da PPD-UR, ok? Por quê? Você passou de classe C para classe B, tá? Vai ter uma nova licença, gera mudança lá no seu prontuário na Anatel, né? Todos os dados referente a você permanece igual, mas muda a tua classe, né? Você passa de classe C para classe B, ok? Então, como há uma mudança até de indicativo, né, essa mudança, eles cobram por esse serviço, tá bom? Então, mudou de classe, né, paga novamente. Aí você vai da classe B para classe A, torna a pagar, ok? O parágrafo 2º fala o seguinte: a licença expedida por alterações de outra natureza, que não é referida no parágrafo 1º, implicará no pagamento do preço do serviço administrativo. Tá bom? Então, essas mudanças que você fizer, né, da Zona Norte para a Zona Sul, da Leste para o Oeste, do Centro para o ABCD, ou interior, São Paulo, enfim, ou vai morar em Minas ou Rio de Janeiro, mudança de endereço, né, implica esse pagamento novamente aí das taxas, ok? Taxas e preços públicos, tá bom? Então, mudança de indicativo, mudança de endereço, você quer novamente a emissão de um documento que você extraviou,
perdeu, né, por algum motivo, cobram também, ok? Bom, o artigo 23 fala o seguinte: a licença para funcionamento de estação de rádio amador somente será entregue mediante a verificação de quitação da TFI, do PPDOR e PPDESS. São todas essas taxas que nós mencionamos, ok? Você pagou tudo isso, a Anatel te entrega a licença, entrega aí o seu QR, você já escolhe o seu indicativo, tá bom? Quando você não paga, não recebe. Quanto tempo você tem, né, para entrar com esse requerimento? Até 12 meses. Então, você fez lá a provinha, passou em legislação, passou em técnica e ética operacional e não corre atrás da providência, né, do pagamento para iniciar no radioamadorismo. Tá? Então, essa aprovação, essa garantia que você passou na prova, ela só tem validade por 12 meses. Tá? A gente vai ver isso na legislação mais para frente, ok? Desses prazos de validade desses documentos, tá bom? Eu já estou te adiantando que são 12 meses. Tá? Passou um ano, você perdeu esse direito. Chama-se de prescrição, prescreve, ok? Que é a perda de um direito em decurso do prazo. Tá? Você teve um prazo, né, para requerer tudo isso. Perdeu esse prazo, perdeu o direito, ok? Tranquilo? Bom, o artigo 24 fala o seguinte: a taxa de fiscalização de funcionamento, TFF, deve ser paga anualmente, de acordo com o regulamento de arrecadação das receitas do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, o FISTEL. Tá? Também não tem muito o que falar, né? Tudo isso são taxas de valores que você tem que pagar, não tem como, né? São pagamentos obrigatórios, não tem como fugir, tá bom? Sobre o capítulo das taxas e preços públicos, que vai do artigo 21 ao artigo 24, hoje a gente fica por aqui, ok? Bom, agora são 5 horas, 55 minutos. Quem quiser dar mais uma olhada nesse material, resolução 449/2006, artigos 21 ao 24. Sempre lembrando, você vai no Google, escreve Anatel na frente, ok? Você não vê um monte de normas aí que você nem está interessado, tá bom? Quando você coloca Anatel, a busca é só na legislação de telecomunicações, ok? Se você não colocar Anatel, tem um monte de normas aí, nível municipal, estadual, federal, né? Que a nossa são normas federais, ok? Ou seja, são válidas em todo o território nacional. Todas, tá? Sem exceção. As 4 principais normas do radioamadorismo, todas as 4 são federais, ok? Então, abrange todos os radioamadores do Brasil, tranquilo? Não tem nenhum estado ou município com competência para legislar em telecomunicação, somente Anatel, somente nível federal, tá bom? Então, espaço e já retornando com legislação. Detachable security. There you go. If you have this in your car and someone sees that the faceplate isn't on there, hopefully they would not steal your radio and break into your car. Faceplate on the back, you'll see the pins match up here and connect. As you see, when these are pressed in, you can see the pins exposed that would connect with your pins on the back. Okay, so I have gone into super zoom mode here on the camera, and hopefully this captures it. It's going to be very, very hard to see, so I apologize. But let me get a finer tip pointer here. On the right side, you're looking at the chip here, and then over to the right, you'll see there's a little black resistor here, and there's a pad right here that has to be connected to here. There's a little bridge right here. There's instructions on CB-Tricks on this. They have the frequency modification on there with a drawing. So hopefully between the drawing and watching this video, you could be able to figure this out. But the first connection where you have to add solder to bridge this will be right here. The second one, let me just pan down here, is right here.
and that's the second connection that would need to be made with the solder bridge, I believe. So yeah, so once you solder those 2 points, make the connection, then you can access the modes using those function buttons I showed you when you're powering the radio on. So again, solder point here, where you have to add a solder connection to 2 pads, and up at the top, right in here. And again, I said it wasn't the prettiest soldering I've seen here, but they did get the connection done and seems to work fine. When you do make the connections for the solder connections, the last thing you do is you have to reset the CPU, and you have to short number 1 and number 6 here. And this would be same thing for a factory reset if you have a problem. So shorting number 1 and number 6 here, you would do that, and then after that, you would test the unit, and it should work fine. And again, these instructions are on CBTricks. That's www.cbtricks.com. And of course, if you've been there before, you know there's a ton of information. And I'll put their link to this modification on my website as well once I get the video listed on my website. So, yep, you have to short those pins. That's the last step. And then you should be able to have the operation, reinstall the faceplate, and you're ready to go. The audio is real good, and it looks like you're right close to being right on frequency. So, yeah, one of the complaints was he's had a warble on single sideband, so I didn't know if it had any of that coming through, or if it was pretty clear. no, it's clear. I haven't detected any warble, though. It sounds real good. Yeah, it sounds better than some of the other ones you've had. Of course, you go through so many radios. Felt like I used to go through women when I was single, you know? Oh, that probably would be more fun than all the radios I've gone through. Yeah, that probably would be, wouldn't it? Yeah, well, you sure went through enough of them. So just to sum it up, hopefully giving you a little walk through this radio. This was kind of an interesting radio. People either loved it or hated it. In the mobile, if there was a lot of stations nearby. Radio 161, great to make the hookup there, mate. They're about. Yeah, Matt, J. Juliet Alpha Yankee was my name for your further information. Hi, this is CBRadioMagazine.com, and today in front of us we've got the Stryker SR955HP. This is new high-power single-sideband radio from Stryker. Stryker radios previously had produced AM/FM type export radios that were well known for having good, strong, loud AM modulation, audio on the air. People really liked those, and so they had asked Stryker at some point to develop a single sideband radio. Stryker spent a number of years in development, and this is the radio that they came out with. I think their goals for this radio were to produce a radio that would have that same loud, punchy audio on both AM and single sideband with good modulation and a lot of swing on AM. One of the big things was to get a radio that would have high frequency stability compared to a lot of the other export radios that had drift issues. So this is the new model that they came out with, the SR955HP. And in our full written review that we should have up on the website shortly, we'll go through and give our review of the radio and what we think about it and how well it met some of those objectives. And for today, though, we're going to give you a full overview of the radio and show you all the features and functions. All right, out of the box, we've unpacked the radio. You can see inside the box, you get the radio, microphone, mounting bracket, power cord, mounting hardware for your thumb screws and for the mounting bracket, and your manual. This radio is software programmable, so you can do some modifications to it using some software in your computer. But my particular radio did not come with the software cable or the software. So I thought maybe it was something that you'd have to buy separately. I did email Stryker, and they said, no, it was just a mistake with the first batch of radios. They sent me off a cable and the software information and got everything within a couple of days. So good customer service on that. And yes, the cable should be coming with the radios, so you can do the software programming option with them. So this is the inside of the 955 HP. There's another video online by another gentleman who's done a very good job showing off all the shielding and sections and everything, so we won't take a huge amount of time. Surface mount technology inside SMT. You'll see the shielding on important areas in the radio, shielding on the transistor section back here. Got some nice heavy-duty coil section back here.
The adjustment points are labeled, and they're not super tiny like you see on a lot of radios that are using the SMT stuff. So nice to see larger pots, makes it a little bit easier. They are all labeled. So you got your high power adjustment, single sideband, FM, AM modulation, meter adjustments, things like that. So everything's easily labeled and adjustable, easy to see. And as we showed before, for conversion, you do have to remove a small resistor off of the board, which is very tiny. So a little difficult to do on that one. But yeah, very clean layout with the surface mount technology these days. You get your wire bundle coming off from the face, going to the board, and one or two other wires, and that's it. So it's, you know, so much cleaner than a lot of the older radios. Parts are smaller, less likely to get bumped around or broken. So the radios should be more durable, should last longer with less problems. Just a little bit hard to work on if you have smaller components that need to be replaced. You have to have a very fine tip soldering iron. And on this radio, they did do the larger pots, which is nice to see. So it's a little bit easier for tuning. You don't have those tiny little pots. So that's the inside of the 955 HP. Okay, one of the first things I'll show you about this radio, we'll talk about the backlighting, the display, and the coloring. The radio does have lighting that shows through the face, around the bezel. All of the typeface is lit up. You have LCD screens here and over here that light up. The lighting is adjustable for a color. So there's a color button over here on the side. You can scroll through different colors. And there is even a loop option. The loop option will actually scroll through the colors on its own. You can set the delay, like every 5 seconds or every 10 seconds, it'll change colors and do it automatically, kind of a Christmas tree effect, if that's your thing. Not necessarily mine, but definitely lots of options for coloring on the face. Nice thing about that is you can match it up to whatever the vehicle interior lighting is on your dash. So if you have blue lights in your vehicle, then you could set this to blue or green or whatever. So nice that you can kind of coordinate it that way. You can pick whatever color you think is going to work best for you. The lighting, some of the initial people have seen the lighting on this thing and said, well, it's too bright. It, you know, super luminescent. Well, there's a dimming option on this, and you can actually dim it all the way off if you want. You can have it on a scale of 1 all the way up to a scale of 31. So you can see at 31, the radio is quite bright. I'll actually turn off the lights to show you the effect here. And some people have said this is a little bit too much bling bling for them in their vehicle to have it this bright. And once again, you know, you can adjust the dimming level and set it at something suitable for whatever you're doing. So if you wanted it at level 1, you could set it there. Or if you want to crank it up, you can go bright. So that's the dimming option and the coloring. And as you can see, it's nice all the stuff lights up here on the display. You can see all the type real easily. Nice thing about this radio and the lighting, it's consistent. The color is the same all the way across the face of the radio. Some radios we've seen, you know, the actual channel display was a different color than the backlighting, or the frequency display was a different color than the backlighting, or the meter, or whatever. So it's nice to see a radio that has the consistent lighting all the way through it. It's very bright, so during the day it'll light up enough, and at night when you're driving you can dim it if you want, so it's not too obnoxious. Starting on the left side of the radio, I'm going through the features here. You see there's a function button that will take you into your function menu, and we will go through that in detail, showing the different features. There's a scan button. Pressing this will scan through the band that you're in, so it'll scan through all the different channels, and you have your squelch turned up, and if a signal breaks the squelch, it will stop on that frequency. There's your color changing button, of course, the one that we use to go through and cycle through all the colors. Now, the meter is something new looking. It's a digital type meter. It has your signal strength coming in here, shows your power output level here, 10 watts, 20 watts, 40 watts, 60, 80, 100. And it shows your SWR here. So you don't have to calibrate for SWR. It has an auto calibrating feature, and it will show your SWR as you have your power output. So that. Bom, vamos
para mais uma aula, nosso curso Comandante de Rodada. Quem vem acompanhando aí ao longo das primeiras aulas, né, viu que a gente passou ali por um processo mais específico, que é o estudo das bandas, ok? Tem duas legislações, onde cada uma delas tem uma tabela, que é a Resolução 697/2018, mas é uma tabela de bandas e quais radioamadores podem usar essas bandas, ok? E uma segunda legislação, ou terceira, que é o Ato 9.106/2018, que traz mais um monte de tabelas de bandas e a segmentação, ok? As subdivisões do que você pode fazer em cada segmento, de cada banda, tá bom? Já analisou, né, esses detalhes, já entramos na escolha de uma frequência para você iniciar uma rodada, ok? E hoje a gente fala da escolha do horário, né? Você passou já, né, aquela fase que você observou, qual banda ou qual frequência você pode fazer, né, uma rodada, aonde, né, principalmente em que lugar, né, você pode montar um QAP, fazer um bate-papo com os amigos, e agora a segunda parte importante, né, você ouviu também, né, essa frequência e percebeu que não tem ninguém usando nesse horário, você pretende fazer a rodada, então agora efetivamente a escolha do time, ok? Passada, né, toda essa fase introdutória, você já tem uma frequência pré-estabelecida, já ouviu, né, um pouquinho, ver se ninguém está usando, e agora começa a rodada, ok? Você já tem a banda que você quer fazer a sua rodada, já tem uma frequência que você escolheu, que você ouviu também antecipadamente, tá? E você vai começar a rodada nessa frequência. Uma dica, né? Quanto tempo vai durar a rodada, ok? Então, a dica é, não queira já começar com 3 horas ou 4 horas de rodada, ok? Começa 1 horinha no máximo, tá bom? Começa aí 1 hora, né? Todo dia, um dia sim, dia não, ou aos sábados e domingos. Por exemplo, né, a nossa rodada alto-falante, ela iniciou só os domingos, lá no interior, ok? Todo domingo a gente se encontrava na frequência. Entrou o sábado, entrou a segunda, a quarta, a quinta, a sexta, enfim. Aos pouquinhos ela foi ganhando, né, corpo de uma rodada. Então ela foi paulatinamente, ou seja, vagarosamente crescendo, né? Você tinha rodada todo dia. Tranquilo? Então a nossa dica para quem pretende montar uma rodada é seguir esse script, ok? Queira começar do muito para depois reduzir, né? Começa do pequeno, né? Vai no primeiro degrau, 1 horinha de rodada é o suficiente, ok? Bom, a gente vai dar intervalo e já retornando hoje, falando do time, né, e a duração de uma rodada, ok? É a aula 28 lá do nosso curso Comandante de Rodadas. Para quem curte, dá uma olhada na playlist e qualquer dúvida, dá um alô para a gente, ok? Deixa eu dar bom dia para o Clóvis. Grande abraço, Clóvis. Tadeu, também grande abraço. O Diogo, o primeirão hoje, né, Diogo? Grande abraço, tudo de bom também. E demais corujas, rádio frequência, internet, estão aí nos ouvindo, ok? Uma ótima terça-feira. Hoje, aula número 5 de CW, ok? Quem perdeu também, pega na playlist e boa sorte. E vamos lá. Oportunidade com bom dia. In the program function, you set it to the program mode, and I'll show you all how to do all that in a minute. In the program mode, you can also change the Roger beep between up to 5 different Roger beep tones, and I will show you how to do that as well. Just below this is the echo controls, volume and delay. Volume's on the inside, which is the amount of echo, and the delay is on the outside. Over here, this is your delay, so the amount of delay on the echo. You can create a lot of different types of echo tones by varying the delay and the volume. You can make it sound different. The echo is not
on or off through this switch. Most of you are used to turning on the echo with the inside control for the volume for it. The echo is actually controlled through a switch up here. And it's kind of a neat feature for that, and I'll explain why. Most radios, when the on-off for the echo is through here, say you're operating on AM, and you want to turn on your echo, you turn on the switch, you set the echo where you want it for the volume and the delay. You're talking on AM, then you want to go to single sideband, and you don't want to talk with an echo on single sideband because a lot of people don't like that. So you have to turn off your echo, and now you've lost your positioning. With this radio, you can set your echo wherever you want it, and you can turn it on or off using this switch over here. And that way you never have to touch your adjustments. So a lot of guys who do like echo are really picky about it. They like to set it exactly where they want it, and they get pissed off that they have to keep messing with it when they switch back and forth. You set it where you want it, then you can just turn the echo on or off with the switch. Some of you guys hate echo, you don't like them, whatever, that's fine. But for those guys who do like echo, you will appreciate that you can turn it on and off here without messing with your adjustment settings. Once again, the switch over here, so this one, it's in the middle position, it's not doing anything. If you move it to the right, it's the echo position. The TSQ position isn't actually used for the radio normally. It's a switch to activate an optional CTCSS module, which is not in the radio. That's something optional. It's not included with this, so it's probably something most of you will not be using, but that's what that TSQ would do. Just below here, we've got our fine and coarse clarifiers. These are going to work a little bit different than you're used to on a lot of exports. The fine clarifier is on the inside, coarse clarifier is on the outside. The fine clarifier can be set up to only adjust receive, transmit, or receive and transmit. So you can set it up, that option, to do it in those different types of modes. The coarse clarifier is on the outside, and it is going to adjust your frequency, your receive and transmit frequency. The interesting thing about this radio is in the menu, you can adjust how the tuning stages of the fine clarifier work, and you can adjust the tuning stages of the coarse clarifier. We'll show you all of that when we get into the menu functions, but it's neat to be able to adjust how these work and what the increments of tuning that they're going to be adjusting. Up here is our frequency display. It'll show TX for transmit, RX here. It'll show the clarifier mode for the fine clarifier here. You can see that right now it's in receive mode. And once again, if you change this to do receive and transmit, it will show you here that it's tracking on both. Shows you your channel option here, and it also shows you your frequency. Over here is your channel selector. The radio does have the band option and the VFO option. So let's go into that first. So let's discuss the band VFO switch and how this works. This radio is a bit different. You know, a lot of exports have the switch up here to flip between the bands. This one does it through the switch and the menu operation. So we flip it into the band mode here. You'll see the band is displayed on the meter readout over here. And we're in band 4, which is going to be our 11 meter mode in the expanded frequency operation of this radio. You do have to do a modification to get it out of the 10 meter mode. These are, again, export radios. They're sold as 10 meter radios. We have to modify them for the extended frequencies and to cover 11 meters. So as we flip the channel selector, you'll see it shows band 3, band 2, band 1, band 10, 9, 8, 7, etc. So you'll see like we're up in the 10 meter range now. And once again, band 4 is the 11 meter range. That's how you change the band. Now, your channel selector right now is changing the band. When we flip it back into this middle position, now we're in that band and it acts like a normal channel operation. Now, the other option for this radio is to operate it as a VFO. And when we go into this mode, it can tune continuous tuning all the way from the lowest frequency to the highest frequency that it'll operate. This radio will operate, or at least its range will be 30.1050 megahertz all the way down to 24 megahertz. So that's the expanded frequency operation mode. And as you can see, it's just continuous tuning. You can adjust the increments, and we'll show you how to do that.
And that's how the band VFO options work. And if we flip back to the middle position here, it does take us back into the band operation. To modify the Striker 955 HP for extended frequency operation, you do have to remove a part from the radio, a small resistor. It's a surface mount technology part, so very, very small. Means you need a very fine tip soldering iron, and it is a little bit difficult to do. This is not an easy modification per se, like some of the other export radios. To remove the resistor, you're going to find U502 here in this area, and you'll see over here there's two small resistors. You're going to be removing the one that's closer to the front of the radio. Up here's the front of the radio. So you'll be removing this resistor right here. We'll unsolder it and show you afterwards what it looks like. So we did unsolder the resistor that was right here. That spot is now empty. And let me show you the resistor. Okay, for those of you who aren't familiar with surface mount technology parts, this is one of the case screws that holds the cover on the radio, just for size reference. This is the resistor we just removed. So you get an idea how fine tip your soldering iron needs to be and how small these parts are on the radio. So that is what we just removed from the radio that's going to open it up for extended frequency operation. Agora são 6 horas, 19 minutos. E a gente lembra os amigos da nossa campanha de doação de sangue. Quem puder colaborar, dá uma força, ok? Ajude. Tem vários hemocentros, vários hospitais, e na internet você pega aí a relação de locais para colaborar, ok? Então vamos ajudar, vamos participar da campanha de doação de sangue e salvar vidas. Também estamos aí já quase passando informação do novo local em Santo Amaro, ok? Um novo point dos radioamadores. Vai ser na região da Zona Sul, Santo Amaro, ok? Será aos domingos. Assim que o pessoal confirmar o ok lá da prefeitura, a gente passa aí o endereço, tá bom? A ideia é essa, né? Ser um ponto de encontro aí todos os domingos e partilhando espaço com Hermelino Matarazzo, Pacaembu e outros eventos que acontecem aí no calendário, ok? Então, vamos se preparando que logo estaremos passando aí para os amigos. Tranquilo? Sempre é bom, né? Sempre é bom um espaço a mais aí. Nunca é demais, né? E outra, né? Vai ser o mesmo esquema dos eventos que duram um domingo inteiro. Vai ter comes e bebes, feirinha de eletroca, né? Bacana o pessoal se encontrar. Também todos poderão participar, não só radioamadores, mas PX, corujas, quem pretende ser radioamador. Então vai ser um espaço democrático como os demais, ok? Olha o Cabral chegando aí. Bom dia, Cabral. Tudo em paz, tranquilo? Tudo de bom pro amigo, hein? E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Clarifier range. You can have it adjust 0.5 kilohertz, 1.5 kilohertz, or up to 2.5 kilohertz on the range. The next option is receive, transmit, or receive and transmit. This is for your fine clarifier. You can have your fine clarifier adjust only the receive frequency, only the transmit frequency, or it can adjust your receive and transmit tied together, and it will display up here the mode that it's operating in, as you can see up here under clarifier. So like when you unlock a clarifier on a radio for the receive and transmit to move together, that's what that would be. Okay, course clarifier, you can adjust the range and increments. So you can have it do 100 hertz, 1 kilohertz, 5 kilohertz, or 10 kilohertz. So let me show you an option of what this would look like. In the 5 kilohertz option, when we adjust the course clarifier, you'll see it drops down. And it has a maximum range of 10 kilohertz up or down. And you'll see over here it will show how far off center that you're moving.
So that's a neat feature. You can adjust that. Up to 10 kilohertz, once again, difference. Okay, so we hold in the function button, go back into the menu. Automatic squelch control. This is on AM. If you set this up on AM, automatic squelch control, on AM, it'll automatically squelch and will only unsquelch when a signal breaks it. So that's the automatic squelch control if you don't want to do the manual squelch. Next up is the beep. When you have it on, anytime you touch anything, it beeps for any of the switches or other things. So that's the beep on or off. Most people want that off. Timeout timer, transmitter timeout timer. This is for if you happen to be driving along and you sit on your microphone or something, you don't want to be transmitting for an hour or something and burn up the finals in your radio, or if your microphone gets wedged between the seats or something. You can turn it off, or you can set the number of seconds before it times out. You don't want to set it to 30 seconds if you're a long talker, because it'll automatically stop transmitting after 30 seconds. So pick a reasonable amount of time that you don't want your radio to be transmitting for. You can set it up to 600 seconds. Next up, this is a squelch menu option. So when you have the squelch on and you're in scan mode, this is two options for that. The first option is a SQ option. This means when you're scanning, the scan would stop when a valid signal is detected, and the scan would resume after the signal disappears for 5 seconds. In the TI mode, a scan would stop when a valid signal is detected. The radio would resume scanning 5 seconds later, whether the signal disappears or not. So it just automatically will continue scanning after the signal is detected no matter what. The other one only starts scanning again once the signal disappears. Next up is something that goes along with that. This is the scan resume time. You can set this for 5 seconds, 10 seconds, or 15 seconds. Once again, when I was saying if the radio resumes scanning 5 seconds after a signal disappears, you can set it to do it 10 seconds, or it can wait 15 seconds before it starts scanning again. Isso vai crescendo. O pessoal vai conhecendo a frequência, sabe que num determinado horário, por exemplo, à noite, você monta uma rodada em VHF e dá um nome, rodada bicicleta azul, por exemplo, rodada bicicleta azul, rodada mais esquisita, nome de rodada esquisito, tudo bem. Mas tem lá os amigos da rodada bicicleta azul, e eles se encontram todo dia às 8 horas, naquela banda, naquela frequência. Isso acaba sendo um ponto de encontro de amigos. Aí chega 2, 3, 4, 5 amigos, eles vão estar diariamente aí na frequência e você começa a criar o hábito dos radioamadores a participarem aí, nem que seja 15 minutos de noite, dar uma boa noite, bater um papo rápido, enfim. E assim que começa a rodada. Depois daquela fase introdutória, da escolha da banda, da frequência, de ter ouvido a frequência antecipadamente, escolher aí o time dessa rodada, ok? Então, a nossa dica é justamente você não fazer uma coisa muito longa inicialmente, ok? Então, você vê exemplo da rodada alto-falante hoje, tem um time longo, porém, quanto tempo eu demorei para chegar nesse time, que nem sempre uma rodada precisa ter um tempo muito longo. Então, a nossa rodada alto-falante tem, principalmente aí, durante a semana de manhã, são 6 horas de QAP, então, a pegada diária é uma pegada contundente. Tá? E outra coisa, tudo isso vai do seu tempo também. Você tem tempo para fazer uma rodada com uma duração maior, 2 horas, 3 horas, 5, 6 horas, 7, 8, 9 horas, enfim. Aqui eu já tive uma condição que eu fui lentamente crescendo e lentamente adquirindo essa possibilidade. Então, a gente partiu de 1 horinha aos domingos, depois sábados, segundas, quartas, quintas, terças, enfim. Tudo foi indo lentamente. E foi crescendo, quer dizer, quase 20 anos de rodada, tem um time aí bem grande.
É um tempo de rodada bem grande, ok? Durante a semana são 6 horas, sábado são 7 horas, e domingos e feriados, 9 horas. Vai dar mais um intervalo e já retornando, ok? Lembrando que o próximo domingo teremos encontro de radioamadores em Ermelino, Matarazzo. Para quem não conhece o endereço, anota aí. Parque Municipal, Ermelino, Matarazzo, Rua Abel Tavares, 1542. Primo, quinto, quarto, segundo. Ok? Lembrando, domingo sim, domingo não. O primeiro do ano foi dia 8. O primeiro domingo é de 2023. Esse domingo passado não tivemos. Tá? E o próximo domingo teremos, tá bom? Também lembrando para todos os amigos, radioamadores, PX, corujas, ok? Então tá aí o convite, Ermelino Matarazzo, Rua Abel Tavares, 1542. E já retornando. Delay on the outside control. And we want to enable the echo. Just flip the switch. Now the echo is... Bom dia, grande abraço. Como está o amigo aí? Tudo em paz, tranquilo? Lembranças aí, senhora sua mãe, dona Hilda, a Laica e companhia, tá bom? PY2EXU, adiante. Bom dia para você, bom dia a todos que estão nos ouvindo, internautas e tudo mais, hein? Tá bom? Tá aí. Só para dar um bom dia por aí, tá bom? Vou ficar só na escuta, tá bom, Paulo? Bom dia para você, um abraço, tudo de bom. Até daqui a pouco. Pega daí, PY2EXU, PY2GMC. Ok. Só uma pergunta. Você já está com outro rádio, né, que você tinha tirado, que ia vender, ou ainda continua de HT, ô Anivaldo? Eu tô com o rádio que eu ia vender, o PY2EXU 7900. Maravilha. Então, tá bom. Sem problemas. Fica à vontade, ok? E qualquer coisa, traz um cafezinho pra gente. Se for fazer um café, né? Fazendo um cafezinho, esquece do amigo, hein? Tá bom? Então tá aí, vamos em frente. Oportunidade com bom dia. And we'll wrap this up. All right, big heat sink on this sucker. Good size, gets a little warmed in operation with the radio peaked a bit. And, you know, a little bit hot to the touch, but nothing awful. So big heat sink, good to heat dissipation. Down here. Quanto a rodada aí de 12 horas, não, tem que ser mais, hein? Tá bom, Clóvis, tem que ser mais, porque lá no interior teve um domingo que eu fiz 13 horas e meia de rodada, tá bom? Então já tenho que bater meu próprio recorde, né? Eu comecei mais cedo, né? No domingo, a gente começa normalmente às 3 horas, ok? E nesse domingo, eu comecei mais cedo. Comecei acho que 1 e pouco, né? E acabei um pouquinho mais tarde também, então tem que bater o meu próprio recorde, que foram 13 horas e meia. Tá, deixa aí, qualquer domingo desse a gente faz, hein? Deixa estar, qualquer domingo a gente passa essas 13 horas e meia, ok? Aí já bate um novo recorde da própria rodada, né? É isso aí, mas não esqueci, tá bom? Pode deixar que qualquer hora eu um pouco mais adiante na rodada. Qualquer domingo desses, né? Tem que ser aos domingos. Né? Numa tacada só fazer essas 13 horas e meia para mais, né? 14, 15, enfim. Bater esse recorde. Bom, oportunidade com um bom dia. Stock microphone works well with the Striker radio. Good loud audio sounded the cleanest and clearest with the stock microphone in my test. So you may run into something different, of course, on your own, but just showing you what it came with.
All right, so we'll wrap up the overview. Once again, this is the Stryker SR 955 HP, brand new single sideband radio from Stryker. I apologize for the long review. I wanted to just bust it all out in one video rather than doing multiple videos. So if you sat through all of this and made it to the end, congratulations, there you go. The radio itself, been testing it out so far. I'm not doing a review right now. This is just an overview, but I can. Radio 161, great to make the hookup there, Matt. Yeah, Matt, J. Juliet Alpha Yankee was my name for your further information. Hi, this is CBRadioMagazine.com, and today we're going to take a look at the Ranger RHF 618 10 and 12 dual band amateur radio. This is a ham radio type radio to talk on 10 and 12 meters. It does fall into the export realm where it can be modified for 10, 11, and 12 meters. So it does have a modification you can do to do that. I will talk a little bit more about that in this video. The radio itself is new from Ranger, just came out about a month ago, 2 months ago, I guess. It does have some features on it that you won't find on your average CB or export radio. It acts a little bit more like an amateur ham radio. The radio is a base radio. It does have its own power supply, so you can plug it directly into your AC connection on your wall. You don't have to have a power supply, external AC to DC power supply at all. Let's go through some of the features here, and then I'll get into the nitty gritty of what this radio can do. We also will skip this part initially, and we'll just talk about some of the basic features, and then I'll power it on, and we'll go in and talk about some of the features involved with this touchscreen here. The power button is over on the left-hand side. There's a USB connection. This radio you can connect to USB, and that helps you display different pictures here in the middle section. You can upload your own pictures. Also, there's the ability to do updating to the software if necessary, if an update's available. There's a phone jack here. Microphone connection. Microphone is a SRA 158 type Ranger microphone, and it has up-down channel buttons on it, or frequency controls there, so you can go up and down through the frequencies. We have a TX RX light, green on receive, red on transmit. An antenna light turns red, flashes red when you start to have a high SWR type situation. Here's your frequency or channel control knob. Allows you to change your frequencies and adjust channels if you're in channel mode with this radio. Over on the right-hand side, we've got volume on the inside here on this dual control pot, squelch on the outside, variable power here on the inside, microphone gain on the outside. Clarifier is here on the inside, RF gains on the outside. Clarifier is locked from the factory, so this radio does not slide with the clarifier. Isn't really necessary because you can tune in very small steps using your tuning control here anyway. So let's power on the radio, and then we'll take a look at some of the functions falling into this realm of the radio. Push the power control in, and it lights right up. As you can see, we have a bright screen, and there is a picture behind of an eagle. Now you can actually put in your own picture, whatever you want back there, once again using the programming through the USB. So you can put your family on there, pretty girls, whatever you're looking at. And you can change by using this enter button down here. You'll see it's gone to a different screen, showing Ranger Professional there in the background. I prefer this screen initially just for use so far. It's a little less background mixing between the text and stuff. So whatever you put on the background screen, just be aware that some of it, if it's something that's too busy going on in the background, you may have a little trouble. I might even suggest doing a darker black and white type picture behind for best visual. But in any case, you also see here the color changes when we switch the pictures here on some of the functions, and there is adjustments for that as well, I believe, through the software. We haven't attempted that yet, but you can change some of the specific details for some of that. So back to the screen here. Now, this is a touch screen. You can actually touch on it, and the buttons here around the outside cover the same functions for the most part as touching the screen. So there's a little bit of redundancy there, but it is cool to be able to do the touch screen, and I'll show you here. We'll touch the mode button. We switch to CW, gone into PA mode, back to AM, FM, upper sideband, and lower sideband. So that's your mode control here. Oops, actually I'm touching it there with my pointer, and you can actually control it here with the mode selection as well.
So you can actually control either by touching directly on the screen, or you can use the control buttons around the outside. So let's go through the controls. We'll just start right here since we actually just showed you that function. It's the mode that changes between AM, FM, upper sideband, lower sideband, CW, or PA modes for this radio. Just below that is a function button. The function button, you notice, really doesn't do anything initially. If we hold it in for 2 seconds, it allows us to go in and set the clock. And we can set the year, the month, the day, and the time. Now the clock, if we actually touch on the clock up at the top of the screen there, it will bring up a clock here in terms of a more typical analog type looking clock. We've got month, date, year, and a calendar, and then the time here in digital as well. So neat function to have that on there. And once again, the function button here is utilized to adjust the time control. The next button we'll talk about is the shift button here. The shift button is going to control the steps. And you can see here, hopefully it shows up on the camera, it says step 1 megahertz. So you can control the tuning increments. So as you can see, right now that 1 megahertz is controlling the tuning increment. You see the number changing here. Now we can change the step. And now we've gone to a 100 kilohertz tuning increment. Now we can hit shift again, and you can go to a 12.5 kilohertz option or a 10 kilohertz option. You can hit shift again and go to a 1 kilohertz option. Oops, there we go. And you can hit shift again to go to a 100 hertz option, which really is why you don't really need a clarifier necessarily. If you want to go and talk on an in-between type frequency, you don't need the slide. Or if you need to tune someone in, you can actually use the clarifier, even though you know where you are on the frequency. So very neat for the tuning steps. It's neat to be able to go in the increments there. Below the shift control, we have a dim control. And you can see there's quite a range of dimming. Oops, I went too far there. Below that, there's a lock. If we press the lock, it locks up the screen. Buttons don't do anything, so you can't mess anything up. Noise blank, ANL. And we use the touch screen here, noise blank, ANL together. Both of them off. ANL only, noise blank only, noise blank, ANL together. Roger beep, on or off. Scan feature. Now it has a scan ability to actually scan through the frequencies, and you can actually set a high and low frequency range for it to scan on, which is interesting for this radio. So you can actually pick, hey, I want to scan from here down to here, rather than just having it randomly scan. And so what we can do is we can turn up the squelch. We'll turn that up pretty good there. We'll hit the scan function, and it'll start scanning. Now note, the way it's scanning corresponds to the steps that you're on. So if you're at 100 hertz steps, it's going to scan in 100 hertz steps. So let's say if we shift over to 1 megahertz, now it's going to scan in 1 megahertz steps. So you can definitely scan through different types of variations there, which a lot of people will like. You can also scan using your memory channels. And when we go into memory mode, it'll actually scan through and scan each frequency that you've installed. And I believe it does up to 99 stored frequencies in it. This radio also remembers the mode, which is something that we haven't seen before on RCI 2950DXs, because they actually have a mode switch they have to change. So that is a new neat feature for this. The next one over here is your split frequency operation. So as you can see, that we're adjusting our frequency here, and then we've got a split, and it, I don't know if you can see it, but there's a plus or minus. There, it's gone to a plus, it's off, plus, minus, or off. So you can do plus or minus and add in a certain amount for your offsets. You can change your offsets by going program, split, and now you can see we can adjust the amount of the offset. So we can go to a plus or minus, and we can set the amount that we want for that. And then we hit enter. Quer dizer, fora a tarde, né? Eu faço rodada à tarde também, são 3 horas de QAP,
das 15 às 18, na parte da tarde, num outro local, né? Então, a gente já está com essa pegada de rodada já há muito tempo, né? Então, como já tem 20 anos na condução da rodada alto-falante, foi crescendo, foi crescendo. Tá? Mas para quem começa, a dica é essa, né? Não queira fazer um negócio muito extenso, ok? A dica é, começa com uma horinha, ok? Uma horinha é o suficiente, vai crescendo, né? Se você tem tempo para ficar essa horinha no rádio, né? Você vai ter família, vai ter filhos, né? Você precisa adaptar esse teu time à sua vida, ok? E se não der, você dá prioridade à tua vida, né? Teus filhos, tua esposa, ou se você não é casado, né? Nessa parte é mais fácil, né? O pessoal que não é casado tem uma disponibilidade aí mais elástica, né? Tem o teu tempo mais fácil de controlar, ok? Mas hoje a gente fica nesses dois parâmetros, né? Da hora que vai ser a rodada, né? Às 5 da tarde, às 8 da noite, ou 20 horas, vai ser de manhã a rodada, né? Às 7 horas da manhã, às 6. Tá? Depois que você escolher o horário, né? Começa com uma horinha, ok? Não queira esticar muito a rodada, tá bom? Até para você não enjoar, né? Você começa aí 2, 3 horas por dia, né? Não tem muita gente, você fica 3 horas aí plantado e ninguém fala com você, ok? Então a dica é, faça uma rodada, inicia uma rodada, começando com uma horinha por dia, tá bom? Já é o suficiente e vê o que dá. Você pode abordar assuntos do radioamadorismo, assuntos aí sobre informática, sobre fontes, antenas, enfim. O pessoal vai chegando e vai aos poucos fazendo parte da rodada. Eles vão retornar na sua rodada, ok? Vamos saber que naquele horário tem lá um bate-papo. Eles passam por lá para te cumprimentar, tá bom? Então fica a nossa dica de hoje. Não vou estender muito, né? Vai ser uma dica bem rápida, né? Uma duração pequena de 10 minutos no máximo. E já encerro o nosso papo aqui sobre rodadas, ok? Hoje, né? A gente vai ter outros assuntos mais para frente, mas com relação a hora que você vai fazer a rodada e o tempo de duração da rodada, o que eu te falei é o suficiente, né? Você já tem elementos para escolher uma banda, para escolher uma frequência, para escolher o horário que você vai fazer a rodada e quanto tempo você vai ficar na rodada, ok? Então, pensa, né, nesses elementos, depois você vê se tem condições de fazer isso, né, de montar uma rodada, e boa sorte. Tá? E tendo alguma dúvida, passa na rodada alto-falante, dou algumas dicas, ok? Agora são 6 horas, 45 minutos. Lembrando que hoje tivemos a aula de CW, aula número 5. Quem perdeu, segunda edição Repeteco, às 17 horas, ou você pega na playlist, ok? Lembrando também que o nosso curso está em andamento, serão 4 meses de aulas, janeiro, fevereiro, março e abril. Quem quiser pode fazer o curso lá na playlist, está totalmente à disposição, ok? 50 videoaulas, e a qualquer momento você tira dúvidas com a gente. No início, no meio, no final do curso, não tem problema, ok? E também em qualquer lugar do planeta. Esteja você onde estiver aqui no planeta Terra, né, entre aí durante a rodada e tira dúvidas. Na primeira edição, na segunda, sábados, domingos, feriados, sem problemas, ok? E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com bom dia. Drop it down to the 10 kilohertz, and you'll see it scanning through up to channel 40. It drops back down to channel 6 and scans through again. Once again, we can put it into AM mode. That's the mode we most likely be in. So now we can scan for AM. And you can even go down, if you wanted to, 1 kilohertz option between channel 6, channel 40, or even 100 hertz. So that's the ability to change your scanning range. Speaker for the radio is located in the top cover. It has plenty of audio. It's fairly good size. It probably could be a little bit bigger for a little bit more bass response, but seems to work fairly well. And you can adjust the RF gain and your noise blank and noise blank ANL as well
to try and get a little bit less hiss or whatever coming through if you have a lot of static in your area. All right, back of the radio. There's venting across the top here. There's venting here. There is a bit of a heat sink on the back where the finals are on the inside of the radio. AC power cord connects here. Your AC fuse here. We've got your DC connection here if you want to run it in the mobile. Standard 3-pin Cobra, Galaxy, RCI type 3-pin connector. AC DC operation, that's the switch between whichever one you're using. It bypasses the power supply if you go into the DC mode. Antenna jack here, PA, external speaker, and CW key plugs here. And there's just little rubber cover pieces that are on those. So that's the back of the radio. Not a whole lot going on back here, but I do like to see all the venting here, definitely to help dissipate the heat. Let's open up the top cover and have a look inside, show you the board, the power supply, and discuss real quick where the modification takes place for the E-chip. If you do remove the cover on this radio, be careful. The speaker is wired in there, and you want to make sure if you pull that cover off, you don't just yank it up and out. So we've got a basic 2950 type board inside the radio. You can see once again the shielding that we see on the 2950, 2970 models, which makes them more stable than many other radios. Once again, it's going to have a CPU processor inside of it for stability as well. Power supply here on the left-hand side. And once again, just much like any other CB-based radio, it is just a mobile radio chassis mounted inside a box with a power supply. This is power supply is more of a computer type switching power supply, as you can see, much like the one we did a review on recently. The panel up front has, I mean, that's going to be different from your standard radio because of the screen and because of the way the features are laid out. So that's going to be one of the main differences in this. There are some other differences between this and the standard 2950DX. And some of the software, and there actually is software, and it possibly can have upgrades and other things to it. There's a USB connection on it, and that once again can connect with your computer to do those upgrades, upload pictures and other things. So let's turn on the radio and have a look. One last thing, actually, before I do that, there is a way to modify this radio for 11 meters. It does require use of what's known as an E-chip, which is a little plug-in circuit board. The location where you plug that in, we're looking at the front. This is actually the screen on the other side here. There's a 3-pin jack down below there where you can plug that in, and that'll allow you to access the 11-meter band. And you do have to have that E-chip to make it work, and it does have to be plugged in on the bottom. Okay, one thing we haven't really discussed yet is the meter here. This meter is digital, so it does display SWR, power, modulation, and S meter. Modulation is only going to display in the AM mode. It's not going to display in the single sideband modes. The power is going to work in all modes. The SWR you should use to check when you're in AM mode with the dead key. And the S signal, of course, will work in all modes for receive strength. So what we'll do is we'll key up with the dead key here. And you can see it shows power output. And let me turn on the microphone gain here. So it's showing a 1.2 SWR. It's showing our power output at 38. Now, what this does is it doesn't actually put out 38 watts right now. Right now, we're roughly about an 8-watt dead key. What it's doing is it's actually giving us, I believe, a percentage in terms on the scale. We'll turn up our microphone gain. Audio. Now you can see it goes up to 99. Now the radio is not doing 99 watts, but it's doing 99% of its output. So the power is not giving you actual wattage. It's giving you a scale percentage of your output. Modulation, however, should be up to 100% scale as well. Audio. And you see we're reaching up around the 100% range for our modulation. SWR meter, as you watch it, you'll see audio. It jumps up into 2, 3, that type of range. It's not actually reading your SWR correctly at that point. I
certainly don't have a 2 or 3 SWR match on this particular antenna, and I know that. The antenna warning light does not come on, so you know your SWR is okay. So when you're testing your SWR, I'd watch that when you're in a AM dead key type mode to check your antenna. Modulation, we talked about, power, SWR, S meter. We'll go down to channel 38 here and go into lower sideband. So there's some channel activity right now. This is on sideband. You can see these guys talking, and the S units will jump up and down. And once again, it's a percentage. It's not giving you an actual S unit reading. It's in a percentage type scale. So you can't give someone a typical S5 or S7 type reading, or you could kind of gauge it here by what you're seeing. But it's definitely more of a percentage scale. Down on 32, there was some stations talking here. It'll move just a little bit. They're way off in the distance there. So a little bit different maybe than what you're used to. Seen on a radio, a little bit different type scale system, more of a percentage type scale. I'm not 100% sure I like it that much that way, but it does seem to be fairly consistent, at least in how it shows its readings in terms of the scales based on the incoming frequencies. The power output is fairly accurate in terms of the percentage versus the total output, and the modulation actually, once we made some tuning adjustments, was fairly accurate. So that's that. Let's talk a little bit about the output for the radio and the tuning. And we'll zoom out so you can look at the radio while we discuss this. The radio itself came from the factory, about an 8-watt dead key. Not a whole lot of swing, up into the 15, 18 watt range. With a little bit of adjustment to the modulation for AM, definitely will swing up high into the 35, 40 watt range for output. Same thing with sideband. It wasn't doing a whole lot of output, about 18, 20 watts from the factory, slight adjustment. And on full power, it definitely will swing up to around 35, 40 watts output, maybe even a little bit more if you're pushing it. These radios tune up very easily. I think the later 2950DX is lately in this particular type radio seem to have a little bit more output than the older ones, and the tuning is even more prominent. Once you make your tuning adjustments, the output jumps up very quickly. So you shouldn't need to adjust anything up too high in this radio. I did make a minor adjustment to the AM modulation. You can see the swing peak right up, and then same thing with the ALC control when you made it adjustments for sideband on the sideband power, peaked right up again. Very minor adjustments, and you can immediately see that. You don't want to try and max stuff out in these types of radios. That's not the way you tune radios. You tune them just until you see your peaks and your maximum peaks, and then you back off again until they start to drop, and that's where you leave it setting. So very easy to tune up, very good output on the radio. I got good audio reports. I made a contact on sideband right away with the radio. I made some contacts on AM, made some 10-meter contacts, some good ones into Japan and down into the South Pacific as well. So the radio is definitely capable. Got very good reports on the other end. It has a lot of neat features on it in terms of the memory functions and scanning, split frequencies, the scanning ranges, which is cool and not seen on too many other radios besides some of the older ones I mentioned. So I think a lot of guys will like this type of radio in terms of a base radio that gives them a little bit more of a ham radio type function, a little bit better tuning, a little bit better memory abilities than some of the other models. As far as a base goes, it's a little bit bigger than something like an ICOM ICE 718. Of course, that doesn't have a built-in power supply. This does. And it's still going to be a lot smaller than most of the bigger, 2995s, older models like, your Washingtons and stuff like that. So more compact, probably about the size of the Galaxy 2547 model CB. So hope you guys enjoyed the review, looking at the radio here and the overview. I'm going to actually put up all the information, pictures, and do a full Radio 161, great to make the hook up there, Matt. Yeah, Matt, J. Juliet Alpha Yankee was my name for your further information.
Hi, this is CBRadioMagazine.com, and today I'm going to show you the Magnum S9 175. We've had quite a few Magnum S9s over the years, but never had a chance to put one in a video for you. We got the new Magnum S9 175. This version has a updated SX 175 case on the bottom. The standard Magnum S9 is about a 50-watt radio. There's also an S980 version in the S9 175, which is about what it says, 175-watt radio. This radio uses a amplifier section on the bottom, and the amplifier section has two 7530, the ERF 7530 transistors in it. Previously, Magnum S9 175 versions, or the SX 175 cabinet on the bottom, used 4 of the ERF 2030s. So this is a new radio in the sense that it's been updated with the newer section of the amplifier. We'll talk a little bit more about that when we pop the covers and show you. For those of you that haven't seen a Magnum S9 before, you aren't real familiar with it, let's go through the radio and the functions. This is a AM, FM, upper sideband, and lower sideband radio. On the left-hand side here, we do have a large round signal meter, SRF meter. And of course, it tells you Magnum S9 175 version. Here we've got your banks or bands of frequencies, and that gets you down in the 25 up to the 29 range, 29 megahertz. Over here, we've got a mode selector, PA, FM, AM, upper sideband, lower sideband. Here's a 6-digit frequency counter on this, one of the popular features on this radio. And one interesting feature is that when it's in sideband mode, it does show all 6 digits, and you can have it set up so when you go to AM, it doesn't show the 6 digit because it really isn't necessary when you're in AM mode or FM mode. So all 6 digits showing in single sideband mode. Also, there's a way to turn that frequency counter off, and I'll show you that in just a second. Over here, we do have a channel display. This radio can be used for 10 meters. It's sold as a 10-meter radio, very popular with the free band export crowd. So, of course, this is something that they're going to be looking for. On the next row here, we've got an off ANL noise blank, so automatic noise limiter, noise blank selection here. So you can put that in the middle. It's a 3-way switch. So off ANL noise blank, or you can turn the frequency counter off. And if you put it into that position on the right there, and you can see it turns it off here. Some people don't like looking at a frequency counter, so that's that option there. Roger beep on off here. Top Gun modulator. This radio has both the Top Gun modulator and the Top Gun compressor in it. The Top Gun modulator allows you to lower your AM dead key very low and still swing to just about the maximum output of the radio. So you can drop it down to like a 2-watt dead key and swing upwards of 150 watts. The next feature over here is the dimmer. You can change the brightness of the display. So if you're in your car at night and the blue light's just a little too bright, you can drop the dimmer down. 10 kilohertz switch here. All right, bottom row here for controls. Volume on the inside, squelch on the outside. Volume is also your on-off control for the radio. Microphone gain on the inside, RF gain on the outside. Variable power on the inside, all mode talkback on the outside. All mode talkback, very good on this radio. Allows you to have talkback in all modes, and very good on sideband. You don't get the warble like you do on some other radios with talkback on sideband. So it does work good in all modes. It's variable, so you can adjust the amount that you want to hear. The variable power allows you to set your AM dead key wherever you want it, low power, high power, and swing all the way up using the Top Gun modulator to a high dead key. Variable power on this radio really doesn't do anything on sideband, just AM. Echo volume on the inside, delay on the outside. Volume on the inside is also the on-off for the echo control. And then we've got a fine and coarse clarifier here. Fine is going to control your receive, coarse control your transmit and receive, and your channel changing frequency control is the last knob here on the outside. This radio does use dual microphone jacks. It has 4-pin on the left side, and we'll jump over to the right side. And a 4-pin jack on the right side. And that allows you to hook up 2 different mics. It means you can test different mics, or it also means you can switch it to either side depending on how you have it mounted. So if you mount it close to a footwell or something in one side of the vehicle, you can mount the microphone on the other side. So that's something I've always thought's been useful as well on these. Or you can hook up 2 different microphones and sound a little different on each one, or test them out or whatever. And you can switch back and forth. So
Let's jump to the back of the radio. All right, back of the radio. There's a switch down in the middle here, and this is turn off your SWR warning. Also, it controls if you decide to put the nitro knobs on the front, which are the light up knobs that you can get for these radios. That allows you to turn those on and off. Got a heat sink on the left side here. This is an actual Magnum S9 radio in essence, so it does have a heat sink that needs to dissipate heat from the two ERF 2030s that are inside the radio that would be coming on your standard Magnum S9. Antenna jack here, PA speaker, external speaker jack, and we've got a power jack here, not like your standard power jacks where you plug in here. This radio uses a quick disconnect, so you don't have to worry about pushing into the radio like some of the other ones as they break off. You're going to be quick disconnecting or connecting your power using this. So you hook up your power wires, run it through, and just plug it in the radio this way. So if you need to pull the radio out, quick disconnect. External speaker, just a standard Magnum. Move back just a little bit here. Magnum heavy duty speaker. It's got a pretty good sized magnet in it. You can feel the weight. And that comes with the radio once again, because you do need to use the external speaker with this particular radio. So let's pop the covers and have a look inside. So this is the inside of the Magnum S9, and has lots of boards inside of it, frequency counter board, echo board, talkback board, all that going on. Uses two of the ERF 2030 transistors, and those are going to be driving the amplifier section that's on the bottom case of the radio, which I'll move over and show you in just a second. The Magnum S9s, they're a little bit more pricey than some of the other cheaper exports on the market, and that's because they really do incorporate all the features, the frequency counter, the echo, talkback, all mode talkback, they're a sideband radio. They do have the variable power and the Top Gun modulator. So they do have quite a few features in them. These radios have big audio, definitely with the AM or crowd. They're real popular. And so it's a good radio for those guys who really want that big audio sound, but also want a sideband radio. Let's jump over and take a look at this particular S9 with the SX175, the new section on it, and see what the new amplifier section looks like. Okay, you can see the bottom section of the radio here. That's the bottom heatsink, and it's got the amplifier circuit attached directly to it. And you can tell, of course, that there's just two transistors there. These are the large ERF 7530s, and it uses two of these instead of the four ERF 2030s. I asked them about what the change was on this, if they did this for cost saving or anything. They said it really wasn't a cost saving issue. It just created a simpler circuit, so a little bit less transistors to be soldered in, a little bit more simple, less things to go wrong with it, if any. Should still create about the equivalent, the same output wattage. So yeah, it looks like it should be a good deal on it. I've tested out here. They do heat up, and you get that heat coming off the heat sink, which it's supposed to do. And I haven't had any problems. And the wattage output is around the rated for the 175 watt radio. I'll talk a little about those numbers in just a second when we kind of summarize this. But this is the amplifier circuit, and it does have the case cover that fits over it, so it is protected. Doesn't look like exposed normally. You have to take that cover off. And really, for most people, there should never be any reason to go inside here and take a look at it, but we thought we'd show you. All right, we've talked you through the features, shown you the amplifier stage on this radio. So once again, this is a Magnum S9 175 using the newer style SX175 case. Now that case can be mounted and hooked up to an original S9 that's only doing 50 watts. You can add that on there to create a 175 watt radio. So it's sold as an add-on accessory as well as part of the Magnum S9 175. And once again, the difference is this newer version has two of the 7530 transistors instead of four of the smaller 2030 transistors. Output wattage should be around the same. Overall, let me give you the numbers here. On AM, we saw around 35, 40 watt dead key and about 175, 185 watts in the peak with Top Gun modulator on. With the power all the way down in the low position, around 2 watt, 2.5 watt dead key, and swing all the way up to around 160 watts or so. So almost all the way up to the full power. On FM, around 40 watt key. On single side band, output was around 150 watts PEP, and a little bit less than AM, but that's normal on a lot of these radios. Still very good. And once again, I haven't tuned this radio at all.
So those are the output numbers. With some of these style transistors that they're putting in these radios nowadays, you may notice as you talk or they get really hot, you do see a little slight drop off in wattage, and that's kind of normal for any transistor that gets warm. Some transistors tend to dissipate the heat, have a little higher thermal resistance, but these ones you may see a slight drop off in wattage when they get warm, but you're still going to be up high and around the 150, 175 watt range, hopefully. And let's go through the radio and just talk about the audio a little bit. These have loud audio, very good on AM, especially with the Top Gun modulator on. They can be very loud. Really no need to crank it hugely on the inside. I do find that people that turn them up sometimes and add a D104 after they've adjusted the modulation get a little crunchy. So with these radios, if you're not going to tune them up, yeah, you could add a power mic. In most cases, I think a good stock microphone works well on these. These do come with the standard coffin style mic. I like to add the SRA 158 from Ranger. I always find that one matches up really well with the S9s. As far as single sideband stability, slight amount of drift warm-up during warm-up, but they're maybe not quite as stable as the Magnum 257, a Megaforce, or a 2950DX. They're going to be very stable compared to the export radios that they compete with. So as far as a single sideband radio, they are really good for that, especially for that free band crowd. And once again, they have a lot louder audio than a lot of other single sideband radios out there. That really might be the only negative I've ever come across on these radios, just a tiny bit of warm-up. The channel changing knobs, some people think the engagement on these, they don't like it as much compared to maybe some of the old Cobra 148s or such. It has a little bit different feel to it, but just to put it in perspective, I've never had anything fail on in terms of controls on a Magnum S9, and I've owned quite a few of these over the years, and no problems whatsoever, really. I've actually, in terms of the entire radio, I've never had an issue with any of my Magnum S9s. Magnum S9 175, always been one of my favorites, and hopefully you guys enjoy this review and overview of the radio. I'll throw up some more pictures and more detailed information on the website, cbradiomagazine.com. Thank you. Radio 161, great to make the hook up there, Matt. Yeah, Matt, J. Juliet Alpha Yankee was my name for your further information. Hi, this is cbradiomagazine.com, and we're going to discuss how to do a frequency modification to the Magnum 1012 radio. This is the Magnum Export or 10 and 12 meter ham radio. It's a single sideband AM/FM handheld radio. And this radio, I've done a review on my website, and I also have some other videos I'll post about Roberto, bom dia. PY2EXU Romeo Bravo Delta. Grande abraço, tudo de bom adiante. Tá normal aí pra você, Paulo? Positivo, normal aí, tranquilo. Ah, beleza, é que eu acabei de fazer uma limpezinha aqui, né? E aí vai saber, bate as mãos ali nas coisas. Tá bom, Paulo, bom dia a você, a todos, internautas. Ótima terça-feira aí, viu? É que aí esbarra ali em algum lugar ali, aí já viu, hein? Aí pensa que tá mandando, tá bom e tá ruim. Tá bom, Paulo? No mais, tá tudo bem? Espero que esteja bem contigo e com todos. Calorzão já logo cedo, né? Eu ia até fazer um pedal aqui, nem fui, hein? Que já tá um calor, tá doido, hein? Calorzão mesmo, viu? Quer dizer, não sei nem se ainda vou. Mas tá quente. No sol tá... Olha, dá pra fritar, como diz o outro, viu, Paulo? PY2EXU Romeo Bravo Delta Roberto, PY2EXU Paulo. Positivo. Já está bem mais quente, né? E prenúncio, né, normalmente de chuva à tarde, hein? É fatal. Ontem deu um vento aqui, Roberto, muito forte, hein? Nossa. Foi a prova de fogo para minha torre, hein? Olha, se não chegou perto dos 100 km, faltou pouco, hein?
Tá? Pela experiência que eu já tive, né, de ver vendavais, ok? Principalmente lá no interior, né, onde os ventos passaram dos 100 quilômetros. Tá? Essa ventania de ontem foi a chuva, né? Tempestade forte com vento. Olha, passou tranquilamente dos 80 quilômetros. Né? Deve ter batido uns 90, ou chegou bem perto dos 90, tá bom? Você via a chuva, né, batendo no telhado das casas e levando que nem um jato d'água de pressão, manja, aquele jato bem forte. As árvores tudo envergando, assim, o negócio foi forte, hein, nossa. E às vezes não é geral, né? Às vezes canaliza ali uns 2, 3 quarteirões que o vento pega mais forte, né? Eu só olhando pela janela ali, nossa, droga pela janela, lá embaixo, na garagem, né, pela fresta de janela, nossa, eu nunca vi um vento tão forte assim como o de ontem, ok? Ah, a tempestade foi muito, muito, muito forte. Bom, esse tempo de duração da tempestade foi 5, não durou 10 minutos, né? De 5 a 10 minutos. Aí ficou aí, ficando mais fraquinha, fraquinha e parou, ok? Aí depois dá uma volta aí, nossa, tinha coisa quebrada, árvore, galho na rua. Mas canalizou mais da minha parte aqui, né? Muito, muito forte o vento. Mas com certeza deve ter batido uns 90 pelo menos. PY2, Romeo Bravo Delta, adiante. Ok, Paulo. Não, foi muita ventania, pelo amor de Deus. Se veja que fez um estrago aí em termos de árvores para todo lado. E preocupa, né, Paulo? Porque não tem nada que resista realmente a um vento com essa força aí de 90, 100 km por hora. Arranca mesmo, né, Paulo? A gente, por muito que esteja ali fixado, essa coisa toda, mas se tiver um vento realmente forte, ele faz um estrago danado, viu? E realmente caiu muita árvore aí para a Zona Sul, o estrago foi muito grande por aí, viu? Tá bom? É complicado, né, rapaz? Vem uma chuva forte assim, com essa ventania, nossa senhora, preocupa, né? Realmente preocupa. E aí, o que não tiver, o que não resistir vai cair mesmo, né? Pois arranca telhado, levanta essas coberturas aí de posto de combustível, nossa senhora, é terrível, terrível. Eu falo sempre para minha esposa, olha, dá dó de ver, porque, lógico, que se trata aí da natureza, mas as pessoas têm, além de um prejuízo danado, né? Porque chega de dado momento, você está ali numa situação que não dá tempo nem de você sair, né? E aí o carro fica ali, nossa, é terrível, viu, Paulo? É terrível. Mas ontem foi muito forte, né? A gente viu aí pela reportagem aí que foi muito forte a ventania e o estrago realmente não poderia ser diferente. Tá bom, Paulo? PY2, Romeo Bravo Delta, PY2EXU, Paulo. Ok. PY2, Romeo Bravo Delta, Roberto. Mais alguém? Então a gente prossegue. Anteontem à tarde, veio uma chuva muito forte, com ventos também. Ontem, repeteco, né? E é verdade, né? Nada muito bem feitinho, vai para baixo, né? Vai para o chão. Mas foi a prova de fogo, né? Foi bom para ver a resistência de todo o conjunto. Né? E a antena eu sabia que segurava a onda, né? Porque essas antenas de fibra, elas aguentam, né? Mais de 100 quilômetros de vento. Então, a antena já segura a onda. Vamos ver o resto, né? Aí passou tudo aí, tudo normal. Falei, menos mal, né? Prova de fogo aí, número 1. Mas nunca tive um vento tão forte aqui nesse local, né? Eu já estou morando aqui mais de 8 anos. Dessa magnitude, que nem ontem, anteontem também, né? Anteontem também ventos bem fortes. Mas como anteontem e ontem, não tem igual, né? Olha, se bateu 100 quilômetros, chegou muito perto, viu, Roberto? Deve ter batido aqui uns 90, com certeza, hein? Porque você via água ainda assim na horizontal aqui. Água batendo no telhado das casas e
A impressão que era uma máquina de pressão jogando água por cima, né? Empurrando as árvores, tudo deitando para um lado só, né? E depois que fui andar, aí eu vi, nossa, muita coisa quebrada na rua. Galhos, né? Pedaço de uma árvore ali cortado, árvores grandes, né? Uma árvore dentro de uma casa caiu inteirinha. Onde foi que eu vi a árvore que caiu? Foi aqui perto, andando aqui, por aqui, ok? Andando aqui perto, eu olhei ali uma árvore caída em cima do telhado da casa, hein? Não era muito grande, né? Mas deve ter quebrado lá algumas telhas, o madeiramento, acredito eu, né? E já tinha um pessoal arrancando e cortando, enfim. Não é brincadeira, hein? Com a natureza não se brinca, né, Roberto? PY2EXU Romeo Bravo Delta, adiante. Paulo, não tem jeito, né? As coisas, às vezes, por melhor que esteja aí, acaba que acontecendo, né? E o pior, ontem o que deixou a gente, assim, até mais triste, vamos dizer assim, pô, caiu uma árvore em cima de uma casa lá em Santo André e matou um camarada, pô. Camarada de 46 anos. Você tá doido, hein, meu? Você morre dentro de casa, rapaz. Não é fácil o negócio, hein? Tá bom? Você tá dentro de casa e dentro de casa você morre. Quer dizer, é um negócio danado, viu? Às vezes por como é que se diz, por incompetência dos órgãos públicos, vamos dizer assim, né? Porque às vezes, muitas vezes, as árvores são solicitadas para serem podadas e não são no tempo que deveria ser, porque quando vem esse tempo aqui, aí não tem jeito, aí cai mesmo, né? Complicado, viu, Paulo? Tá bom? Paulo, eu vou precisar dar uma paradinha aqui, que eu tô vendo uma pessoa aqui que quer falar comigo, que chegou aqui, e já a gente retorna aí. PY2, Romeo Bravo Delta Roberto, PY2XU Paulo. Ok. Ok. PY2 Romeo Bravo Delta, Roberto. Fica à vontade, Roberto. Depois a gente prossegue o papo, ok? São 7h19. Lembrando que hoje, aula 5 de CW. Quem perdeu, à tarde teremos aí um repeteco, ok? Na segunda edição, 17 horas. Então, fica a dica aí para os amigos. Hoje mais 2 novos caracteres. Letras S de Sierra e Oscar, O, né, de Oscar, a segunda letrinha de hoje, tá bom? Quem perdeu a aula, pega a tarde aí com a gente e boa sorte. Lembrando também, teremos encontro de radioamadores em Capela do Alto. Quem curte esses eventos, vai se preparando, ok? Vai se programando. Lembrando, Capela do Alto dá uns 130 quilômetros de São Paulo. É bem tranquilo, você pode até reunir uns 4, 5 amigos, vão num único carro e racha a gasolina, racha o pedágio, ok? É uma opção interessante que muita gente põe em prática porque fica bem econômico, né? Vai todo mundo aí confortavelmente no carro e rachando em 4, 5 a gasolina e o pedágio, né? Isso é um pouquinho para cada um, não pesa para ninguém, ok? Vai ser no segundo domingo de setembro, ok? Anota aí. Segundo domingo de setembro, Capela do Alto. Vai ser churrasco, vai ter refrigerantes, sorteio de rádios, antenas, feirinha eletrônica, ok? Muito bacana. Acontece uma vez por ano. Tá bom? Já vai ser acho que 23º encontro em Capela do Alto, se eu não me engano, ok? Então vai se programando e mais para frente eu passo aí mais detalhes. E endereço, tudo certinho para os amigos. Só um minuto, ok. Então, mais para frente eu passo aí todos os dados e vamos em frente. 7h21. Oportunidade aos amigos com um bom dia. And trashy here on receiving. So that's something I like to see on the radios. They also have that on the Magnums, 257s. Here we have a memory low.
sideband, and on the next frequency we could have 28,400 upper sideband. So very neat for that. So a lot of this is very familiar to people. We've got a meter, RF meter along the bottom here that shows up, and it shows your TX, those types of things. Let's get into some of the stuff that's different on this radio. First thing, this radio tunes in 5 kilohertz increments, and you'll see here we go up. So it tunes on the zeros, which most export radios are going to tune by the 5s. If you want to get to the zeros, you have to press the step button and go down to get to the zeros. But this actually tunes on the zeros, so by 5s. And secondly, this radio has continuous tuning. A lot of export radios, you have to hit the call button or the band button to flip through the different bands or banks of frequencies that they're set up for. This radio is continuous tuning all the way from 24.500 all the way up to 29.995. So it covers 10, 11, and 12 all the way through, and you can just scan right up and it'll just go up all the way through the frequencies all the way through. What that's interesting, because if you do the scan function on this radio, it will go all the way through the bands. So there's no bands or frequencies, banks of them set up like a lot of other exports. Continuous tuning on this radio. Some people may say, like, why is that a big deal? Well, if you've ever been operating, say, on 27.385 and you want to just go straight up to 27.455 or some of the free band frequencies, you just tune straight upwards with this radio. You don't have to do a band switch or anything to jump up to the next bank of channels. This one, it's just continuous tuning. So that's an interesting feature. The narrow-banded filter on this basically will cut out a lot of the noise, and that's something we haven't seen on a whole lot of radios. If you hold this in, it takes about 3 to 4 or even 5 seconds, and you'll see the light here indicate, and that means that's turned on. I'll give you an example of what it sounds like when we enable it. Let's jump around to the back of the radio. I'll show you a couple other quick things about this radio that's a little different. All right, looking at the back of the radio, you see our power cords coming in here. Power cord has a quick disconnect on it, and then it just has your 2 wires run out. We'll see an external speaker jack here, antenna connector here for your coax. This comes standard with a heat sink with the fan mounted to it. When the radio starts transmitting, the fan starts going and helps to cool down the radio and keeps your finals nice and cool. So no worries about overheating with this radio. This fan does a really good job. And in testing here, it's kept it really cool even over a long conversation. So very neat from the factory to have a little fan on here, very nicely mounted. It's not like a little hack add-on job. They did a really good job from the factory. The inside finals are going to be dual final radio. Going to do about 50 watts, solid 50 watts. And let's jump on the inside of the radio. I'll show you what that looks like. Okay, this is the inside of the radio. Excuse the lack of tripod here. And you'll see it looks similar to the Magnum 257 in the layout a bit. It's surface mount technology on these boards. That's one of the reasons they're so compact, these radios. You'll notice one of the main differences between this and many other radios is you'll see quite a lot of these shielding boxes. And this radio is going to have very, very good single sideband stability. And you'll see that. Bom dia aqui para o Klaus. Quanto tempo, hein? Nossa. Muito bom dia, grande abraço. PY2 Kilo Lima Alfa. Tudo em paz, tranquilo? Operando PY4 Lima Lima, positivo. Então tá aí, ó, Klaus. Seja bem-vindo na rodada Alto-falante. Prazeraço em tê-lo novamente aí conosco. Tá bom? Fazia tempo que não te vi aí na rodada. Tudo tranquilo? Então tá bom. Aqui também tudo tranquilo, hein? Natal aí, Ano Novo, tudo em paz. Um feliz 2023, tá bom? Muita saúde, muitas realizações. Aqui passamos tranquilo também. Família aí com saúde, tá bom, né? Sempre mexendo ali numa coisinha, outra. Consegui subir um pouquinho mais a minha antena, né? Pelo menos uns 7 metros a mais. Não foi muito, mas já deu uma diferença. Na verdade, eu quero ver se eu junto um QSJ, né, para pegar uma antena nova, cabo novo, maior, e mais alguns módulos para a torre, ok?
ver se esse ano eu consigo essa mudança, tá bom? Antena, cabo e módulos. Bom, esse sobra aqui é SJ, né? Tem que sobrar, né? Tem que sobrar uma graninha para esse upgrade. Mas tá bom, de resto tá excelente. Tá bom, Klaus? Então tá aí. E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com bom dia. Jumps us up to 10 meters upper sideband. We can jump right back into lower sideband. So memory functions very cool on these radios. To save a channel frequency, whatever, you press function, memory save, and then you can store it in whatever location you want. Once again, the tone low, enable that, press the function tone low, cuts out a little bit of the hiss. And so that's kind of a neat feature as well. And the step feature, once again, you'll see it tunes in that 5 kilohertz step. Now, of course, you can go in and hit the step button and tune individually and go through the frequency that way as well using the step button. If you happen to stop, so let's say we stop on the 9 and we go back here, now it's still going to tune in the 5 kilohertz step. So it'll go up by 5 every time. So that's kind of interesting as well. So then you can always just go step back and put it back on the 5s. And very neat radio from Yeticom Optima AM FM single sideband 10, 11, 12 meter radio. If you're interested in purchasing one of these, you can reach them out of New Zealand. It's www.survival-systems.com. Hope you enjoyed the review of this new radio. Para uma sensação Radio 161, great to make the hook up there, Matt. Yeah, Matt, J, Juliet, Alpha Yankee was my name for you. Tá, bom dia aqui pro grande Edson. Abraço, tudo de bom, Edson. PY2EXU Yankee, Whisky Romeo. Também um Forte 73, tudo de bom pro amigo, ok? Seja bem-vindo, amigo Edson. Klaus, lá por Minas Gerais, hein? É isso aí. Operando lá por MG, Mike Golf. Maravilha. Você falou da direcional, mas os morros na frente é complicado, né? Aí a altitude faz a diferença. Mas quando eu fazia a rodada lá no interior, tá bom, Klaus, eu usava uma IAG 11 elementos. Na polarização vertical, ok? Tá até aqui no corredor ainda, hein? Não uso mais porque São Paulo tem que ser vertical, né? Omnidirecional. Mas quando eu estava lá no interior, dava, né? Apontava para São Paulo e dava bala, ok? Mas não era antena, nem rádio, nem potência. O segredo era a altitude. O que ajudava, né? A altitude para V e o HF é o principal, não tem jeito, né? A altitude é o que manda, né? Mas tá bom. Então tá aí, vamos lá. Oportunidade aos amigos com um bom dia. The new microphone is going to be called the 257 Extreme Echo microphone, and that's going to be new for this year. Basically uses an older style Extreme 2018 microphone, which had echo on it and the talkback controls, and they've modified it to work with this radio on the new talkback circuit. I'll show you that in just a second. The talkback circuit in the radio, it can be enabled if you don't have the microphone. Say you want to use a different microphone with these new radios, you can do that. So you could take the stock microphone and still enable a talkback. Because the circuit has changed the way the radio works a little bit on the inside, you can actually do a modification similar to you would do with some of the older CBs with a resistor to enable the talkback. You can do that same kind of thing now with this new Magnum 257. But realistically, you've got this new microphone that you can easily purchase, and it's going to have the echo and the talkback on it. So that's the easiest way to do it without having to do a whole lot of modifications inside the radios. Okay, so let's show you this microphone they've done up here. This is the Extreme 2018 that's been modified. Of course, this radio has your microphone has your echo and delay controls here. Talkback is controlled through VR3. And the battery cover I've removed to show you that they've actually modified this microphone to wired directly into the hot portion of the radio on the hot pin for voltage. So you no longer need a battery to run this microphone.
It's powered directly by the radio. So let's give you a demo of this talkback, and I'll try and scoot away a little bit. 1, 2, 3. 1, 2, 3, audio. And we'll try and turn up the echo just a little bit. 1, 2, 3. 1, 2, 3, audio test. And this is a test of the talkback echo on the new Magnum 257 HP version. So hopefully our little speaker on the camera here picked that up. But as you can see, that's lower sideband. Normally if you try and do some talkback modifications for a lot of old CBs on sideband, it sounds terrible. But this is an all-mode talkback in the new Magnum 257. Works really well. I've been playing around with it, and AM, lower sideband, whatever, it sounds good. It's adjustable with the microphone. And the echo, of course, lots of different variables on these echo microphones from RF Limited you can mess around with. So neat new feature on the Magnum 257 HP. Once again, it's talkback, all mode, added inside the radio. And they're coming out with this new microphone that's the easiest way to enable it. It's the 257 Extreme mic, echo mic. And definitely shows they're kind of listening to those people that said, hey, I like the Magnum 257, but a little talkback, use different mics, or the echo, hey, that's what I want. So Magnum should have this on the market for you shortly. No. Another tidbit of the another segment of the part 1 test video for the Ham Radio Go box. I put the white LED light at the back, a strip that's on a switch. It's got some different modes built in. I put that one on a strobe. The one up top in the back of the box is on the pulsating red glowing. And I got these two white ones right here on the side, so just kind of for fun there. So I've got the APRS making noise, so you can hear what that sounds like if you're not familiar with the APRS. It's not beaconing at the moment, but got the Greenlight Labs GPS on the back of the faceplate there. So other than that, another angle on the Ham Radio Go box here from N0WAR in the shack. Also have some blue LED lights in the back. Those are coming from the fans, from the Pro Cool fans. But I also have a roll of the blue LED lights that work pretty good, so been playing around with those. So that's about it. Another angle. Love the LED lights. And we'll be back with a part 2 here. Still working on the back of the box here. N0WAR. These are the LED fans from Pro Cool. Drawer. I think you can fit a full-size laptop in there. All right, another shot of the back here. Got a power strip at the bottom. And the LED fans. Some auxiliary switches here. Don't have them hooked up to anything yet, but probably use them for the lighting. And waiting for the punch throughs for the coax connectors, so I don't have them hanging through here. We'll go through a plate here with the SO239s on it.
So fans here, LEDs. This is the back of the box, N0WAR. Bottom right, we got the power gate PY2EXU charger for the auxiliary battery. And it's also a switch, so when it loses power, it goes to the battery, but otherwise charges it. Right now, it's just bypassing that, going into the rig runner, which the rig runner goes off onto some ready to connect power strips on the bottom left above the white box, which is the Black Cat Systems CIV interface that's plugged into the back of the IC7000, and got some lights above it. I got a little switch on there so you can do different modes. It's doing the pulsating red. Down at the bottom, there's a good section of clear lighting to light it up so you can see the back of the radios and stuff. So that's about it. And on the bottom, we have a rack-mounted Gator mount, Gator brand power strip. And got some auxiliary fans. I'll throw them on here so you can take a look. Top left, we got the Motorola XPR 4550 turbo. Upper right, we got the IC7000 ICOM all band, all mode HF +2 and 0.7. Bottom left, we got the SPS 30DM PowerWorks power supply, fixed and adjustable. Bottom middle, we got the, actually what it is a Kenwood B71A with the RCD710 head, which turns it into a Kenwood D710. It's got the Greenlight Labs GPS right up above it on the back here mounted. It's beaconing APRS right now at the moment. And bottom right, we got the LDG AT100 Pro 2 auto tuner. I got a couple of racks in here. The top one is mounted upside down. It's a little half rack universal, and on the very bottom there's one too, so I can remove either one of those. Right here we got a 2U drawer with some manuals, unit in home patrol scanner, got a Ballon, a duplexer, a little wall wart for the unit in. It does take rechargeable batteries, so I got a pin in there, keep some cables in there, whatever. Got the programming cable for the turbo. Got the in the back there's a Black Cat Systems CIV interface USB, so I can hook it up and control it with Ham Radio Deluxe via USB there and get rig control. The 710 is opened up, and the IC7000's got the Mars cap mod done to it. And got the microphones on the side. The Motorola, and got a couple mic holders on this side for the Kenwood. And I'll show you the back of the box here. Got some auxiliary LED lighting, got a rig runner in the back, a power gate switch and charger, and some auxiliary LED lighting. Let's see. So we'll show you the back here. This is N0WAR with the Go box. Yeah, there's some new ones in here. Yeah,
Copy. I tend to listen to music when I'm not doing shooting. It helps a lot. I don't know, it keeps me from getting distracted. Procurar that down, there's nothing there. RF gain and squelch don't do anything because we haven't enabled, at the moment, we haven't enabled the sub receiver. Lower right hand side, we have the normal 8-pin microphone socket. Just below the sub receiver volume control is the SD card socket, just like on the 7300. Again, that's what you can use to save your settings or update the firmware. Then along the bottom of the display, we have the menu. If you want to go into the menu, various options on here, which we'll be going into later. The mini scope button, if you want to do that, can exit that. Oh, sorry, I have to go back into that. So we see that. If you want to memory write, memory read, the auto tune if you're into CW mode, and there's some quick options there to set up, so you can do VFO memory, meter select, we could do that. We can change from power output to SWR and so on. We can see that. Then you have the ability to record either your own voice if you want to say something, or you can record the audio from one of your receivers, and then you can play it back later, and so on. Over on the right hand side, we have the multifunction knob here at the top, again like the 7300. You can do that, press that, and you can change the power output, the digital select, just by touching it. There you go, you can change the power. I'm not going to go into too much of that now because we'll be doing that in the later part of the video. So that changes depending on what mode you're in as to what functions are available in there. Okay, so we can get rid of that. Just to the right of that, you have the generic band buttons, so you can change the bands. That's one way of doing it, or of course you can do the touchscreen. Below the multifunction knob, you have the ability to go into split mode, dual watch mode. If you're in split mode, you can monitor the transmit frequency. There's a little illumination there to tell you whether you're on main side or sub. We can change that over. As you can see on the display, it changes. You can swap frequencies by using PY2EXU. Nivaldo, estamos por aqui, tá bom, Nivaldo? Já tomou café? Já tomou café? Já tá aí de barriga cheia? Ou ainda não, Nivaldo? Aqui ainda não. Bom, já tinha tomado café quando acordei, né? Mas ainda vai mais um daqui a pouco, tá bom? Já já, mais um cafezinho. Ok. PY2EXU, adiante. Ok, Paulo, positivo, hein? Não, vou tomar café agora, tá? Ô, Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te fazer um comentário. Eu tive a leve impressão de que teve uma falha na sua modulação no início do câmbio. Você não tá com mau contato aí na chavinha, não? Sim, eu estava mexendo, tá bom? Na hora que eu dei a portadora, eu vi que não estava dando indicação de áudio, eu mexi no botão, né? Apertei e soltei novamente. Tá bom? Você pode ver que eu demorei para responder. Eu falei, opa, quando acontece isso, eu estou percebendo aqui o áudio um pouquinho mais baixo. Eu sei que é o mute da mesa aqui, tá bom? Esse botãozinho que já está na hora de trocar, ok? Não adianta mais limpa contato, né? Já gastou mesmo, é que nem potenciômetro. Chega uma hora que o potenciômetro gasta e você pode jogar limpa contato à vontade, que não resolve, né? É só trocando mesmo o potenciômetro. Mas é a chavinha liga-desliga mesmo. Tá bom, Nivaldo? É isso aí. Então, maravilha. E a like aí, como que tá? Melhorou da patinha? Tá melhor? PY2EXU, adiante. Ok, Paulo, positivo, hein? Tem dia que ela manca, tem dia que não manca, tem dia que eu dou de pirona para ela, tem dia que eu não dou.
Às vezes fico 3 dias sem dar, ela não manca. Quando eu dou, ela manca. Sei lá, O veterinário também é meio fraquinho por aqui, viu? Tá bom? O médico dela não é muito legal, não. Fraco. Mas tá bom. Deixa eu ir lá tomar meu café. Daqui a pouco eu volto, se você estiver por aí. Tá oscilando aqui os watts. Opa, acho que é mau contato na antena, hein? Tá aí, PY2EXU, PY2GMC. Vou tomar café. Ok. Agora não deu, agora foi direto. Mas quando eu faço, eu posso fazer isso, ó, só para ter uma ideia. Alô, agora tá. Alô. Olha lá, agora falhou. Ok, agora normal. Então tá aí. É uma chavinha aqui que o liga desliga aqui, tá meia boca já, né? Também essa mesinha tá na hora de pôr uma nova aqui, né? Já deu o que tinha que dar. Bom, fica à vontade, tá bom, Anivaldo? Um grande abraço e até logo mais. Quanto ao like aí, tudo de bom pra ela, hein? Faz um cafuné, fala, ó, foi o tio Paulo, hein? PY2EXU. Dá um au em código Morse. Você anota e me passa, hein, Nivaldo? PY2GMC adiante. Ok, positivo, hein? Você sabe que esse rádio que eu tô falando aqui é dela, né? Ela empresta pra mim o rádio, tá bom? A antena é dela, tá bom? Ela é dona de tudo por aqui, viu? Mas é isso aí. Tá ok? Ai. Mas tá bom. Deixa eu tomar meu café aqui. Um abraço pra você. Tudo de bom. Até mais, velho. Positivo. Vai lá, Nivaldo. Depois a gente conversa mais um dedinho, tá bom? Mais um dedinho de prosa, né? E lembrando, os amigos, está chegando um novo ponto de encontros. Vai ser na Zona Sul de São Paulo, ali na região de Santo Amaro, ok? Um novo point dos radioamadores. Será uma feirinha aos domingos, comes e bebes, e eletroca, né? Aquele esquema das feirinhas, tá bom? Vai ser bem legal. Logo eu passo o endereço. Estão ainda em fase de negociação, né? Um espaço da prefeitura, ok? E tem um colega negociando lá com o prefeito. Prefeito não, né? O pessoal lá que administra a região, né? Enfim. E logo aí, mais um ponto de encontro dos radioamadores. Então vai se preparando aí que teremos 3, hein? Ermelino Matarazzo, Pacaembu e um em Santa Amaro agora, hein? Logo, tá bom? Logo mais aí eu passo o endereço. E vamos lá. Oportunidade com um bom dia. Touchscreen capability, it works in conjunction with the touchscreen on the front of the radio. So without further ado, I'm going to now show you some of the features and functionality with that touchscreen. Okay, so here we're back on the main display of the radio. It's switched on at the moment, and what I would recommend when you get a new radio, regardless of the manufacturer or whatever, is always do a full factory reset first. What we're going to do here, we can do it again very similar to the 7300s. We can go menu, set, others, we've got a reset button, all reset, next, and yes. It's okay, and there we go. We can see the latest version of software up there. Talking of latest version of software, again, it's one of those things that I would recommend. Go to ICOM's website, or if you haven't got the latest, it's very easy to update on this. Basically, just load it to an SD card or via a USB cable. SD card plugs into just underneath in this little socket underneath here. You go through the menu items just like I did here and just do update firmware. On this, it takes probably getting on for about 2 or 3 minutes. On 7300, it was a lot quicker, about 15 seconds. Okay, so done that. This has got the latest firmware. This is how it starts up when you first switch the radio on, if it's been reset. And so I've been around the other controls with you already. We're going to probably go through a few more of those at some point in time. But let's have a look at what we've got on the display. On the left-hand side, we have some soft touch buttons. The first one at the top determines whether you're going onto a
antenna 1 or antenna 2. Okay, there's nothing connected to antenna 2 at the moment. We just have antenna 1. So we just switch it back to there. Again, we have the next button down is our preamp. It's by default preamp 1. Just touch it, preamp 2, or you can turn the preamp off totally. Okay, so leave it on preamp 1. Then again, you've got the attenuator. Okay, RF attenuator. You got off or 6 dBs or 12 dBs or 18 dBs, and we want it switched off. Then if you're on the lower frequency bands, sometimes, depending on time of day, things like that, depending on your background noise level, you can reduce that by sticking the IP plus on here. It's IPO on some of the ASU rigs and things like that. So you switch that on. It just reduces the background noise a little. Okay, and then of course you have the AGC. Currently it's set to slow. Sorry, it is now set to slow, fast or medium by default. Vox, if you want to use Vox, you can just touch that to turn it on, switch it off as you want. And same with compression. Currently it's off and set to wide. If you do that, it's on wide. If you press and hold it, you can set whether it's wide, mid or narrow. Okay, so we'll leave it on wide for now. Okay, so switch that off. So just return. Okay, so that's the basic setup, as I say, when you first switch the radio on. Now, one of the beautiful features about this radio is obviously, like the 7300, is the waterfall and spectrum scope. And to enable that, we go into the menu system. The menu options that you get here depend, or they change slightly depending on which mode you're operating in. So we're in SSB mode. This is what you will get. So we want the spectrum scope, so we just touch that and away you go. So we do have an antenna connected to this at the moment, but really the bands are pretty dead. Okay, so what other things do we have on here that you can see while we're talking about this? At the top of the display we can see which antenna we've selected. We have two meters here. Left hand one is the main, right hand one is sub. Okay, the main is the one that's highlighted at the moment. We're only using a single receiver. Okay, so we've got that on antenna 1. If I press 2, it comes up, the noise drops off, no antenna connected. So go back to antenna 1. Here we go. You can see your bandwidth. We're currently set to 2.4 kilohertz by default. If I press the filter, we can go down to 1.8 kilohertz, or we can go all the way up to 3 kilohertz. Now you can change, they're the default settings. If you press and hold the filter button, you'll see each of the filters that you can select. Down here you can change the bandwidth. If I touch that, we can go up to 3.6 kilohertz max on that. You can set the default, press and hold, that goes back down to 3 kilohertz. You can also set the shape, whether you want a sharp filter or whether you want soft. If you press and hold the filter shape, you can get a whole bunch of more options to play about with. For each mode, whether it's CW, SSB, and so on. SSB digital, the whole lot. So a whole bunch of stuff going on there. So that's shape set. I've got it set now back to default. So let's get rid of that. We can exit out of that, go back to our spectrum display. So we're currently set a bandwidth to 3 kilohertz, and we're on soft. So you can change the filter settings quite easily. We have a little clock here. It's currently set to 12:43, which is pretty close. That's UTC, that's GMT or Zulu time, whatever you want. You can have your own local time here and have the time set to UTC if you want it. Underneath this one, we have the meter setting. The meter is currently set to power output. We have the generic S meter going up and down as receive signal strength, but if I was to transmit power, if I was to speak into a microphone, you would see the output go up and down accordingly. We have the same set of functionality on this meter or on this meter as we do on both. It's when we select the sub
receiver, you'll see it in a minute when we put dual watch on or something like that. You'll see that you can change these independently. So we also, if you want to change the meter setting, I say meter's currently set to power output. If you touch the meter, now we can monitor the SWR. I touch it again, we have ALC. Touch it again, we have compression, drain voltage of the FETs, and drain current of the FETs as well. So you can monitor all that, and then back to power output. There's a little TX indicator illuminated here. If I was to transmit, we can see it illuminate. Okay, unless if you go out of band, it's again like the 7300, it goes into a dotted outline to say that you can't transmit. And then we have here your mode of operation. So you can touch the mode, and then you have the SSB, CW, RTTY, PSK, AM, FM, and data modes. Okay, you can select those as you so desire. Changing the frequency can be done in two ways. One is just touch the screen and you get a little numeric band keypad come up. You notice we don't have again 5 megs on here. You would have to touch the let's say 25 and enter, and then we can go to 5 meg band. Ok. Pode falar, Roberto. PY2EXU Romeo Bravo Delta, adiante. Beleza, Paulo. Acabei voltando aqui, viu? Aí o Edson lá de Mauá mandou um abraço aí pra você, tá bom? PY2 Yankee Whisky Yankee Whisky Romeo. Eu ia falar tango. Tá bom, Paulo? Mandou um abraço aí pra você, viu? Rapaz. Mas tá um calorzão, hein? Um cafezinho. Tá. A gente não para aqui, viu, Paulo? Era 5h30, já estava acordado aqui. Ontem eu comecei trabalhando às 6 horas da manhã e fui parar 10 horas da noite, Paulo. Acho que ontem eu trabalhei pelo mês inteiro, viu? Pelo amor de Deus, o negócio não terminava as coisas, viu? Se falar, viu? Fui deitado. Ontem não liguei a rádio pra nada. Porque resolvi uma coisa, tinha outra. Resolvia outra, aparecia outra. Nossa Senhora. O negócio foi das 6 da manhã às 10 às 22. E tudo no pique, porque sabe como é que é, né? Você começa a fazer, não tem que terminar. Então eu até brinquei com a minha esposa. Pô, já trabalhei pelo mês inteiro, viu? Tô louco. Não, Paulo, não é fácil não, viu? PY2 Romeo Bravo Delta, PY2EXU Paulo. Ok. PY2 Romeo Bravo Delta, Roberto. O Edson estava com a gente agora há pouco. Só que ele estava pela internet. PY2 Yankee Whisky Romeo, né? É isso aí, grande Edson. Edson Nage, né? É isso aí. O nome dele aqui, ó. Edson Nage, PY2 Yankee Whisky Romeo. Então tá aí, mas obrigado aí pela ponte e pelo abraço lá do amigo. Quanto à batente, é verdade, né? Tem dias que está mais apertado. Eu mantenho aquele esquema, né? Sempre, quando tem alguma coisa ali mais longe, que a gente sabe que vem chuva à tarde, eu vou cedinho, resolvo e volto. Aquela prática que eu dificilmente fico parado aí em bolsão de chuva, alagamentos. Mas pertinho para o batente não tem isso, né? Para ir voltar para o batente, a não ser ali no Baixadão, quando você desce do shopping Interlagos, né, e começa a subir ali para o Jardim Marajoara, né, do lado esquerdo. Quem vem, né, de Interlagos sentido aeroporto, né, quando você sai do shopping Interlagos, né, você vai descendo. Né, quando chegar lá embaixo, na bacia mesmo, ali quando tem muita chuva, às vezes alaga, ok? Aí você começa a subir, né, à esquerda vai estar o Jardim Marajoara, Chácara Flora, depois Chácara Monte Alegre, mais para frente Brooklyn, né? Enfim. Mas ali é um buraco, né? Desceu ali do Shopping Interlagos. E quando vai subir ali para o Jardim Marajoara, ali
Se chove muito, vira uma piscina também. Mas como a chuva normalmente é depois do almoço, né, final de tarde aí eu já pego livre. Ou já estou em casa, né? Dependendo do horário da chuva, já estou em casa, ok? Então tá aí. PY2 Romeo Bravo Delta, adiante. Ok, Paulo. Ah, com chuva eu tô fora, hein, Paulo? Eu também faço isso, viu? Eu evito ficar no meio dos caminhos aí com esse chuvão doido aí, viu? Eu só passei uma vez uma situação meio complicada, porque de repente a água subiu, né? Eu estava num lugar que eu falei, vou sair daqui, né? E aí eu subi, só consegui sair fora ali, subi para um quarteirão mais alto, né? Acima do nível daquela via que eu estava e acabou, viu? Mas foi um perrengue, como diz, rapidinho, viu? Porque eu já pensei rápido e já fiz e saí fora. Mas depois disso, nunca mais, viu? Nunca mais. Porque você passa aquele susto, além de, não estamos nem considerando aí todo o prejuízo, embora que eu não tive, mas as pessoas acabam tendo, né? E água é um negócio que é rápido, muito rápido, né? Quando você dá conta, já não dá mais para você sair. Eu acho que os fabricantes de carro, viu, Paulo, eles têm que começar a pensar numa outra alternativa. Começar a colocar o escapamento para cima, em vez de ele ficar embaixo do carro, colocar ele mais na lateral para cima, porque aí o escapamento não entra água, né? Não afoga o carro. Ou pensar num carro anfíbio, hein, ô louco, tá bom? Porque aí você não. Porque aqui em São Paulo tem que pensar dessa maneira, né? Você tem que ter duas opções de carro, para andar na água e andar no asfalto. O que você acha, Paulo? PY2 Romeo Bravo Delta, PY2EXU, Paulo. Positivo. PY2 Romeo Bravo Delta, Roberto. Mais alguém? Ok. Ninguém adentrou, então a gente prossegue. E eu vi uma enchente, não foi aqui no Brasil, né? Na internet, acho que foi nos Estados Unidos. Também uma chuva muito forte. Um carro Tesla estava com água até o vidro, Roberto. Impressionante. Qualquer carro com motor a explosão teria parado, né? Entrava água ali no filtro de ar, no motor, né? Para tudo, né? E o Tesla ali elétrico, né? Quando a gente fala Tesla, já sabe que é elétrico. Mas o carrinho elétrico ali da Tesla, com água até o vidro, ele passou, hein? O pessoal não acreditou, ok? O pessoal não acreditou, né? Agora, depois que ele para, é bom fazer uma manutenção, porque baterias, eletricidade não gosta muito de água, né? E provavelmente deve ter entrado água lá nas baterias, talvez não nos terminais, né? Que ele é muito bem feito, muito bem isolado, mas se eu fosse o dono lá do carro, com certeza ia levar numa concessionária para dar uma olhada. Falei, ó, entrei na água ali até o vidro, o carro não parou, tudo bem, mas dá uma geral aí, né? Vê aí as baterias, se não entrou água ali, né? Até para evitar ali uma oxidação, ou até um curto mesmo, né? Mas o carrinho Tesla ali, nossa, saiu muito, muito bem. Nenhum carro, nada passando ali, ele passou batido. O cara é doido também, né? Um Tesla no meio da água, tem que ser meio doido, né? Mas passou, né? Passou e viralizou, né? Jogou na internet, no YouTube. Tá todo mundo vendo lá o tal do Tesla anfíbio, hein? PY2 Romeo Bravo Delta, adiante. Parece que alguém falou aí. Paulo, parece que alguém chamou aí. Eu escutei muito baixinho aqui. Ok. Mais alguém na frequência? Aqui ninguém, Roberto. Pode prosseguir. Ah, beleza, Paulo. Então tá bom. Não, Paulo, independente
ser Tesla, ser um Volvo, meu, o cara entra na água aí e dependendo, já aconteceu aqui, né? Da água praticamente cobriu o carro, o capô do carro. Nossa, é doido, o teto do carro. Pelo amor de Deus, viu? É uma coisa que não dá nem para pensar, viu? Para acontecer um negócio desse. Terrível. Prejuízo que, nossa senhora, complicado. Tá bom, Paulo? Mas os caras podiam pensar, né? Porque, apesar que eu estava comentando isso com a minha esposa, viu, Paulo? É lógico que num carro sedã, então você colocar um escapamento ali do lado não vai ficar muito bonito, né? Tá bom? Eu poderia até ficar meio diferente se viesse por dentro da lataria ali e saísse ali no para-choque ali subindo um pouquinho, né? Um pouco mais acima ali. Porque ele fica embaixo, praticamente embaixo da traseira do carro. Então aí não ficaria tão feio. É lógico que no Jeep fica mais bonito, que você joga ali na lateral, na dianteira ali, na lateral esquerda ou direita, fica até bonito. Eu acho que isso já ajudava bastante, né? Porque muitas vezes acontece do camarada não colocar ali uma primeira para o carro realmente, né, não morrer, e aí ainda o escapamento embaixo afoga lá, e aí não tem jeito, né, Paulo? Aí não tem jeito, aí o camarada tem que, além de ter que descer do carro e no meio da água ali, ainda vai perder o carro. É complicado esse negócio, seu Paulo. Tá bom? Negócio terrível. E eu faço os cálculos aqui só para quando eu estou de carro, para não pegar essa chuva aí, viu? Ontem eu peguei, mas eu já estava resolvendo uma situação próxima, então, mas eu já estava até a pé, né? Peguei só uma chuvisquinha de leve ali, eu estava a pé, tudo bem, sem problema, não estava nem com guarda-chuva, não vou levar guarda-chuva não, mas na hora que eu botei, peguei um chuvisco bem fininho ali, mas beleza, até aí sem problema. Mas tô fora, viu, Paulo? Tô fora. Então, essa época aqui, assim, até 2 horas dá pra fazer tudo. Depois disso, é melhor você ficar quieto, hein? Só que ontem fugi um pouco da regra, né? Porque a gente tem coisa pra fazer. Bom, eu fiquei depois interno aqui até 10 horas da noite, trabalhando. Né? Para poder, como a gente ficou um tempo maior fora, resolvendo, quando voltamos interno, aí teve serviço até as 10, viu? Até as 22 horas, mas tá bom. Fui dormir hiper cansado, mas também dormi a noite toda direto, viu? Na mão, Paulo. P2 Romeu Bravo Delta, PY2EXU, Paulo. Ok. P2 Romeu Bravo Delta, Roberto. 8 horas 11 minutos. Às vezes quando tem uma puxada assim o dia inteiro, você toma uma ducha, janta, e a hora que você está vendo televisão na sala, você já começa a pescar, né? Já percebe que o sono já está batendo às portas. Cair na cama e dormir, né? E é um sono pesado, né? Você dorme que nem sabe que dormiu, né? Só acorda no dia seguinte mesmo. Mas é bom. Ia te perguntar do litoral, né? Porque agora vem um carnaval, né, Roberto? Logo aí, carnaval. Falei, bom, se o Roberto tiver que descer, vai ser nesse intervalo, né? Entre final de ano, férias e antes do carnaval, né? Porque é outra bagunça, né? Carnaval, todo mundo quer saber de praia, né, Roberto? Não importa que praia aí do Brasil, mas todo mundo vai para a água, né? Então falei, bom, acho que agora ele vai ter um intervalo aí para dar uma descida lá na praia, né, Roberto? Pelo 2 Romeo Bravo Delta, adiante. Ok, Paulo. Olha, Paulo, eu não sei se no carnaval a gente vai, né? A gente optou por esse mês não ir, né? Porque eu tenho dito assim, os caras têm 30 dias para se divertir lá, eu tenho 11 meses. Porque a gente vai toda quarta-feira, né? A gente está até pretendendo desenvolver um trabalho aqui de segunda e terça, embora que eu levo o computador, se surgir alguma coisa a gente ainda resolve lá.
Aliás, levo não, lá já tem um. Mas então eu tenho mais tempo. Esse mês aqui deixa para ele se divertindo, porque é mais movimento, né, Paulo? Não dá, né, meu? Seja tanto na praia ou ali na ciclovia, ali você fica com aquele puta movimento de gente e a gente não gosta. Então nós resolvemos esse mês não ir. Agora em fevereiro, a partir de fevereiro a gente vai, mas eu não sei se a gente vai no carnaval. Eu fui umas 2 vezes no carnaval pra lá, mas eu não fico na minha lá, né, Paulo? Tem uma sacada de frente lá pra praia, o mar, como diz outro, então eu fico respeitando com o carnaval lá na rua, né? Que também não deixa de ser um baita do movimento. Então ainda não sabemos se vamos, viu, Paulo, nesse carnaval. Sabemos que vamos em fevereiro para lá, né? Eu vou começar a voltar. Se o pessoal for, só vai no carnaval mesmo. E depois o pessoal já fica bem mais tranquilo lá o lugar, né? Fica mais sossegado. Porque senão não dá, né, Paulo? Não dá, fica tudo complicado, né, rapaz? Você vai ali pegar um pão, uma fila, vai ali não sei onde, uma fila. Pelo amor de Deus. Então, eu gosto de ir lá quando tá sossegado, né? O prédio tá sossegado, só tem meia dúzia de pessoas lá, e aí é legal, né, meu? Aí eu tô pensando em levar bike, porque eu já tô com os bikes aqui que coloca ali no engate do carro ali. E vai de boa, né? Aí para andar lá é uma beleza. Então não sei, mas o carnaval não sei não. Mas também não estou ali preocupado com o carnaval, hein? Tá bom? E depois do carnaval você vai ver a Covid aí, como é que vai aumentar. Tá certo? Que o pessoal brinca muito, né? O pessoal esquece das coisas, viu, Paulo? Pensa que tá tudo maravilhoso. E veja lá na China quantos estão morrendo ainda da Covid. Viu? Quantos vão morrer, a previsão que eles fizeram lá. Então, aqui não vai ser muito diferente, embora que o foco, eles mudaram o foco dessa situação, e as pessoas pensam que está tudo maravilhoso, e o bicho ainda está pegando, Paulo. PY2, Romeu Bravo Delta, PY2EXU, Paulo. Ok. PY2, Romeu Bravo Delta, Roberto. 8h15. Mais alguém? Ok. Ninguém adentrou, então a gente segue. Quanto a litoral positivo, essa desce de quarta-feira, né? Mas para passar um tempinho ali, fora de temporada é melhor, né? Aquela muvuca, um monte de gente, bagunça, e o pessoal com som alto ali na orla, né? No calçadão, ixi, e latinha de cerveja, e uma meia dúzia de fogo, né, Roberto? E falando alto, gritando, e briga, né? É complicado. Nunca gostei disso também. Acho que tem que respeitar, né? Vai pro litoral, respeita os moradores de lá, né, Roberto? Fica na praia o dia inteiro, né? Fica lá tomando cerveja no calçadão até 10 horas, meia-noite, pô, mas passou de um certo horário, né? Mantém silêncio que o pessoal quer dormir, né? Mas na praia, a polícia não dá muita folga, não. Parece que no litoral ali, São Vicente, Santos, Guarujá, várias praias do litoral paulista, eles estão com uma condição de multa, né? Quando o cara é chamado a atenção uma vez, não, né? Mas se chamarem a polícia novamente, e a polícia voltar e for a mesma pessoa, né? Parece que tem multa, eles guincham o carro, o negócio tá bravo lá no litoral, hein? Mas tem que respeitar, né, Roberto? Ele sai da casa dele, vai com a família, né? Ou às vezes só a rapaziada mesmo, né? E bebe a noite inteira, e arranja encrenca, e som no último volume, né? E tem gente dormindo, né? Ou pelo menos querendo dormir, né, Roberto? Casais ali com criança, né? Enfim. É complicado, né? É o desrespeito, né? Se respeitar, tá bom, mas acho que a polícia age certo, né? Essas medidas que as prefeituras tomam são bem-vindas, né? A polícia já avisa, ó. Se tornar é ligar. Eu voltar aqui, o carro é apreendido
e vai ter uma multa. Pelo menos Santos, Litoral, Guarujá estão com essa medida aí. Funciona, hein? Pessoal, desliga o som, fica tudo pianinho, viu, Roberto? Ninguém faz mais bagunça. E quanto ao Covid, é verdade, né? Tá aí, não acabou, né? Ainda não acabou. E as vacinas também, né? Vacina a escolher, né? Tem várias opções aí no mercado. Vamos ver o que vai dar isso, né? E lá na China, né? Onde que surgiu o problema, da onde saíram as vacinas também, né? E onde o foco está mais perigoso. Bom, mais alguém na frequência? PY2 Romeo Bravo Delta, adiante. Ok, Paulo. Paulo, o pessoal, como é que se diz? O pessoal passa dos limites, né, rapaz? O pessoal pensa nele, né, Paulo? Não quer bagunçar, quer fazer barulho, só que agora o pessoal lá tá bem tão enérgico, né? Não tem mais aquele negócio de barulho, depois das 10 horas. Tolera ali até umas 23 horas, depois não tem mais não, tá bom? Então eu acho que... Mas as pessoas passam dos limites mesmo, né? Porque o pessoal vai estar lá só para fazer bagunça e beber, como diz o outro, né, Paulo? Esse que é o grande detalhe. E comer, beber e fazer barulho. E aí não tem jeito, né, Paulo? Então, eu como estou lá no 16º andar, eu não estou nem aí, viu? Pra mim não incomoda nada. Mas tem gente que acaba estando em andares muito baixos, acaba aqui incomodando, evidentemente acaba incomodando, né? Só que lá o pessoal tá... não dá moleza, não. Acabou aquele negócio. O camarada chega ali com o carro com 10, 20 pessoas dentro do carro, com fazer aquela farofa ali, não tem mais esse negócio não, viu, Paulo? E aí liga o som do carro, então ele fica ali já encostado pro carro, naquele recuo, comendo, fazendo aquele barulho, já não tem mais isso aí não. Isso aí já acabou. Já há muito tempo que acabou isso aí. Então, devagarzinho os caras vão colocando ordem nas coisas, né? E vai ficando bacana e não tem mais tanta sujeira como tinha antigamente. Embora que ainda o pessoal faz muita sujeira. O pessoal também é relaxado, viu, Paulo? Eu acho assim, você vai ficar ali 4, 5 horas na praia, leva uma sacolinha para você recolher todas as suas coisas, né? O pessoal não, o pessoal suja tudo, larga de qualquer jeito. As pessoas também não têm educação, né, Paulo? Porque isso aí é educação, né, rapaz? Isso daí é uma questão de educação. Então fica difícil, né, Paulo? Porque todo mundo pensa assim. Depois eles vêm, os caras limpam. É igual aqui. Joga na rua, depois o pessoal vem e varre. Mas não pode pensar assim, né, Paulo? Eu acho que cada um tem que fazer um pouquinho, porque o governo faz a parte dele, mas todo mundo faz um pouquinho e fica bom para todos. Mas muita gente não pensa assim. E a gente observa até que tem gente que não gosta de colocar o lixo na porta dele e vai lá e coloca na porta do outro, na cesta do outro. É terrível, Paulo. Terrível o negócio. Educação é fundamental, viu? Cultura, isso é cultura, né, Paulo? Pessoal, difícil, viu? O povo é difícil, Paulo. PY2 Romeo Bravo Delta, PY2EXU, Paulo. Ok. PY2 Romeo Bravo Delta, Roberto. Mais alguém? PY2 Romeo Charlie Oscar. Opa, chegou mais um grande amigo. Reinaldo Prats. Já te passo, hein, Reinaldo? Aguenta aí. É verdade, tem vários itens, né, Roberto? Que às vezes o cara arranja encrenca de graça com o vizinho, né? O negócio do lixo é verdade, é outro item que arranja encrenca mais de metro. E não é só no litoral, né? Isso aqui em São Paulo também, né, Roberto? Complicado. O cara atravessa a rua, né, para pôr o lixo lá do outro lado, no vizinho da frente. Aí ele põe lá no vizinho da frente, o vizinho espera uns 10 minutos, pega o lixo, leva para o lado dele. Que dureza, hein? Leva sujeira para o vizinho, na porta dele não, né? Aquele que varre e deixa no vizinho, né, Roberto? Também, né? Pô, recolhe, ele joga num saquinho, né?
É complicado, né? O ser humano é complicado, né, Reinaldo? Muito bom dia, grande abraço. PY2EXU, Romeo Charlie Oscar, tudo de bom, adiante. Bom dia, senhores que estão presentes aí. Entrei agora, liguei agora. Escutei o Robertinho falando aí, né? Romeu Bravo Delta. Bom dia, eu sou o Roberto. Os demais que estão aí, não foi anotado. Desculpe pela tosse. Um bom dia a todos. Acontece, né? Acontece aí do cidadão atravessar a rua um pouco na tua calçada. Para não dar muito trabalho pro o cidadão que está coletando o lixo, né? Para ele atravessar a rua, então ele quer diminuir o trabalho do que faz a coleta, né? Aí põe pro teu lado. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não fico mais nem esquentando mais a cabeça, viu? Fica lá, você quer jogar lixo? Joga, você vai pisar quando você passar, você vai pisar no lixo. Você vai pisar no lixo. Azar é seu. Você espera os caras varrer a rua aí. Vem uma vez cada ano para limpar, uma vez por ano. Quando na época do imposto, do IPTU, aí eles vêm aí para varrer a rua. Deixa correr. O mato está crescendo. O mato está crescendo. Adianta. O caminhão passa em cima da tua calçada, arrebenta toda a calçada. Aí cresce mato, o mato está crescendo. Por quê? O cara quebrou todo o cimentado do passeio, né? Mas é caminhão muito grande, não dá para esterçar aí na rua, né? Uma série de problemas que você vai deixando passar e você for esquentar com tudo, aí eu vou te falar, viu? Deixa aí. O mato está crescendo, precisa agora terminar a época da chuva para poder você cortar o mato, né? Se você corta ele cresce novamente rapidamente. Mas é isso aí. Estamos aqui. Era para ter levantado mais cedo aqui. Eu falei, não sei até que hora que vai o Paulo hoje. Não sei ainda se ele tá de férias ainda, né? Vamos até o Paulo lá. Mas prossiga aí, Paulo. Deve ter muita gente aí ansioso para cumprimentá-lo. Prossiga. PY2, Romeo Charlie Oscar, PY2EXU. Prossegue. Positivo. PY2, Romeo Charlie Oscar, Reinaldo Prats. Dá muita encrenca em prédio também, meu Reinaldo. Em prédio, nossa. E todo mundo reclama, né? Quando tem reunião ali, um reclama da criançada, tudo, né? De tudo se reclama em prédio. Bom, Roberto sabe disso. Roberto morou aí em prédio há muito tempo. E mora ainda, né? Mora em prédio. Foi síndico aí várias vezes, enfim. Tudo é motivo de briga, né, Roberto? O cachorrinho, às vezes o cachorro não faz nada, né? O cachorro tá ali, num cantinho ali, alguém reclama. Ou criança correndo, uma bola que bateu no carro, vixe, som, que mais? Ixi, tudo, né? Em prédio, todo mundo implica com tudo. Né? Depois o síndico que não pinta o prédio, e a cor do saco de lixo não é bonito, né? Não, tem que comprar um saco de lixo amarelo, não, o vermelho é melhor, não, o preto é melhor. Tudo o pessoal mete o bico e reclama, né, Roberto? E ser humano é fogo, viu, Reinaldo? Ser humano é complicado. PY2, Romeo Bravo Delta, adiante. Maravilha, Paulo. Tá aí. Ô, Reinaldo, bom dia, aquele abraço, viu? Ótima terça-feira aí. Não, Paulo, é complicado porque o ser humano é difícil, né, Antônio? O ser humano é muito difícil, né? E pra você precisa conversar. Eu penso assim, viu, Reinaldo?
tinha um pessoal aqui que tinha o hábito de colocar o lixo fora do dia. Mas não é que ele colocava o lixo fora do dia na porta dele. Porque esse que eu entendi. Aí é que é interessante, né? Ele ia colocar o lixo lá na porta, lá no outro lado, no outro lado não, na porta do outro lado, vamos dizer. Né? Ele não colocava na porta dele. Se ele coloca o lixo fora do dia, mas na porta dele, o problema dele. Mas ele coloca na porta do outro. Então, aí o que eu resolvi fazer? Fui conversar com cada um. Falei, olha, por enquanto eu estou conversando com vocês. Para que vocês façam a parte de vocês aqui. Né? Agora depois a conversa é outra. Então, por enquanto nós estamos conversando para ter o lixo. Você pode colocar depois do almoço, no dia quando você vai passar. Passa a noite, você coloca depois do almoço. Né? Ou no final da tarde. Não um dia antes, 2 dias antes. Então tivemos uma conversa aqui com pelo menos com meia dúzia. E aí endireitaram, viu, Reinaldo? O pessoal resolveu tomar uma atitude. Porque eu falei, ó, a gente conversa no sentido de deixar a rua bacana, tudo limpinho, bonito, não é bacana assim? Porque aqui tem varredor toda semana, viu, Reinaldo? E 3 vezes por semana. Então o que acontece? Eu falei, olha, fica tudo bonito, fica tudo bacana, limpinho, não é legal? Ah, é bacana. Então vamos pôr ordem na coisa aí. Um dia desses aí, abriu um pet shop aqui perto, né, Paulo? Aí o cara tirou um monte de caixa, um monte de coisa e pôs na porta dele. Aí o filho dele, muito esperto, foi lá e pôs lá na árvore. Tudo aquelas caixas, né, isopor, um monte de coisa. Eu falei, puxa vida, mas esse cara... E ele chegou outro dia, eu falei, vou ter que ir lá falar com o camarada, né? Aí fui lá, solicitei o proprietário, veio ele, falei, ó, seu filho pegou as caixas daqui, levou, colocou lá na árvore, tá vendo lá? São todas. Então eu vou pedir para o senhor ir lá, tirar tudo e trazer aqui para o seu comércio, e no dia que estiver passando o reciclado, o senhor coloca, no dia da coleta de lixo, o senhor coloca, tá certo? Assim, mas não adianta o senhor colocar as caixas tudo desse jeito assim, que na coleta eles não pegam. O senhor tem que cortar, rasgar as caixas e pôr tudo dentro de um saco direitinho. O cara foi lá, pegou todas as caixas, viu, Paulo? Agradeceu, pegou todas as caixas, levou para dentro do comércio dele e depois ele colocou corretamente no dia de forma correta. Então tem que conversar, né, Paulo? Só que ele deu um puta de um azar que eu vi, né? Eu, como trabalho aqui interno e tenho um monitor para mim aqui, olhar todo mundo, olhar a rua aí com o que está acontecendo, e aí ficou fácil de pegar o camarada, tá bom? Mas uma simples conversa resolveu tudo. Paulo, eu preciso dar uma paradinha aqui, tá bom? Então, Reinaldo, conversando se entende, viu? É lógico que vai conversar de uma forma, né, bacana ali, sem agressão, sem nada, sem xingatório, como diz o outro, só pedindo pro camarada a colaboração dele. E aí ficou tudo uma beleza, viu, Paulo? A rua ficou bonita, ficou limpa, ninguém mais faz bagunça nenhuma. E a gente agradece. PY2EXU, Romeu Bravo Delta, Roberto, PY2EXU, Paulo. Ok. PY2EXU, Romeu Bravo Delta, Roberto. É isso aí, no diálogo, né, Roberto? Eu já fui síndico 2 vezes, eu não, sincero, não tenho mais paciência com o ser humano, hein, Roberto? Hoje eu pago 100 mil por mês. Não, obrigado, hein, arranja outro. Já que tem um síndico profissional agora, né, Roberto? As administradoras têm, né, um síndico ali que faz as reuniões, né, recebe as reclamações de cachorro, de bola, de criança, de carro mal estacionado, né? Muita reclamação. O cara tem a vaga dele, ô Reinaldo, o cara para torto, né? A ponta do carro na vaga do vizinho da direita e a traseira do carro no outro vizinho, né? Então, tem coisa que é o fim da picada, né, Roberto? Aí ele chega lá, o carro dele vai estar arriscado, né? Ele reclama com um papa, né, Roberto? E o pessoal não perdoa, né? Risca mesmo, né? Já risca sem fazer nada, né, Roberto? Sem fazer nada, já aparece carro novinho riscado. Né? Imagina o cara parando torto lá na vaga dele, né? Então, é complicado, né? O ser humano é jogo duro. Fica à vontade, tá bom, Roberto?
Vai lá e grande abraço. Fala, Reinaldo Prats. Adiante. São coisas aí que não precisa ser apartamento, não. Mesmo residência, né? Acontece muita coisa. O vizinho põe um aparelho no carro dele, aparelho de som, e quer pôr música alta, né? Coloca lá na parte de trás, geralmente, do carro, né? No porta-mala, põe lá aquelas caixas grandes, sai um áudio aí que parece discoteca, né, rapaz? Aí você vai falar com a pessoa não... Pra abaixar o som um pouco, né? A pessoa não olha nem pra tua cara, rapaz. Vou te falar uma coisa. Eu já tive problemas aqui. Problemas que, se fosse para levar ferro a fogo, e já tinha matado pelo menos uns dois pais de família, né? Já é pai de família, né? Tem mulher, tem as crianças, né? Quer dizer, na época, falei pro Flávio, o cara não olha pra minha cara, né? Eu do muro, de dentro de casa do muro, falando pra pessoa, dá pra baixar um pouco aí e tal. Aí o cara não deu nem tchum, eu peguei, tinha umas bombas bem fortes, soltei umas bombas, umas 2 bombas. Era época de São João, uma coisa assim. Soltei, o cara falou, solta novamente aí, que não sei. Começou a jogar pedra. O cara tá meio bêbado, né? Ainda bem que eu tenho uma tela de alambrado aqui no muro. Acima do muro tem uma tela de alambrado, né? Aí o cara tá chocado, um falando pro outro, atira na antena dele lá. Passei a mão no ferro aqui. Falei, eu vou ter que atirar nos dois, né? Vou ter que atirar nos dois. Aqui tem uma visibilidade, a rua tá mais baixa, né? Tá bem mais baixa, eu tô mais alto, uns 2 metros. Atiro num e queimo o outro aí, fácil, né, rapaz? Aí eu fiquei pensando, eu vou matar os 2 filhos da mãe. Vai me dar problema. Os caras, essas crianças vão ficar sem pai. Rapaz, aí chamei a polícia aí. Sei que passaram aí, também não resolveu nada. Tem hora que, se você for fazer mesmo, rapaz, o que tem que fazer devido a pessoa instigar e ainda... É tudo bebida, né, meu? O cara fica bebendo, uma latinha, bebe outra. E os dois moravam na mesma casa aí. Um no fundo, o outro morava na frente. Uma casa alugada. Não era nem deles, é casa alugada. Pessoal aí deve ser do norte, né, meu? Pessoal do norte. Gosta de colocar música nordestina, bem alto, né? Aí teve uma encrenca aí com o vizinho do lado. Pô, vocês não respeitam ninguém. Aí foi uma vizinha lá. Meu pai tá doente aqui, vocês estão colocando o som alto aqui que não há nem condições. E vocês não respeitam nada. E soltou a boca mesmo. Aí o cara parou de colocar música aí. Mas eu vou te falar uma coisa, viu? Tanta coisa que... Ontem o moleque tá chutando bola no muro, né? No meu muro aqui. E vai daqui, vai lá, pumba! Eu fui lá e falei, ô garoto, onde é que você mora? Ah, mora ali. É garoto novo, porque
deve ter vindo passar aí uns dias aí na casa dos familiares. Aí. Falei, ó, você não chuta a bola na parede? Que aí é o reboque cai, porque não está muito forte o reboque, você vai bater e cai. Tá? Não chuta a bola na parede, por favor, tá? A gente pede, né? Uns crianças, né? Seus 7 anos, 8 anos. A gente fala, vê se eles concordam, né? E assim, Paulo, a gente é problemático, vizinho do lado se queixa, você vai pôr um negócio aqui dentro da tua casa, um forno, um fogão a lenha, por exemplo. Eu tive que levantar o chaminé aqui, que diz que lá ia fumaça lá. Tá certo, tudo bem, tem direito a... O que você não quer para você, você não quer para os outros. Aí levantei o chaminé, 17 metros de altura o chaminé. Para a fumaça ir embora para... Vamos tentar com educação, tentar, não, pode ficar a senhora, eu vou tomar providência, tudo bem, sem problema nenhum. Mas é educação, sabe? Fui fazer um serviço aqui de pedreiro aqui que estava vazando água na casa do meu filho aí, né? No mesmo terreno. E pedreiro faz barulho, né? Tem que cortar laje para fazer uma viga por debaixo. Às vezes se queixar que ela não conseguia dormir de manhã cedo, né? Que ela não conseguia dormir. Falei, senhora, o pedreiro tem que fazer o serviço aí. Ele começa às 7 horas, mas eu vou pedir para ele começar às 9 horas, tá bom? Não, manda começar meio-dia. Eu falei, não tem condição. O pedreiro começar meio-dia. Aí ele vai ganhar o quê? Vai daqui, vai de lá. Chamou a polícia para vir aqui. E ela falou assim, eu vou chamar um nóia aí para dar um jeito. Quer dizer, tá ameaçando, né? Aí chamou a polícia veio aí. Eu falei, nós estamos fazendo um serviço aqui que tá chovendo dentro de casa, que a laje pré é fraca, então tem que fazer uma viga por debaixo para reforçar e fazer uma impermeabilização em cima. Expliquei lá pro policial, né? E falei pro cara aí, que o cara veio junto, né? Eu falei, ó, você fala pra tua mulher, você fala pra ela, se acontecer alguma coisa aqui, ela querer mandar alguém fazer mal pra gente aqui, você e a tua mulher vai pro saco, vocês dois vão. Você e a tua mulher. Eu falei na frente do policial, você pode estar certo disso daí. Se acontecer, você pode estar certo que eu vou lá apagar você e a tua mulher. Vou pôr dentro de um saco, porque quando o cara mora tem que pôr naquele saco, né? Ele ficou tremendo todo. Rapaz, cada coisa, viu, Paulo, que você fala, eu não acredito num negócio desse. Mas acontece, viu, Paulo? Pessoa ranhenta. Mas prossiga que eu já falei demais. Ok. PY2 Romeo Charlie Oscar, Reinaldo Prats. Mais alguém? Então a gente prossegue. Não, tem gente que é chata, né, Reinaldo? Se você começa a bater às 8 horas, não tem problema, né? Vai começar às 5 da manhã, tudo bem, tá dormindo. 6, 7, tá bom, respeita, né? Mas você já tinha falado que ia começar às 9, poxa, tá dando uma horinha de lambuja pra mulher, né? Porque 8 horas você pode começar a bater, né? E até umas 18 horas, 19 horas você finaliza o serviço, acabou, né? Quem faz reforma aqui do lado, né, vizinho, é esse esquema, né? Começa às 8 horas em ponto, Reinaldo. Vai trocar um piso, né, quebrar uma parede, pô, o pessoal chega cedo, né? O pedreiro quer fazer o dia render, né? Vai começar a quebrar meio-dia, só essa mulher que quer isso, né? Só na cabeça dela, né, Reinaldo? Essa abobrinha, né? Não, é 8 horas, né? 8 horas você começa a fazer barulho, acabou, né? Se tá dormindo, se tá acordado, o problema dele, né? Agora, se começasse muito cedo, aí tudo bem, né?
Vai até 10 da noite, 11 horas martelando, né? Sabe que tem gente que vai dormir cedo, né? Então, das 8 da manhã até umas 18, estourando umas 19 horas, tá no horário, né? E a polícia sabe disso, né? Porque eles são chamados aí, né, todo dia por conta de vizinho barulhento. É som, é uma reforma, né? E eles falam isso. Ó, das 8 horas em diante, a senhora vai ter que aguentar, né? O exemplo da fumaça, né, Reinaldo? Você faz um churrasquinho aí, né? Não são todos os dias, né? É um domingo no mês, né, Reinaldo? Você não faz também todo domingo um churrasco. Mas a mulher é chata, né? Se o vizinho faz um churrasco, acabou, né? Vem a fumaça para cá, né? Você segura a onda, né? Fecha uma janela, né? Uma sujeirinha ali da churrasqueira, né, Reinaldo? E acabou, né? Passa lá umas 2, 3 horas, acaba o churrasco e maravilha, né? E um dia você faz também, né? O aniversário, né, Reinaldo? Um dia que o Daniel, a Paulo, faz aniversário, né? Vem lá uns amigos e tal, e fica até tarde conversando, né? E vai tocar campainha, né, pra gente parar a festa porque querem dormir. Então você segura a onda, né? Um dia ele faz o aniversário, um dia o vizinho faz aniversário, uma vez por ano, né, Reinaldo? É o que você falou, né? Gente ranheta, gente chata, né? Gente cri-cri, né, Reinaldo? PY2, Romeo, Charlie Oscar, adiante. Mas a gente tratando com educação. E eu falando para a mulher, tenha paciência. Tá caindo água lá, chove no quarto, chove na cozinha, chove em tudo. E ele não, meu filho não tinha condições de estar fazendo. Aí eu dei um jeito, aí vendi até o rádio que eu tinha aqui, vendi para poder comprar material, tudo, e explicando para ela e tudo. Tenha paciência. Primeiro, quando eles vieram para cá e tal, e vai daqui, vai de lá, tudo, ainda convidaram para mim ir lá almoçar, não sei o quê, aquele negócio todo. E até ele fez. Porque a casa aquela que o cara comprou tem 3 metros, é um terreno que fizeram uma bobagem no terreno. O cara fez uma casa embaixo e deixou só um corredor aí de uns 3 metros, nem isso, 3 metros. E a casa no fundo, que é com o corredor e a casa no fundo. E aí o cara foi fazer a calçada, falou que queria pôr pedra na calçada. Eu falei, então eu ponho um pedacinho para ficar ornando com a tua calçada. Aí compramos, pagamos, comprei a pedra também. E foi indo e aconteceu, mas tudo na educação, tenha paciência, não xinguei, não maltratei, só pedi um pouco de paciência, tenha paciência. Quando foi do chaminé, falei, está prejudicando a senhora, eu vou providenciar de levantar isso aqui. Aí chamei uma firma lá que faz lá o chaminé, né? Isso faz calha, faz rufo, calha. Aí eles vieram aqui colocar. Colocou, põe aí 17 metros de altura. A torre está com 20, né? Falta 3 metros para chegar lá na ponta da torre lá. E tudo bem, uma coisa a menos para pensar. E aí teve que fazer esse serviço aí que chovia dentro da casa. Falei, pô, pelo menos vai parar de chover na tua casa. Não vai chover dentro do teu quarto, da cozinha, nem nada. Agora, o acabamento depois dentro aí você se vira, né? Ah, meu Deus do céu. Mas é certas coisas que acontecem, rapaz, você
Você não tá esperando. Entende? Eu planto árvore aqui nas minhas calçadas aqui. Eu tenho, no momento tem 5 árvores. 5 árvores eu tenho plantada. Uma árvore caiu com o cupim, outra árvore o caminhão derrubou. O caminhão estava carregado tá com umas 20 toneladas mais ou menos. O cara não conseguiu segurar o caminhão, é uma subidinha. Aí ele veio e derrubou a árvore, entrou no meu portão, quebrou o portão, entrou no muro. Aí derrubou a árvore também. Então eu queria plantar grama assim na calçada, uma pedra assim, uma grama, pedra, grama e tal. Mas aí eu falei, não dá certo não. O pessoal é um lugar que não dá para ter isso aí, né? Isso não é qualquer lugar que você faz, tem que ser um lugar que quase as pessoas não passam, né? Jardim Europa, esses bairros que o pessoal não vai andar a pé, vai de qualquer coisa, pega o carro, vai para cá de carro, vai para lá de carro, não fica andando a pé, andando nas calçadas. Aqui onde mora pobre, você sabe. O pobre já anda na rua, já nem na calçada ele anda na rua. Mas estamos levando assim, da melhor forma possível. A gente mora aqui já há muitos anos, desde 68, né? Desde 1968. E vamos que vamos, Paulo. Todo mundo tem um probleminha para resolver, rapaz. Você não quer perturbar ninguém, mas acontece que a pessoa se sente, às vezes, prejudicada, né? Mas é isso aí, Paulo. Prossiga, vamos em frente. Você vai até que hora hoje, Paulo? Ok. PY2EXU Romeo Charlie Oscar, Reinaldo Prats. Mais alguém na frequência? Então, maravilha. Não tem um horário aí pré-programado, hein? A gente fica aí, bate-papo e... O serviço está meio tranquilo, né? Então, posso sair mais tarde, sair mais cedo. Tem algumas coisinhas para resolver, né? Mas, como o patrão da carta branca, né, que aí de manhã vai de manhã, que à tarde vai à tarde, enfim. Então, a não sei que seja alguma coisa longe, né? Eu prefiro bem cedinho para não pegar chuva, algum congestionamento, enfim, mas senão tranquilo. Tá bom, Reinaldo. Não tem nenhum compromisso com o horário. O patrão deu carta branca, maravilha, né? E essa coisa de vizinho, até algum tipo de evento, você sabe que é normal, né? Aniversário, né? O vizinho faz aniversário aqui do lado, até meia-noite, 1 hora, pô. Eu não vou lá apertar a campainha do vizinho, né, para o aniversário, né? E depois canta parabéns, aquela história toda, né? E você sabe que um dia, né, vai ter na tua casa também, né? Um filho, uma filha, ou, né, você vai ter um dia que você vai ficar até mais tarde, enfim. Né? O exemplo do churrasco, né? Um dia você está fazendo churrasco e a fumaça vai para o teu vizinho. Né? E um dia ele pode fazer um churrasco e a fumaça ir para sua casa, né? Você fecha a porta, fecha a janela e tranquilo, né? Então tem coisas que é saber conviver, né, Reinaldo? Criança brincando, né? E a bola cai no teu terreno, você joga de volta, né? Tinha uma vizinha ali que a bola caía no quintal dela, a mulher estourava a bola, Reinaldo. A molecada jogando bola na rua, né? Caía lá no quintal da mulher, ela estourava a bola, hein? A mulher era ruim, viu, Reinaldo? Instinto diabólico da mulher, né? Cai a bola, você ouvia daqui a pouco. Psh, ela jogava, ela jogava a bola já esfaqueada, viu, Reinaldo? E mulherzinha chata, hein? PY2EXU Romeo Charlie Oscar, adiante. Aqui também já acontecia isso aqui.
da bola cair aqui. Eu coloquei uma tela de alambrado, que eu ganhei até essa tela aí de um colega. Aí estiquei ela aqui, mas caía muita bola aí. Tinha hora que era quase toda hora, rapaz. Aí eu cheguei, eu falei o seguinte: você vai lá pegar a bola. Abri o portão, vai lá e pega a bola. Eu estava cansado já de pegar a bola, rapaz. Puta que... mas teve uma época que era demais, eu falei, vocês querem bola? Quer? Eu vou dar, mas vocês vão mandar teu pai vir aqui buscar. Manda teu pai vir aqui buscar a bola aqui. Tá? Ou tua mãe, eu entrego para ela. Tá? Que é justamente para a amolação que você está tendo, que é para dar amolação para os pais do moleque. Entendeu? Aí os pais do moleque iam ficar com o saco. Não que eu não ia dar, mas eu dificultava, né? Manda vir tua mãe ou teu pai vir buscar aqui. Aí eu entrego, não tem problema nenhum. O trabalho que estava dando para mim, eu queria dar o trabalho para os pais deles, das crianças também, né? Mas era demais, rapaz. Caía agora, daqui 2 minutos, caía novamente. Meu Deus do céu. Aí a criançada ficava tudo olhando para cima, como se diz, né? Esperando que a gente joga a bola para volta. Fica o dia inteiro, mano, tá louco. Interessante, né? Que aqueles moleques que nós vimos jogar bola na rua, que eram moleques de seus 8, 9 anos, hoje já são casados, já teve os filhos já casaram. Você vê como é que fica a geração, né? E continua, rapaz, e continua. Ultimamente, quase que não vejo mais. Teve uns moleques aí que apareceu 2 moleques jogando bola aí. Foi ontem, essa semana aí. Eu acho até que vieram aqui para passar fim de ano na casa da família, né? E apareceu, mas já acabou, não, já diminuiu muito, né? Quase ninguém quer jogar bola na rua, né? Meu Deus do céu. Mas é assim mesmo. Quem que já não teve problema? Eu também às vezes fico pensando, né? Quando eu era, vamos dizer, moleque, né? Moleque de seus 12, 13 anos, aí a gente também fazia cada coisa, fazia aquela rodinha para ficar conversando. E às vezes era 11 horas, 11h30 da noite, meia-noite. Ficava conversando, rapaz. Os caras que queriam dormir, né? Abria a janela. Eu quero dormir aí. No tempo que a gente era jovem, acontecia isso aí também, que a gente molestava aqueles que queriam dormir, né, rapaz? E também, às vezes, jogava bola na parede também, naquela época também, né? Às vezes eu fico pensando, né? Você vê como é que é as coisas. A gente também já fez as coisas erradas, né, o Paulo? A gente já fez muita coisinha errada, né? A nossa juventude aí. Ter que subir no telhado, entrar por dentro do telhado, sair no alçapão para poder entrar dentro de casa, que o pai aí fechou a casa e teve que pular, subir no telhado, abrir a telha e cair dentro do coisa. É brincadeira uma coisa dessa, Paulo? Positivo. Meu pai já fez isso comigo uma vez, ok? Uma vez que ele chamou
Uma vez chamou 2, aí não chamou mais, né? Eu fui para casa, era mais de meia-noite. Aí tudo trancado, portão, cadeado, porta, né? Você pula o portão, moleque, não segura, né? Nada segura, moleque. Ó, o Ernesto chegando aí, bom dia. Grande abraço, tá bom, Ernesto? Lá por Porto Feliz, hein? Maravilha. PY2EXU Sierra, Papa Uniforme. Em Golf 66, Foxtrot Sierra, né? É isso aí. Tudo de bom pro amigo, hein? Obrigado aí pelos votos. E fica aí com a gente, tá bom, amigo Ernesto? Então, uma vez o meu pai fez isso, o Rinaldo. Eu fiz exatamente isso, né? Subi no muro, pulei no telhado, tirei a telha, entrei, pus a telha de volta, né? Isso no escuro, né? Se bem que tinha a luz da rua, um pouquinho de claridade você tinha em cima do telhado, né? Mas depois que eu entrei, pus a telha de volta, lá dentro eu fui só palpando, você não tá vendo nada, né? E tem fios, né? Ali é perigoso, né? E eu só em cima do madeiramento, né? Porque no espaço que não tinha madeira era perigoso pisar e afundar, né? Eu ali no madeiramento, e tinha a luz do banheiro, né? Que tinha ali uma tampa, né? Eu tirei a tampa, me pendurei ali na pontinha do dedo, né? Fui descendo ali, e aí na pontinha do dedo eu soltei, pá. Né? Você cai ali, já dá uma rolada e alivia, né? Aí meu pai não acordou, né? Ainda bem. Ou, né? Deve ter ouvido, né? Deve ter ouvido o barulho e sabia que era eu, né? Eu também já aprontei uma dessa. Uma vez só meu pai me deixou pro lado de fora, viu, Rinaldo? Aí quando ele chamava uma, na segunda eu já ia, né? Ele me chamava uma vez. Aí uns 15 minutos ele voltava, dava mais uma chamada, né? Aí depois desse dia, aí entrei no horário certo, né? Não, tem que entrar pelo telhado novamente, não vai dar certo, hein? Bom, mais alguém na frequência? Fora as cintadas que eu levava, hein? Fora as vezes que eu apanhei do meu pai de cinta, hein, Reinaldo? Algumas vezes do lado da fivela, hein? Você vê como era bonzinho também, viu, Reinaldo? PY2 Romeo Charlie Oscar, adiante. Rapaz. Era na base da cinta, né? E eu bati do lado da fivela que doía mais, né? Tinha uma época que ele usava muito vara de marmelo, né? Vara de marmelo. Tinha aquelas árvores que descia aquele umas tiras, umas varinhas assim caídas assim da árvore, era chorão, né? E os pais usavam isso daí para bater. Mas doía, hein? Vara de marmelo. Mas eu em si eu não apanhei muito, não. Não apanhei muito, não, mas apanhei assim, né? O moleque que eu saía na rua, ele me batia em mim. Moleque. Um dia, rapaz, eu peguei uma pedra, numa distância mais ou menos, acho que uns 50 metros, mais ou menos. Eu joguei a pedra pra cima, rapaz. A pedra bateu na cabeça do moleque. Logicamente, cortou, né, a cabeça do moleque, né? Aí o pai da moleque veio que nem louco. E eu entrei para dentro Estava na casa dos meus avós, né? Tio e avô, né? Aí eu entrei debaixo da cama. O cara veio babando, rapaz. Mas não me achou, não, né? E... Ora, era só sair na rua, o moleque me batia, pô. Eu tirei a pedra, mas não
sem muita pretensão de acertar. Eu joguei pra cima. Caiu na cabeça do moleque, né? Não fui eu que direcionei a... Foi Deus aí que falou, essa pedra vai cair na cabeça desse moleque que ele bate muito nele. Isso é que nem o outro. Eu atirei, mas quem matou foi Deus, não fui eu, não. Mas é isso aí, meu Paulo. É nossa juventude. Era também meio arteiro, rapaz. Morava aí no Ipiranga, abaixo das margens plácidas. Você sabe que tem um riacho que passa no meio do Museu do Ipiranga, né? As margens plácidas do Ipiranga, tem a música aí, né? E ali é um riacho que os caras jogam esgoto naquele riacho lá e tá até hoje ali, né? Ali na Ricardo Jafete, ali, que era a antiga Tereza Cristina. E na época que nós fomos para lá, que os meus filhos compraram lá, era tudo charco. Sabe? Era tudo, parecia o Pantanal, sabe? Cheio de água, à noite era uma cantoria de sapo cantando, uau, 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 uau. E a gente tinha várias brincadeiras aí. Criança não tinha muito brinquedo para brincar, né? Pegava uma vela, essas velas e jogava na água assim. Eu achava interessante, a vela chegava, mergulhava assim, que nem que se fosse uma pessoa mergulhando. Tipo de brincadeira. Depois fui cortar uma madeira lá com machado, a madeira estava mole, escapou da madeira, veio no meio de um pé, de um dedo do pé, entre os dois dedos ali. Aí tiveram que me levar lá para o hospital lá. E aí vai daqui, vai de lá, tem que tocar esse moleque num colégio aí, num coisa, não sei o que, porque não sei o que lá, para me tocaram. Adivinha onde que me colocaram, rapaz? Lá na Celso Garcia, lá na FEBEM. Moleque inocente, moleque não tem maldade nenhuma. Aí fiquei lá 7 meses ali, rapaz. Família, né? Família, quando você não tem família, é problemático, viu, Paulo? Mas vai em frente aí, prossiga. Ok. PY2EXU Romeo, Charlie Oscar, Reinaldo. Mais alguém? A vantagem é a seguinte, né, que aquela turminha de rua não tinha droga, acho que no seu tempo também não tinha nada disso. Tá? E no meu tempo lá de moleque não tinha droga, não tinha arma, que mais? Tinha briga sempre tinha, né? Da nossa turma, com a turma de baixo, com a turma de cima, principalmente por conta de pipa. Né? Sempre tinha um monte de pipa no ar, né, Reinaldo? E a gente fazia cerol de monte, né? A gente sabia a forma, como você sabe da minha fórmula, tenho certeza, ok? E fazia o cerol, né? Esticava a linha lá de um poste ao outro e, né, punha o cerol na mão e ia passando na linha. Né? Depois dava uma batidinha na linha para ser os gruminhos, né? Secava, se enrolava na lata de óleo, né? Então tinha briga por conta de pipa, balão, né? No tempo de balão também. Corria atrás do balão, e um queria, outro queria, pronto, né? Essa ia quebrar a pau de uma turma com outra. Era balão, era pipa, ou simplesmente, né? Uns 2 ou 3 passando lá na rua, era da turma lá de baixo, pronto. Arranjava encrenca, era aquele quebra-pau, né? Mas olha, de droga não tinha, né? Arma também não tinha e só isso. E muito problema, né? Só isso, mas já dava muito problema, hein, Reinaldo? De se machucar uma vez, meu irmão, né? Ele pulou num campinho, Reinaldo, tinha uma madeira com um baita prego, né? E conforme ele pulou no campinho,
né, que um pezão bem no prego ali, todo enferrujado, um prego gigantesco, né? Tanto que ele pulou e o prego vazou por cima, né? Imagina você pular aí com o pé em cima de um prego, né? E já o prego varando o seu pé, né? E um bitelão de um prego enferrujado, né? Ele pular e dar o grito. Aí olhar para o pé dele, eu olhei, ele gritando, chorando, né? Aí eu segurei a perna dele e falei, o que você vai fazer, né? Quando ele falou, o que você vai fazer, eu já tinha feito. Arranquei o prego, né? Aí ele torna a dar outro grito, viu, Reinaldo? Quando entrou o prego para tirar, né? Eu falei, peraí, fica firme, né? Ele falou, o que você vai fazer, né? Ele já perguntou desconfiado. Quando ele falou o que eu vou fazer, eu já tinha feito. Aí dá outro grito, põe ele no muro e ajuda, né? Sai lá para a rua novamente. Aí chama minha mãe toda apavorada, né? Vamos lá pro socorro, né? Sangue de monte, vixe. Moleque é fogo, né? Moleque só apronta, né, Reinaldo? PY2EXU, Romeo Charlie Oscar, adiante. Esse negócio de prego, eu sofri isso aí. Eu pisei também no prego, não sei se eu te contei, né? Eu pisei no prego, pisei. Naquela época, você usava aquelas alpargatas ródia, feita pela alpargatas, lembra da alpargatas ródia? Não era tênis, era feito de sisal. A sola era feita de corda, para se entender. E um tipo de um pano meio grosso. E você calçava ali como se fosse um tênisinho, mas sem amarrar nem nada. E ali entrou o prego ali, vazou, né? Aquilo não segura nada, mas também não falei para ninguém, não. Que entrou aquele prego ali. Aí vai daqui, vai de lá, vai de cá, chegou à noite, aquilo começou a doer, e deu febre. O que foi? O que tá te doendo, moleque? O que tá te doendo? Onde dói? Onde não dói? Onde dói? E eu não queria abrir o bico, falar, né? Eu não queria falar. Mas foi que eu falei, é no meu pé. É no meu pé. Aí quando eles olharam debaixo do meu pé, o lugar que entrou o prego estava preto. Já estava preto. Aí no outro dia, minha mãe levou lá para o hospital. Levou para o hospital. Quando o médico olhou, falou, direto para a mesa de cirurgia. Aí me puseram de barriga para baixo na mesa de cirurgia. Aí me seguraram cada um num braço, na perna, um no braço, umas 4, 5 pessoas para me segurar. E vai sem anestesia mesmo. Aí cortaram, arrancaram aquela carne podre lá, que já estava podre. Mas o que eu gritava dentro daquele hospital, o hospital todinho escutava eu gritar. E eu falava, não sei como, eu falava, vocês são assassinos! Vocês são assassinos! É o único direito da cabeça. Rapaz do céu, aí soca, sulfa. Puta que vida. Uma das vezes aí que eu sofri aí. E a outra vez teve que fazer uma cirurgia da garganta, né? As amígdalas, cortaram as amígdalas e a carne esponjosa do nariz foi cortada também. E aí teve que passar por isso daí, né? Você vê, quando a gente é criança acontece tanta coisa, né, Paulo? Tanta coisa, caco de vidro,
caco de vidro, unha arrebentada, a unha do pé. Quando você... Isso era tudo descalço, você andava descalço, não tinha andar de sapato. E às vezes você dava umas tropicadas, né? E o dedão ia para casa do chapéu, né? O jogo de bola também, acertava, machucava o pé, é tudo assim. Mas vamos lá, prossiga. Y2 e XU, PY2EXU, escuta. Ok. PY2 Romeo Charlie Oscar. Reinaldo. Mais alguém? Exatamente. Você foi falando, eu fui lembrando e até sentindo a dor, hein, Reinaldo? O que eu perdi de unha do pé direito. Como você falou, né? Às vezes chutando bola, você pá, meti o dedão no chão ali, quando ia ver a unha estava pendurada, né? E a unha da mão foi no carrinho de rolemã, tá bom? Às vezes saía, né, a rodinha traseira, a gente fazia uns carrinhos que era uma maravilha, né? Tudo com preguinho, né? Você prendia o rolamento atrás com prego, né? É difícil fazer um carrinho bem feitinho, né? E a gente fazia com prego ali, meio que nas coxas, né? Tudo mal feito. E descia ali, né? Uma baita ladeira ali, e segurando na lateral do carrinho, da madeira, né? Conclusão, né? Saía a rodinha traseira, a unha ia para o espaço, né? Perdia a unha da mão direita, da mão esquerda, ralava o rosto, né? Que de vez em quando você descia de peixinho, né? Acho que você deve ter feito isso, né? Você vai com o corpo no carrinho, né? De bruço, e o rosto bem no bico lá do carrinho, né? Aí a roda do carrinho ficava presa lá no buraco, e você com o rosto ralando lá no asfalto, né? Ralar o rosto uma vez só, que ralou testa, nariz, boca, o rosto inteiro sangrando. Eu cheguei em casa, minha mãe olhou, o que você aprontou, né? Falei, o carrinho de rolemã, né? Ficou preso ali, e eu saí, saí ralando no asfalto, né? Aí nessa vez ela não levou pro pronto-socorro, né? Foi só na farmácia ali, o homem limpou. Mas foi uma ralada boa, viu, Reinaldo? Não foi uma raladinha, não, hein? Uma raladona, né? E pele, né? Carne viva, né? Mas faz parte, né? Olha o Klaus ali. O Klaus já pôs um bonequinho com uma venda na testa, né? Foi até pior, não foi só na testa, não, viu, o Klaus? Foi na testa, na bochecha, no queixo, né? E uma vez, Ana, eu pus uma antena na minha bicicleta, hein? Vai vendo. Esperto aqui, a antena não tinha aquela bolinha na ponta, né? Eu com o alicate ali amassei, né? Bati com o martelo e, né? Ficou aquela pontinha bem, né? Afiada ali para cima, né? E anda 1 mês, anda 2 meses, com antena na bike, né? Falei, bom, eu já tava vendo que já tinha uma tendência para ser radioamador, né, o Reinaldo? E depois minha mãe falou, o que você foi pôr essa antena na bicicleta, né? Eu ponho baralho, né, de carta ali com pregador de roupa, né? Fica com som de moto. Acho que você fez isso também, né? E eu arranjei de pôr uma antena na bicicleta, né? Bem no guidão, bem no meio, né? E um certo dia, né? O freio era no tênis, né? A minha bike não tinha freio, né? Nem traseiro, nem dianteiro. Era pôr o tênis na roda e freava, né, Reinaldo? E eu pus o tênis na roda dianteira e a roda chupou o tênis. Sabe quando você põe o tênis, ele é puxado, né? Ele gruvinha lá na frente e breca, né? E breca de repente, você pá, vai para frente. Quando eu fui para frente, né, essa antena entrou no queixo, ok? E quase fura a garganta, hein? Furou o queixo, quebrou o dente. Mais um pouquinho, furava a garganta, saia na nuca, né? Aí, conforme entrou, pá, puxei a cabeça, saiu, né? Aí aquele monte de sangue, mais uma vez, né? Vou para casa, minha mãe me leva lá para a farmácia novamente, né? E o cara limpa tal, e ó, se der algum problema, né? Febre, volta que a gente vai ter que dar uma antitetânica, né? Ah, não deu nada, né? E tem uma cicatriz até hoje, né? Mas tem muita cicatriz, hein, Reinaldo? Nos braços, na perna, joelho, no rosto, né, no queixo, tudo. Quando aprontava, quando era moleque, né? Eles têm cabimento, né? Com uma antena na bicicleta, né? Mas era a tendência de ser radioamador já, viu, Reinaldo? O PX, né? Onde comecei lá nos 11 metros.
Eu comecei com 15 anos, esse acidente foi com uns 11, 12 anos. Algo já me dizia que eu ia ter a vida inteira antena na minha frente, né? E dito e feito, olha lá. A primeira antena foi essa na bicicleta, né? É muito agradável a lembrança, mas quando eu tirei a antena, muito sangue, hein? Bom, P2 Romeo Charlie Oscar, adiante. Isso foi meio sério, hein, meu? Aí arriscou aí tua vida aí, hein? Aí ficou sério, hein? Podia pegar os olhos, podia ser pior o negócio aí, né? Geralmente eles colocam antena aí nas motos aí para a linha pipa não pegar o pescoço, né? Agora eles colocam aquela antena, né? Se bater a linha ela já corta a antena, já corta a linha, né? É umas anteninhas que põe na moto. Né? Então, rapaz, eu não cheguei a andar de carrinho de rolemã, mas eu ganhei um patinete. Um patinete, 2 rodas, você sabe, né? Uma na frente e outra atrás, né? Escapou o pino na frente que segurava a parte de baixo com a parte que ficava a horizontal com a vertical, né? Escapou um pino ali, rapaz, nem sabia que ali tinha bom, tem pino lá, mas a criança não fui andar, pegou uma elevação na calçada ali, o pino pulou o pino, a coisa, eu fui de peixe no chão, rapaz. Você vê que cada coisa que a gente eu ganhei esse patinete. Isso foi em 1947, mais ou menos. 48, 47, que eu ganhei esse patinete aí. Você vê como é que é a gente, criançada, quando chegar para a época de festa, fim de ano, Natal, essas coisas, a criançada tinha mania de pedir aí pedir um dinheirinho, né? Para as pessoas aí. Aí você pegava, ia comprar lá sorvete de palito. E esse sorvete feito de gelo, né? De gelo com qualquer coisa que eles misturavam ali. 500 réis, me dá 500 réis. 500 réis, era 50 centavos amarelo. 500 centavos amarelo, a moeda. Acho que não tem mais, já não fazem mais. Eu lembrei também a nota, isso depois já de ter uma idade aí de seus 12, 13 anos, aquela nota de R$1.000, era uma abobrinha, era de abobrinha, R$1.000. Você já pensou uma nota de R$1.000? Eita, nós. Eu cheguei a ver essa nota de R$1.000, não que eu ganhei, mas que meus tios aí que ganhava e eles tinham a mania de pôr o dinheiro dentro de uma mala. Eu vou te falar uma coisa para você. Vê quanta loucura a gente faz quando é criança, rapaz. Você acredita que me deu vontade. Naquela época não ganhava nada. Não tinha esse negócio de presente. Família tudo pobre. E não tinha negócio de presente. Eu olhava assim, quando tinha oportunidade de olhar numa loja que tinha presente ali, eu ficava ali olhando naqueles presentes dentro da vitrina, aqueles carros de bombeiro, né? Carro de polícia,
Eu olhava na menu e falei, puxa vida, né? Como poderia ganhar um brinquedo desse daí, né? Você vê que a criança fica sonhando. E não pode, não tem jeito. Ganhava era uma bolinha de plástico, né? Uma bolinha de plástico assim, pequenininha. Ou ganhava um par de meia. Uma família pobre, né? Rapaz, eu vou te falar uma coisa pra vocês. Nunca falei pra ninguém, mas eu peguei uma nota dessa de R$ 1.000, e fui lá, comprei uns 3 ou 4 jogos de botão. Era umas fichas. Não era ficha, era feita para jogar botão de mesa, sabe? Mas era já do São Paulo, vinha com o brasão do São Paulo, do Corinthians, do Vasco, enfim, dos times, né? Até hoje nunca souberam que eu peguei esses R$ 1.000. R$ 1.000. Era uma nota de abobrinha, viu? Me deu vontade, eu falei, vou pegar, eu vou comprar o jogo de botão. Você vê que tem na cabeça das crianças. Você jogou fazer isso alguma vez, ô Paulo? Positivo. Quase igual, né? Quase igual. PY2EXU, Romeo Charlie Oscar. Mais alguém? Ok. Até que eu apanhei da minha mãe, né? Eu pegava umas moedinhas, não pegava muito. Tinha lá uma gaveta na bolsa. Moleque é fogo, né? Eu pegava umas moedinhas para comprar bala, um negocinho lá de chocolate. Mas café pequeno, né? Eu hoje pegar umas moedinhas de 50 centavos, R$ 1, manja. Mas era errado, né? Pegar lá do bolso do meu pai, da bolsa da minha mãe, né? Aí minha mãe olhava, fazia umas moedinhas aqui, né? Cadê, né? Cadê as moedas? Eu catava as moedas e ia lá. Era barzinho, né? Vendia bala, vendia lá paçoquinha, aquele dadinho que era de amendoim. Lembra aquelas porcariadas que você comprava em bar, né? Balinha e um monte de coisa ali, bala de mel, bala de amendoim e cocada, né? Maria mole, nossa. Mas assim, uma moedinha de acho que de 20 centavos ou 50 no máximo, você comprava uma Maria mole e uma cocada, vai, por exemplo, né? Um dadinho. Eu tinha um puxa-puxa também de coco ali, que um outro cara vendia, tudo porcariada, né, Reinaldo? Mas era uma delícia, né? Pra gente, era coisa do outro mundo, né? Era o melhor do melhor da sobremesa, né, Reinaldo? Então, eu apanhei, né? Já apanhei porque pegava a moedinha lá do meu pai e da minha mãe. Olha quem tinha na cabeça, né, o Reinaldo? PY2EXU, Romeo Charlie Oscar, adiante. O colega aí chegou meio baixo para mim. Positivo. Quem é o amigo? Bom dia, adiante. Ok. Adentrou, então deixa contigo. PY2 Romeo, Charlie Oscar, adiante. Ok, o colega tá vindo aí, tá chegando com prejudicado a sua transmissão. Você deve estar barra móvel ou tá com HT aí, tá chegando aí, não dá para se entender nem 50%, hein, é o que você fala aí. Vai me perdoar aí, mas vou tentar novamente aí. O colega que tentou adentrar, fale mais uma vez, por gentileza. Vamos ver se dá para a gente ir mais perto do mic, para ver se a gente analisa aí o que se fala, por gentileza. Negativo. Não deu. Eu não liguei também aqui o fone aqui de ajuda aqui. Vamos ligar. Deixa eu ligar aqui, vai. Deixa eu ligar aqui o computador aqui. Quem sabe se
O SDR dá para me escutar aí. Vamos... Tá configurando aí. Vamos deixar configurado. Aguarda um pouco aí, colega, que daqui a pouco tô ligando aqui uma ajuda aqui de recepção. Então é isso aí, Paulo. Rapaz, às vezes a gente fica pensando, né? Quando eu fui comprar esses jogos de ficha, vamos dizer, era jogo, mas não era ficha. Ficha a gente comprava também no As de Ouro. O As de Ouro ficava na Rua São Bento ali. Vendia negócio de ficha, baralho, essas coisas aí. No As de Ouro, na Rua São Bento. E me fez lembrar também da Rua São Bento. Tinha não sei se ainda tem lá no Largo, tem um largo na Rua São Bento. Na Rua São Bento tem um largo. E ali tem uma portinha ali. Você deve ter até passado nessa porta aí, Paulo, que fazia sanduíche. Fazia sanduíche ali. Era uma casa especializada só em sanduíche. Você chegava ali, comia um sanduba lá, da hora ali, viu? Eu sei que é ali é uma pracinha tão pequena em redor, prédios aí, em redor da pracinha, né? Não tem negócio de planta nem nada. É só cimento e prédio e coisa, mas é um tipo de um larguinho assim. Na Rua São Bento. Então a gente comprava ficha também para fazer, lixava ela para ela ficar bem mais lisinha, né? Para correr, quando você apertava ela para correr. Jogo de botão, né? Então é isso aí, mas eu estava pensando, né, rapaz, a mulher que, quando eu fui comprar as coisas, ela devia, eu não sei, a mulher também, que quando eu fui para comprar, devia perguntar, escuta, quando ela viu o dinheiro, ela devia falar assim, não, quem é tua mãe? Quem é tua mãe? Onde é que você mora? E você vê que a pessoa... Eu, com uma nota dessa aí, ela devia desconfiar e procurar a família, né? Procurar a família e saber que eu estava com uma nota de dinheiro de 1 conto, né? R$1.000. Você sabe lá o que é R$1.000? Vamos dizer que seria hoje R$1.000 de hoje, né? Quase um salário mínimo, pô. Ela devia ter chegado procurado quem é a tua família e veio lá para... Né? Porque um dinheiro desse aí na mão de uma criança, você acha que tem cabimento, Paulo? Tá. Ok. PY2EXU, Romeo Charlie Oscar, Reinaldo Prats. É coisa de criança, né? A gente não pensa, né, Reinaldo? Então, uma das surras, de muitas, né? E muitas surras foram essas moedinhas que eu pegava lá do bolso do meu pai e da bolsa da minha mãe, né? E depois uma outra surra, eu e meu primo, né, num supermercado, né, pegamos emprestado carrinho, manja aqueles carrinhos, né, tudo pintadinho, bonitinho. Então, né, pegamos emprestado, né, falava, né, vamos brincar em casa, né? Aí o meu tio que viu, né? O pai do meu primo ali, a gente brincava com aqueles carrinhos ali, ninguém tinha comprado, né? Tudo novinho e tal. E onde vocês pegaram esses carrinhos, né? A gente achou na rua, né? Carrinho novinho, assim, você achava um carrinho na rua todo riscado, tudo detonado, né, Reinaldo? E eu e meu primo com 2 carrinhos ali novinhos, né? Aí meu tio já pressionou meu primo, ele abriu o bico. Aí ele apanhou do meu tio, eu apanhando da minha mãe, hein? Aí ele pegou, ó, né, isso é roubo, ó, vocês são ladrão, não pode fazer isso. Aí ele pegou o martelo, destruiu os 2 carrinhos, viu, Reinaldo? E jogou no mato, né? E adivinha se no dia seguinte a gente foi buscar o carrinho no mato. Tudo martelado, tudo detonado ali. Eu e ele, vamos lá, vamos pegar o carrinho, né? Moleque é fogo, né? Apanha, apanha e não aprende, né, Reinaldo?
PY2, Romeo Charlie Oscar, adiante. Criança é fogo, ele quer ter as coisas e às vezes o pai e a mãe não dá, a criança tem vontade de muita coisa, né? Vontade de comer doce, tem... Sabe como é que é, né? Na minha época, que eu lembro bem, tinha um senhor de idade que ele andava com um cestinho de vime, uma cesta. E nessa cesta, ele levava no braço a cesta, assim, né? Uma cesta com uma... feita de vime. Ele levava amendoim doce, amendoim salgado, geleia, tinha uns doces de geleia. Aí ele vinha lá, amendoim Z, gelé, pipoquê, tinha pipoca também, naquelas pipocas que hoje vende num saco vermelho ali, que eles estouram, acho que milho grande, ela estoura com uma máquina, né? Então, quando eu era jovem, aí ele vinha para vender isso aí, a molecada já fechava lá o cara do doce. Era várias, paçoca, doce de geleia, amendoim doce, aqueles amendoim doce que vinha no saquinho plástico, aquele saquinho transparente, vinha os amendoinzinhos ali, não sei quanto que era o valor dos doces, era bem baratinho, né? Você vê, coisas que a gente não esquece, né, na nossa juventude, muita coisa a gente lembra, né? Muita coisa a gente lembra, mas isso foi parte da nossa juventude, rapaz. Meu Deus do céu. A gente morava ali perto desse riacho, né? Quando chovia, até hoje ali, quando chove, transborda ali na Ricardo Jafete. E tem uma ponte ali, fizeram uma ponte ali na Coronel Diogo, Rua Coronel Diogo, com a Ricardo Jafete. Quando chove, a água sobe, ela bate na viga da ponte, ela bate na viga da ponte e o rio joga água para fora do rio, do riacho, né? E ali, meu amigo, dá 1 metro de água. Entra 1 metro de água nas casas ali, 1 metro. E tinha um colega nosso, na época, né? Parece que chamava Valmer o nome dele. E ele foi nadar, tinha chovido, rapaz, estava bem... A correnteza lá nesse riacho estava forte, né? E ele foi nadar, rapaz, sei que... Eu acho que deve ter dado congestão nele. E a água levou ele, sei que ele morreu afogado, né? Na época. Teve cada loucura que o jovem faz aí, não pensa, né? Ah, meu Deus do céu. Mas era bom naquela época. Eu tinha uns colegas aí que era filho de cara de indústria, né? Tem uma das indústrias era fabricante de bombas Rimmer, bomba de poço, sabe aquelas bombas de poço? E ele tinha em São Bernardo, essa fábrica lá em São Bernardo. E os meus amiguinhos era tudo assim, classe média. E a gente ia no cinema junto, ali tinha um cinema ali na Lins de Vasconcelos ali. Lins e Vasconcelos.
E hoje lá é uma igreja lá da Renascer. A Renascer comprou ali. Ali era um cinema ali. Inclusive essa igreja, virou igreja e essa igreja caiu o teto ali e matou algumas pessoas ali. Mas nós ia lá assistir o cinema lá, tudo carpetado, poltrona, aquelas poltronas bem macia, gostosa. E saía de lá, ia na lanchonete comer um churrasquinho lá, tomar um refrigerante. E assim a nossa juventude, viu? Andava lá com eles, e às vezes eles queriam dar um rolê aí de carro, Volkswagen. Eram os Volks da época, né? Saía lá, dar uma volta no quarteirão lá. É coisa de jovem, né, o Paulo? Prossiga. Exatamente. PY2EXU, Romeo Charlie Oscar. Mais alguém? Ok. É coisa de moleque, né? E meu pai tinha também um Fusca. Né? Eu já tinha uns 16 anos. Eu falava, vou lavar o carro, hein, pai? Era mentira, né? Só para dar uma voltinha, né? Aí tirava o carro da garagem, né? Põe na rua, em um balde e tal, e vamos lavar o carro, né? Aí ele dava uma entrada ali, ia na cozinha, tá? Eu já ligava o carro, dava uma volta no quarteirão. Aí ele chegava, o carro tava lá, limpinho, né? Eu tô acabando, hein? Tô acabando. Aí ele ia dar uma bobeada, entrava, ia falar com a minha mãe alguma coisa, eu pá, ligava o carro rapidinho, dava outra volta no quarteirão, né? E assim era a nossa infância, né, Reinaldo? Já a juventude, né? 16 anos, 15 anos, já queria saber dirigir o carro, né? E você ficava olhando, né? Ficava fissurado vendo meu pai dirigindo lá o Fusquinha e se aprende, né? A primeira acelerava, a segunda tal, e foi indo, né? Aos trancos e barrancos e saía com o carro dele para um lado, para o outro. Mas nunca tive problema, né? Com carro não, mas com moto sim, né? Motinha pequena, né? Tipo cinquentinha, a gente já eu fazia lá os rolos, né? Fazia aqueles rolinhos, aquelas motinhas caindo aos pedaços, né, Reinaldo? E a gente fazia lá um rolo e comprava em 3, né? Eu, meu irmão e um amigo. Aí para andar, tinha que ser um pouquinho cada um, né? E gasolina, e motor 2 tempos, e a vela encharcava, e acendia um isqueiro lá na vela, né? Para queimar lá a gasolina, enfim. Era só. Bom, de moto, de carro nunca tive problema, ok? Mas de moto eu fui pego pela polícia 3 vezes. Tá? Uma vez de moto, tudo menor, né? Tudo com 15, 16 anos. Indo para São Caetano, tinha um comando. Outra vez ali perto do Ibirapuera, né? Outro comando. E uma vez na Marginal Tietê. Né? Tinha uma polícia passando, me viu, mandei eu parar, né? Documentos. E não tinha, né? Nem da moto, nem habilitação. Aí vamos levar embora, né? Ó, nesse endereço, manda teu pai buscar, né? 3 vezes que eu apanhei do meu pai, né? As 3 vezes que levaram a moto. São Caetano, Ibirapuera e Marginal Tietê. Teve vezes que eu perdi as motinhas, cinquentinho, né? Aquelas motinhas caindo aos pedaços, mas era legal, né? A gente ia para tudo quanto era canto, viu, Reinaldo? E era briga, né? Quem andava mais, eu, meu irmão, esse amigo, né? Eu pegava, sumia, né? E eles ficavam bravos comigo. Depois de 1h30 eu aparecia. Ou 2 horas, né? Ou não aparecia com a moto, né? Aparecia a pé sem a moto. Só aprontava, hein, Reinaldo? PY2EXU, Romeo Charlie Oscar, adiante. Perfeitamente. Deixa eu ver aqui se está funcionando aqui. Oi? Tá. Agora já estou interligado aí com o SDR. Aí dá para escutar. Às vezes quem não chega tão bem aqui, dá para me escutar. Você vê, está funcionando. Tá, já cai direto no 410. Não preciso procurar a frequência aqui no SDR. Tempinho que não volta mais. Meu Deus do céu. Maravilhosamente, nossa juventude
não tinha tanta... Existia na minha época, eu sei que tinha, de droga tinha maconha, só a maconha. Mas eu nunca, graças a Deus, nunca usei nada. Nem uma coisa nem outra. A única coisa que, na época, como a gente ia assistir esses filmes americanos, você sabe muito, você deve ter assistido também muitos filmes americanos, do outro francês, enfim. E era a moda dos caras fumar, rapaz. Mas os caras fumavam tão... de uma forma assim, falar que era tão... Assim, você olhava o cara fumar, falou, deve ser gostoso o cara fumar, né? Puxava aquela fumaça assim, aí soltava a fumaça, dava uma com chapéu assim meio quebrado assim, né? E falando lá. Eu pensei, pô, deve ser legal, né? Os caras bacanas, artistas, os mocinhos e tal. Aí eu comprei um maço de cigarro aí, só para curtir, não achava muito interessante, não, né? Aquilo, se analisar bem, você vai chupar fumaça e jogar fumaça, porra, que graça que você tem nisso aí, né? Mas geralmente a pessoa que fuma, tudo pessoa nervosa, né? Eu acho, na minha opinião, só o fator dela pegar o cigarro, acender e ficar puxando a fumaça, tragando a fumaça, soltando para ela ver se ela descarrega um pouco aquele nervoso, né? Para mim são pessoas que têm algum problema e no cigarro ela relaxa um pouco, né? Mas foi por pouco tempo também. Marlboro, comprava um Marlboro, Minister. Tinha, nem se tem, hoje deve ter ainda o Marlboro e o Minister com filtro, né? Tinha que ter filtro, né? E tempinho, rapaz, mas por pouco tempo, hein? O cigarro por pouco tempo. Fui jogar bola uma vez, rapaz, não consegui correr, velho. Falei, o quê? Vou parar com esse negócio de cigarro aí. Cigarro aí, ele prende, o cara não consegue correr. Que coisa interessante, né, rapaz? Percebi nisso daí. Agora, você vê quanto mal o cigarro deve fazer para o ser humano, né? E às vezes você ficava uns dias sem pôr um cigarro na boca. Quando você ia pôr o cigarro na boca, o Paulo, te dava uma tontura tão grande que quase que você caía no chão de tontura. Quando aquela fumaça do cigarro que você, né, puxava aquela fumaça, rapaz, dava uma tontura, rapaz do céu. Hein? Aquilo deve prejudicar as coronárias, o coração, uma porcaria. Né? Também quando parei com isso, mas foi pouco tempo, hein? Pouco tempo. Parei e falei, não. Isso não presta, não quero isso aqui, não. Beber, não dou para bebida, não. Não sirvo para bebida, não. O álcool aí sobe muito rapidamente, não quero saber disso aí, não. Mas prossiga aí, Paulo. Ok. P2, Romeo, Charlie Oscar, Reinaldo, mais alguém? Ok. Ninguém adentrou, então a gente prossegue. Quanto ao cigarro, Marlboro, se eu não me engano, Reinaldo, aquela propaganda, né, aquele cara lá no cavalo de chapéu, tipo cowboy, manja? Aquele cara, né, que era exclusivo da Marlboro, se eu não me engano, ele morreu de câncer nos pulmões, hein? Tá bom, justamente por conta do cigarro, né? Ele também fumava,
E depois de um tempo, apareceu lá uma matéria, né, na televisão que ele tinha entrado em coma, ele já estava internado, né, com câncer, mas foi por conta do cigarro, né? Parece que até tentou a família acionar Marlboro e entrar com uma ação indenizatória, nem sei o que deu, né? Se ele ganhou ou não ganhou. Depois virou moda, né? Todo mundo lá que fumava lá nos Estados Unidos com câncer, né, já começou a procurar advogado para entrar lá na justiça e cobrar lá uma grana, né? Porque a causa foi o cigarro, aí começaram as propagandas a serem proibidas até hoje, né? Porque até hoje propaganda de cigarro não tem rádio, televisão, na internet, não tem nada, né? Mas muita empresa grande aí perdeu muito dinheiro com processo, né, de gente que morreu com câncer, né? E a causa foi o cigarro, né? É isso aí. Eu experimentei uma vez só, Reinaldo. Uma vez só, ofereceram um cigarro, eu experimentei ali, não gostei, joguei no chão e pisei, né? Aí teu amigo ficou bravo, né? Pô, mas estava novinho, né? Então fuma aí, né? Ele deu lá um cigarro, eu experimentei, não gostei, né? Joguei no chão e já passei o pé, né? Ele ficou bravo comigo. Não, é grana, é grana. Falei, então fuma, pega aí do chão, né? E bebida era o seguinte, a gente com a molecada numa festa, um lugar ali, um show, né? Então, mal e mal você tinha grana para entrar, né, Reinaldo? Esse que é o detalhe, né? Então, se você já tinha grana para entrar para ver o show, né, já estava bom demais, né? Ainda mais ter dinheiro, né, para gastar lá com bebida, comida, então não sobrava, né? Você ia lá e no fim de semana, se tinha, né, por ingresso, alguma coisa, estava excelente. Né? Quisesse comer ou beber alguma coisa, não, a grana não dava, né? Ia na água, né? Só aguinha lá no copo e tchau e benção. E dureza, hein? Mas é bacana esse tempo. Quantos amigos, né, Reinaldo? Quanta turminha lá da rua, né? Bacana. E sábado à noite, vamos lá, né? Festinha, bailinho, aquela aniversário em garagem, né? Aí você pegou aniversário em garagem, punha uma lona, né? Punha um som ali, e ali rolava, né? A bagunça da molecada da rua, né, Reinaldo? Quanto bailinho ali a gente fez em garagem, hein? Com lona, com som ali que ele tinha, né? Aquela coisa ali, meia boca, mas era bacana, né? Ia toda a molecada da rua, e as meninas, e aquela onda toda, né? PY2EXU, Romeo, Charlie, Oscar, adiante. Realmente tinha os bailinhos, né? Na garagem. Então, o cigarro naquela época era Marlboro, Minister, Hollywood, e você vê como é que a cabeça a gente fica relembrando, né? Até essas particularidades de nome de cigarro. Continental, mas e quando eu era pequeno, eu devia ter seus 6 anos de idade, mais ou menos, meu tio fumava eram umas cartelas, parece que o nome do cigarro era Fulgor, e eu fui fumar um cigarro desse aí, quase eu pus o estômago para fora, rapaz. Me deu ânsia de vômito. Falei, nunca mais vou pôr isso na minha boca. Cigarro Fulgor. Eram umas cartelas. Não era assim, maço de cigarro. Eram umas cartelinhas que nem que fosse uma caixa de remédio, né? Como se fosse uma caixa de remédio meio quadradinha, com a pintada de azul e um amarelinho, assim, uns riscos, uns negócios, eu ainda me lembro. Era um quebra-peito desgraçado esse cigarro aí, esse Continental, Fulgor. Tinha outras marcas, principalmente cigarro sem filtro. Puta que um veneno desgraçado, mas
Eu não sei como é que essas pessoas aí não passam sem fumar. Ontem eu fui num posto de saúde para o reumatologista, né? Fui lá e tal, e lá eu fui junto com a dona da pensão. A dona da pensão vai marcando para mim o retorno, aquela coisa toda. Eu falei para ela, você marca aí, eu vou lá pro carro ali. Eu já tá com aquela máscara, usar máscara, aquilo é uma coisa chata, tá usando máscara, né? Porque você tem que usar máscara para entrar lá dentro. Aí eu fui lá no carro, tava quente, né? Dentro do carro, não dá para ficar dentro do carro. Aí atravessei a rua, tinha um barzinho lá. Aí sentei ali numa cadeira ali, eu falei, você aceita cartão aí? Eu tava com vontade de tomar uma água mineral e comer uma coxinha, né? Você aceita cartão? Ele fala, só se for a crédito não, só que não aceita, a crédito não aceita, só débito. E falei, então não tem jeito. Aí estou sentado ali. Aí entrou uma fulana, o senhor tem cigarro aí para vender? Não, não tem. Não tem, tem cigarro avulso, avulso. O cara estava vendendo cigarro avulso. Você acredita, rapaz, que você vê o que é o vício, né? A pessoa foi comprar cigarro avulso. Comprou uma meia dúzia de cigarro avulso. Aí eu esperei a dona da pensão chegar, eu falei, tem dinheiro aí? Tem. Então aí tomei uma água e comi uma coxinha. Mas você vê o que é o vício, né, rapaz? Não fica sem fumar, quer fumar. Ô vício miserável. Mas coisas da vida. Ainda cigarro ainda vai te prejudicar. Outra coisa que eu estava analisando, o Paulo, que eu estou vendo aí recentemente, tivemos aí vários problemas aí com jogador de futebol, principalmente o Pelé, o Roberto Dinamite e outras pessoas mais, e que tem câncer no intestino, né? Câncer no intestino. Eu acho que esse câncer no intestino tudo provém, eu acho que provém da carne. A pessoa come muita carne, né? Porque você sabe que a carne que você come, ela demora, eu não sei quantos dias para ela desmanchar dentro do teu intestino. Eu acredito que o que está dando muito câncer de intestino é a carne, viu? Eu não sei, pode ser que eu esteja enganado, mas eu analiso por esse lado aí, o Paulo. Você vê jogador de futebol que nem o Pelé, o Roberto Dinamite e outras pessoas aí, artistas aí, tanto parte masculina como feminina, né? E eu acho que é isso daí, na minha opinião, né? Posso estar enganado. Prossiga, Paulo. Ok. PY2EXU Romeo Charlie Oscar, Reinaldo. 9h55. Mais alguém? Sempre dá um espacinho para os amigos também participarem, né? Falam 2, falam 3, 4, né, Reinaldo? Sem problemas. Então, estava lembrando lá atrás, falando do cigarro ainda, né, que é muito para o interior, ô Reinaldo. É muito comum você ver o pessoal fumando aquele cigarrinho de palha, manja? Ele tirava o fumo de corda ali do bolso, né, um canivetinho, né, e na mão que ele segurava o fumo de corda, com o canivetinho, ele já picando ali, né, bem fininho ali o fumo de corda, ok? Naquela mão que ele segurava, ele já, né, picava lá um monte de fumo de corda, ele guardava o canivete, guardava o fumo de corda e tirava um papelzinho de palha de milho, se eu não me engano, hein?
cortadinha ali, quadradinho, né? Enfim, acho que ela até fazia, né? Porque palha de milho no interior dá com pau, né? E ele tirava uma folhinha lá de milho, enrolava o fumo, passava a língua, né? Para deixar bem grudadinho ali, e acendia lá o cigarrinho de palha dele, hein? Quantas vezes eu não vi o pessoal fumando cigarrinho de palha, viu, Reinaldo? Mas era comum, né? Não era muito, né? Você via, o cara acendia de manhã, na hora do almoço, uma tarde, né? Não era aquele vício, assim, como um cigarro pronto, né? Porque tinha um trabalho de, né, ter o fumo de corda, pegar o canivete, cortar em pedacinho, né, depois jogar na palha ali do milho, né? Enrolar, enfim, né? Dá um certo trabalho, né? Tem que fazer cigarro por cigarro, né? Então, como é mais demorado o processo, ele, né, fumava lá uns 3 ou 4 por dia, talvez, nem isso. Agora, o cigarro prontinho, o cara vai tirando um atrás do outro, né? Eu tive amigos aí que fumavam 3 maços por dia, hein? E eu falava, né, ó, cuidado, hein, cuidado aí com o cigarro que, né, isso aí você sabe para onde te leva, né? Exatamente, para o cemitério. Então, né, cuidado. Mas é o que você falou, né? Vicia, né, Reinaldo? Cigarro, bom, como toda droga vicia, né? E quanto a câncer no estômago, sabe que tem estudo da OMS, Organização Mundial da Saúde, que fala, né, que uma quantidade muito grande de carne é realmente prejudicial, ok? Eles falam, um bife lá por dia não vai te matar, né? Mas muita carne, né? Até os médicos sabem disso, né? Eu vou falar, pode reduzir que você está comendo muita carne, né? Então, tem estudos que confirmam mesmo que o excesso de carne provoca o câncer, ok? Então, bom, tudo que é exagerado faz mal, né, Reinaldo? Até a bebida, né? Até infeliz ali que bebe, né? Uma hora vai para o espaço, né? Da cirrose, aquele problema todo, né? Mas, enfim, né? Tudo coisa que faz mal, né? A gente não deseja para ninguém, mas muita gente já está viciada, né, Reinaldo? Bebida, cigarro e outras porcarias, né? Como cocaína, né? Parece que a parte do cérebro que vicia na cocaína é a mesma que vicia no cigarro, doce também, né? Quem come doce, né? Tem gente que é viciada em açúcar, né? Então, o açúcar refinado também, né? É um vício, né? E um estudo confirmou, né? Que a mesma parte do cérebro que te vicia na cocaína, né? É o mesmo ponto do cérebro que deixa você viciado em doce, açúcar, bebida, né? Tudo isso. Quando você não tem, você fica nervoso, né? Treme, baba, passa mal, né? Enfim. É vício, é uma porcaria, né, Reinaldo? PY2, Romeo, Charlie, Oscar, adiante. Isso daí. Eu trabalhei numa firma aí que fazia rebaixamento fazia asfalto na rua, né? Uma firma que asfaltava as ruas. Então, para asfaltar a rua, logicamente entrava a máquina, depois entrava os assentadores de guias e sarjeta, e nós tínhamos que rebaixar as tubulação da água da rua, tinha que baixar ela. Às vezes até o geral é o principal que alimentava as ligações de água, tinha que às vezes também abaixar ele, abrir a valeta mais funda e abaixar. E nós fazíamos esse tipo de serviço aí. Tinha que abrir valeta, rebaixava os canos para a máquina, quando a máquina passava, para fazer a caixa, né? Tinha que fazer uma caixa para ir a pedra, e uma espessura, um tamanho de pedra, mais uma parte de pedrisco, e vai mais isso, mais aquilo. E tinha lá um assentador de guia, essas guias aí de cimento aí que é colocada, ela pesa mais ou menos 100 quilos, mais ou menos cada guia dessas aí, né? E o cara era um senhor forte, né? Moreno, forte. E ele vivia mascando, como se fosse chiclete. Eu falei, caramba,
que você tá mascando aí, ô? Tão gostoso aí, não para de mascar. Ele falou, eu tô mascando aqui fumo de corda. Fumo de corda. Fumo de corda? Ele mascava o fumo de corda. Mas o cara mascava de uma tal maneira, tão, assim, parecia que estava tão gostoso. Eu falei, você me dá um pedaço aí de fumo de corda, que eu vou experimentar. Quando eu coloquei na boca, que eu dei umas mastigadas, rapaz, me deu um ânsia de vômito desgraçado. Eu falei, você tá ficando louco, meu, que eu vou ficar mascando isso daí, rapaz. E o cara deu risada, rapaz, e ele mascava ali todo dia, aquele... Como é que pode, rapaz? Fumo de corda, o cara mascava como se fosse chiclete, o Paulo. Meu Deus do céu. Eu pus aquilo na boca, rapaz, me deu aquilo que só faltou vir as tripas para fora da boca, rapaz. Deu uma ânsia de vômito. E você vê certas coisas interessantes, né, rapaz? Cigarro e corda. Você falou do... realmente a pessoa que... Eu não vejo mais ninguém fumar, a não ser no interior, né? No interior deve ter ainda muita gente ainda que vai comprar o fumo de corda aí nas tabacarias, né? Vai cortando com canivetinho, aquele canivete sem ponta, um canivete até meio chanfrado ali, bem lâmina bem larga, canivete. Cortava ali, bem miudinho, punha na folha ali do milho, enrolava ali, bem enroladinho, dá uma passada de língua lá para molhar a palha assim para grudar. Eita, cababão! São particularidades da vida da gente, viu, Paulo? Muita coisa aí, a gente, às vezes, por curiosidade, né? Mas em droga nunca, graças a Deus, nunca pus na boca e nem tentei fumar droga, não. Eu acho que tudo que é para fazer mal no corpo humano, estou fora. É isso aí, Paulo. Prossiga aí. Vamos ver se tem mais gente aí que acordou agora e vai entrar para conversar conosco aí. Ok. Oportunidade, ninguém adentrou. Então a gente segue, né, Reinaldo? 10 horas, 5 minutos. Sabe uma coisa que incentivava muito, Reinaldo? Filmes, hein? Aqueles filmes do Velho Oeste, de Bang Bang, né? Todos esses filmes, você pode ver que tinha um mocinho, né? Aquele chapéu meio torto ali na cabeça, né? E a arma lá na cintura, e aquela botina lá com aquela calça de cowboy, né? Enfim. Ele estava mascando ou fumo, ou estava fumando um cigarrinho, pode ver, né? Sempre estava mascando ali, daquela cuspida de praxe, né? Filme de faroeste tem tudo isso, né? Tem um amigo lá fumando, pelo menos tinha, né? Ou senão mascando fumo. Aí tinha até nos salões ali, né? Aquela cuspideira, deve ter visto em filme, né? A pessoa tinha cuspideira lá dentro, né? O cara estava fumando, mascando, né? Fumo de corda, uma cuspida lá na cuspideira, né? Ou cigarro mesmo, né? E muita gente se espelhou, né? No mocinho lá que era bom no tiro, né? Um tiro ali, ele já matava 30 índios, lembra? Aquele filme que o mocinho atirava e a munição não acabava nunca, né? Acabava com uns 30, 50 índios, ele pá, lá na frente atirando, né? Pior que os índios não acertavam ele, né? Mas ele acertava um monte de índio, né? Então essa figura, talvez, do cowboy ali, né, incentivou muita gente para fumar, para ter esse cigarrinho de palha, até o fumo mesmo, né? Ficar mascando, enfim. É desse jeito. Eu também nunca liguei muito para droga, não, hein? Nem bebida, nem cigarro.
né? E qualquer porcaria, eu já nunca fui para esse lado também não, hein? Sempre fiquei na minha, viu, Reinaldo? E conheci muita gente que, né, anda nas drogas até hoje, né? Mas é problema dele, né? Quer estragar com a saúde, com a família, ele que se dane, né? Conselho a gente dá, né, Reinaldo? Dei conselho para muitos amigos. Né? Depois de um tempo não segue, eu caio fora, deixo ele na dele. Né? E cada vez que ele vinha procurar a gente, eu já caía fora, né? Porque eu vou ficar andando com um cara drogado, né, Reinaldo? Você anda, você não anda, né? Eu também não ando. E o cara que arranjava encrenca também, né? Isso é muito aí em São Caetano, ok? Tinha uma turminha nossa que era boa, né? E um cara que enchia a cara, arranjava encrenca. Enchia a cara, arranjava encrenca. E pra quem que sobrava, né? Aí um certo dia eu falei para 2, 3 amigos, antes esse cara de lá, um tal de Roberto, hein? Esse tal de Roberto de lá, o cara bebe, né, arranja encrenca e a gente que ajuda ele, né? Deixa ele apanhar um pouco, né? Quem sabe ele para de beber, né, o Reinaldo? E paramos de dar com esse cara, ele ia procurar um ou outro. Aí a mãe falou, já foi embora, já saiu, né? O fulano já saiu, o Paulo já saiu. Aí sumiu, né? Aí sumiu no mapa, mas era um cara meio xarope. O 2, Romeu, Charlie Oscar, adiante. Não. Sai fora. Andar com cara mau elemento. Dou passagem. Vai, pode. Não quero. A gente... Eu recebi muito conselho, né? Conselho que você aproveitava, eu escutava o conselho, né? Pessoas adultas falavam para mim, olha, você anda com pessoas educadas, pessoas aí que tem uma família boa, entendeu? Procura ter seus amigos desse tipo de gente. De preferência sempre acima do que você é, muito acima, né? Sempre procurando gente que você possa aprender alguma coisa interessante. Então, eu sempre escutei das pessoas de mais idade, né? Pessoas adultas, né? É criança, né? Então, você estava falando de filme, rapaz. Na nossa época, você assistia filmes ali que dava gosto, né? Um dos filmes aí que eu lembro, o Trapézio, né? O Trapézio era um filme de circo. Trabalhava Tony Curtis, o Burt Lancaster e Gina Lollobrigida. Inclusive a Gina Lollobrigida morreu, acho que foi ontem. Acho que com 79 anos, por aí. A Gina Lollobrigida, você deve ter lembrado dela, né? Do Burt Lancaster, do Tony Curtis, né? Um dos filmes que eu assisti e gostei. Achei super bacana, né? E a gente ia lá assistir filme de guerra, filme de bang-bang. Assistia muito episódio, né? Você ia no domingo para assistir e passava por episódio, né? O Batman e Robin, Batman e Robin, Zorro. Eita, esse Zorro aí, vou dizer uma coisa para você, é um espetáculo, viu? Assistir o Zorro, às vezes eu ficava lá no quintal da casa, tinha uma árvore lá, e eu subia na árvore, eu fazia o papel lá do Zorro pulando os telhados, não era nem na árvore, né? A gente, quando é menor, assim, assistia os filmes aí e passava todo domingo episódio. Se você perdia episódio, você não... né? E era aquele filme de bang bang, era um quebra-pau ali, que dava o quebra-pau lá no salão. Quando começava um quebra-pau, um tal de quebrar a garrafa na cabeça do outro, cadeira, e pá daqui, pá de lá, e pá daqui. E dólar furado, né?
dólar furado, geralmente era os artistas italianos, falava tudo em italiano, perché, não sei o quê, papapá, nada, bang italiano, o dólar furado, acho que foi, se não me falha a memória, foi eu não sei, esqueço o nome do artista lá, era um artista bonito, bem apessoado, né? Fazia o papel de mocinho, né? Geralmente o mocinho é bonito, né? Tem que ter a mocinha, aquela coisa toda, né? Você sabe. Então a gente gostava de filme de movimento, viu? Filme de guerra, filme de ação. E época boa, viu, Paulo? Mas prossiga aí, prossiga. Ok. PY2, Romeo, Charlie Oscar, Reinaldo. É isso aí. Participar de filme seria coadjuvante, viu, Reinaldo? Porque para ser mocinho é o que você falou, né? Sempre escolher o pessoal mais bonito, as moças mais bonitas, né? O papel principal era aquela moça mais bonita, né? Corpo mais bonito e tal. Né? Aquele já, segundo plano, era aquele mais ou menos, né? Então, o pessoal tinha, né, uma fama aí mundial, né? Nesses filmes, quanta gente famosa, né? O do Zorro, né? Esse cara que fez o papel do Zorro, eu não lembro o nome dele. Mas ele começou fazendo, acho que o Zorro, depois ele foi convidado para fazer o filme Perdidos no Espaço, ok? E tinha um bigodinho, né? Típico lá do Zorro, né? Ele fez o Zorro, depois foi convidado a fazer o Perdidos no Espaço, e que mais? Ele fez alguns filmes, hein? Hoje não, hoje o pessoal é diferente, né? Hoje o pessoal de cinema aí é um pessoal diferenciado, né? Tem uns filmes de luta que eu gostava muito. Né? Filme japonês também, chinês, né? De Kung Fu, né? Artes marciais, nossa. Agora, mais do que eu, meu primo. Meu primo adorava, né? Meu primo, ele fazia lá o Kung Fu, né? E tinha um chaco, tinha um monte de pôster do Kung Fu, coisas de artes marciais, né? Ele não perdia um filme. Qualquer filme você podia falar, ele já tinha assistido, ok? E não uma vez só, né, Reinaldo? Ele ia no cinema ali, assistia 2, 3 vezes, né? Para aprender o golpe, né? Quando gosta, assistir 2 vezes um filme é demais. Uma vez tá bom, né? Eu nunca fui ficar assistindo filme mais do que uma vez, hein? O pessoal vê de graça, né, Reinaldo? Pô, assisti uma vez, não deu para entender? Né? Não, eu assisto esse filme 5 vezes, hein? Pô, doido, né? Qual o problema, né? Você não entendeu o filme. Mas é isso, né? Às vezes a mulherada gosta que tem um mocinho, né? O mocinho lá é bonito, é o que você falou, né? Então a mulherada vai para ver o mocinho, né? E a gente, eu pelo menos assisto uma vez só e tchau, né? Pô, vamos assistir o filme, velho. Já assisti, né? Assiste outra vez, né? Pra quê, né? Já conheço o filme, né? O final do filme. Vou gastar grana vendo o mesmo filme? Não, vou ver outro filme, né? Mas era divertido, né, Reinaldo? PY2, Romeo, Charlie Oscar, adiante. Então, acho que o primeiro filme que fui assistir foi o Tarzan. Westmüller. Eu não pronuncio assim, talvez eu não falo corretamente, mas é o primeiro Tarzan. Que o Boy, lembra do Boy? O Boy trabalhou em vários filmes aí e ainda está trabalhando. O Boy, que era o garoto desse primeiro Tarzan, rapaz, ele gritava lá, aquele grito que ele dá. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu falei, que beleza. Ele de lá de um lugar bem alto, ele te atirava assim, dava aquele mergulho assim, uma altura bem grande assim, e dava aquele mergulho assim. Ele primeiro dava aquele grito que era para os animais ficar tudo ali atento ali, né? Os macacos, elefante, girafa e pá. Eu falei, eita, grito danado. Então,
Esse foi um dos primeiros filmes, foi o Tarzan, né? O primeiro Tarzan. E depois começou uma série de Tarzan a aparecer aí. E muitos filmes passavam naquela época, Rock Hudson, o James Dean, lembra do James Dean? Em 1956, passava lá os filmes do Rock Hudson lá. Os nomes do filme não me vem agora o nome do filme. Tyranny Pover, com a... Agora também não vi o nome da artista. Um anime de... Também filme assim de... romântico, né? Também gostava de assistir filme romântico também, né? Esse filme do Tyranny Pover, ele era um pianista, né? E tocava piano, tá? Filme romântico, né? Uma loira muito bonita também, que fazia o papel. Muitos artistas eu lembro ainda, consigo lembrar, né? Os 10 Mandamentos, né? O primeiro que saiu dos 10 Mandamentos. Os primeiros 10 Mandamentos, Ben-Hur. Rapaz, mais de 2 horas de filme, rapaz. Você ficava ali e ficava sempre ali, os olhos ligados na tela, né? Filme bom, né? Filme bom, você não quer perder os movimentos lá. Tempinho bom, rapaz. Hoje em dia, não sei, faz muitos anos que eu não vou no cinema. Você acredita, Paulo? Cinema mesmo, sem ir no cinema. Não lembro quantos anos, muitos anos. É lógico que você assiste aqui na televisão, algum filme e tal, mas de ir no cinema. E gostoso quando você ia no cinema, dava o sinal do sino. Tocava o sino. Aí apagava a luz, né? Apagava a luz, abria a tela, geralmente aquelas telas bem amplas, cinoscope, umas telas bem amplas, né? Pegava toda a largura do cinema, propriamente dito, e aí aparecia o leão virava a cara assim, dava uma rosnada. Metro Goodmeyer. Falei, esse filme deve ser bom. Tem o leão. Prossiga aí, Paulo. Exatamente. Cinema, né? E tinha o pessoal do fundo, né, Reinaldo? E tinha aqui um departamento de arte aí. Aqui, acertando o áudio aqui. Ok. Então, o pessoal sentava no fundo, né? Normalmente, quando ia com a namorada, né? Aí sentava lá no fundão. Mas você não sentava lá no meio do cinema, mais no meio, né? Mais pra frente ali. Não no gargarejo também, mas também não no fundo, né? E o som que era bacana também, né, Reinaldo? Cada filme ali, um som ali, né? Pô, esse som não tem em casa, diferente, né? O som da tua casa não era igual ao som do cinema, né, Reinaldo? E a telona também, o que você falou, né? Uma tela enorme ali. Tá? O rugido aqui, o rugido não. O grito do Tarzan, acho que é esse aqui, ó. Né? Olha lá. Esse é o dono do grito lá do primeiro Tarzan, né? É o Johnny Weiss Miller, né? Acho que foi o primeiro, né? O primeiro foi esse tal de Johnny aí. E ficou, né? Hoje na internet você tem um grito dele aí, com milhões de visualizações, né? Dura pouco, né? Coisa de 11 segundos, 15 segundos, mas é a gravação original dele mesmo, né? Tá bom. Depois veio o segundo Tarzan, o terceiro, o quarto, o quinto, Tarzan em desenho,
né? Já uns Tarzan meia boca, né? É um negócio mais com muita coisa do cinema em cima, né? O primeiro foi o mais, acho que mais autêntico, né, Reinaldo? Esse Johnny West Miller acho que foi o melhorzinho de todos. É, coisa de televisão, de filme, né? Hoje está tudo na internet, hein, Reinaldo? Quem diria, hein? Se procurar qualquer filme aí, né? Talvez não esteja no YouTube na íntegra, ok? Mas você tem aí, né? Nos TVs a cabo, né? De todas essas grandes empresas cinematográficas, você tem filme de monte aí. Né? Quem assina, né, TV a cabo, está vendo os filmes mais antigos, né, em preto e branco, até os mais recentes que são disponibilizados, ok? E outra, né? E hoje o pessoal põe uma baita telona lá na sala, né, um baita de um som lá moderno e pronto, hein? Às vezes até fica melhor que o cinema, hein, ô Reinaldo? Tem muitos sistemas de som aí que, se não tá igual, tá melhor, hein? Já passou a perna no cinema, hein, Reinaldo? PY2EXU Romeo, Charlie Oscar, adiante. Então, esse é o Wes Miller, primeiro Tarzan. E tinha a Jane, né? Não esqueça da Jane. E eles tinham uma casa em cima da árvore, né? A casa em cima da árvore. A casa feita em cima da árvore. E quando ele saía lá da casa lá, ele já tinha uma corda, né? Que acho que era um cipó, mas era uma corda, né? No filme, eles põem lá mostrando que parece ser um cipó, mas é uma corda. Ele não vai pôr um cipó ali. Pulava ali naquela corda, daquela corda ele caía na outra corda, da outra corda ele já saía num outro lugar. E ia rodando a floresta lá, tudo na base do pulo, né, meu? Pulava aqui na corda e tinha uma macaquinha ali, né? A macaquinha realmente, ela também era o show do filme, né? Fazia as coisas erradas ali, aprontava também, a macaca, né? Aprontava, aí a Jane pegava ela no colo, aquela coisa toda. Eita vida! Muito filme a gente assistia naquela época, né? E realmente os anos se passaram, né? E hoje em dia cinemas aí, até no shopping tem cinema agora, né? 2, 3 cinemas esse, né? Em shopping. Aí depois que um cara entrou aí no shopping aí, isso aconteceu aqui em São Paulo, acho que foi aqui em São Paulo, o cara entrou com uma metralhadora, um moleque entrou com uma metralhadora e começou a metralhar as pessoas dentro do cinema. Você lembra disso aí, né, rapaz? Depois disso aí eu perdi um pouco a vontade de querer ir em cinema, viu? Você já pensou, o cara em levar uma metralhadora e depois lá metralhar as pessoas dentro? Você vê como é que é. E aí, eu acho que eles começam a querer fazer igual lá nos Estados Unidos, né? Entra na escola, começa a matar os alunos dentro da escola, matar professor. E os caras põem na cabeça, sei lá o que tem na cabeça desses jovens aí, né? Quanto caso aconteceu aqui no nosso país aqui, né? O cara querer matar a professora, os alunos. E vira e mexe acontece lá nos Estados Unidos. Vira e mexe, nego tá matando 2, 3, 4, 5 ali. Vou te contar, rapaz. Mas aconteceu esse negócio mesmo, o cara no cinema levou uma metralhadora, acho que devia ser uma INA, metralhadora INA, portátil, né? Geralmente uma metralhadora é curtinha, né? Mas o negócio é... Futebol também, eu não vou mais assistir futebol,
No campo, não vou. Mas nem se você pagar para mim. Não, mas eu pago, você vai comigo, não vou, não. Muita violência, viu? Muita violência. O cara não precisa nem você tá dentro do campo, não. Você tá do lado de fora. Se você pôr a camisa de um time e o outro cara vê você com a camisa, é capaz de te dar uma paulada para te matar você, porque você tá com uma camisa do outro time que acha que é um rival, né? Você vê aonde que nós chegamos, senhor Paulo. Nem na rua, eu nunca coloquei uma camisa no meu corpo, de time nenhum. Eu torço com um time aí que só tá apanhando, só apanha. Mas não sou fanático, não. Eu nem assisto mais também. Porque ficar nervoso, chega. Nem seleção brasileira eu assisto. Nem da seleção brasileira e nem do time que eu torço. Eu torço o Corinthians, né? Torço pro Corinthians, mas eu lembro do time do Corinthians, quando no começo, Gilmar, era Cabeção ou Gilmar? Gilmar, Homero, Olavo, Idário, Goiano, Roberto, Claudio, Luizinho, Baltazar, Carbono e Jance. Só que eu não sou fanático, sabe? Eu já não conheço mais nem nada. O jogador do Corinthians, eu não conheço nada, nem nome eu conheço. Não dá mais para ir. O último jogo foi no Palmeiras e Corinthians, lá no Pacaembu. O pau comeu lá e fui com um colega lá, um colega muito fanático, né? Esse colega meu fanático começou a se expressar com o braço e xingar, e aquela coisa, o relógio dele que saiu do braço dele, nunca mais ele viu esse relógio aí. E quebrou o pau lá, eu falei, meu Deus do céu, que ignorância, né, meu? E é isso aí, são parte da vida nossa que nós passamos por isso aí, Paulo. Exatamente. O 2, Romeo Charlie Oscar, Reinaldo Prats. Mais alguém? Futebol também nunca liguei muito. Meu pai era corintiano, meu irmão palmeirense e eu santista. E no começo eram todos corintianos, né, Reinaldo? Falou que é corintiano. E meu pai já, quando a gente nasceu, já pôs camisa, tudo, né? Meu pai era um corintiano roxo, né? Mas o meu irmão, uma hora pegou e falou, você é palmeirense, pai. Meu pai não gostou muito, Reinaldo. Por quê, né? Por que você vai ser palmeirense? Meu amigo é palmeirense, eu vou ser palmeirense também, pronto. Aí, depois de um tempo, eu tive um amigo lá que era santista roxo, né? Aí eu cheguei em casa, pai, vou torcer para o Santos, hein? E pronto, né? Já dividiu lá, ele não gostou mais uma vez, né? Mas sabia, né? Moleque é moleque, né? Então, ele continua até o fim da vida dele, nossa. Todos os jogos ali, alguns, né, que ele podia ir assistir, alguns na televisão, em casa, né? Mas é o que você falou, né? O fanatismo é a pior coisa, né, o Reinaldo? Pô, você ganhou ou perdeu, tranquilo, né? O ladrão lá do juiz, o juiz sempre é ladrão, né? Depende do lado, né? Se ele roubou contra o seu time, aí você vai xingar o juiz. Se é pro outro, não, o juiz estava certo. Quando é contra você, o juiz é ladrão. Agora, contra o outro, não. O juiz estava certinho, não teve nada de roubo, não. Foi merecido aquele pênalti, tchau e benção, né, Reinaldo? É coisa do futebol, né? Eu também não ligo muito, não, hein? Pelo 2, Romeo Charlie Oscar, adiante. É fogo, né, rapaz? Isso, o último jogo foi em 1972. 1972. Tinha um colega lá da firma, né? Que era um corintiano roxo, mas aquele era doente. Eu não gosto de cara muito, sabe? Apesar que ele era corintiano, também sou corintiano, mas, pô, o cara é fanático demais, pô. Tá louco, meu. Nós ia de ônibus, voltava de ônibus e
ele ficava no meio do caminho, ele morava ali em São Caetano ali. Não era bem São Caetano, era divisa de São Caetano ali. E o ônibus fazia o trajeto e ia deixando os funcionários, né? E chegou uma época lá que o cara que dirigia o ônibus era um senhor já de meia idade, e às vezes ele tinha problema lá ele usava até um negócio para bombar assim, uma bombinha, né, que bombava lá para respiração. E às vezes eu levava o ônibus para... O cara não estava muito bom, eu levava o ônibus. Fazia a linha, ia até... levava o ônibus e depois ele pegava o ônibus e ia para casa. Muitas vezes eu levei o ônibus, né? Não era grande o ônibus, era micro-ônibus, mais ou menos isso. Eu dirigia lá na firma, dirigia um caminhão, né? Caminhão F600. O serviço nosso era abrir valeta, e pá, picareta, alavanca, cano. A firma ficava aí na Raposo Tavares aí. KM 17,5 aí na Raposo Tavares aí. Tinha pedreira e tinha usina de asfalto, né? Era usina de asfalto e pedreira. Aí começou a população fazer casa ali, do lado da pedreira ali, e quando explodia as pedras lá, você viu, né? Pegava algumas casas ali. Aí proibiram, né? Da pedreira funcionar. Rodovia Raposo Tavares. Eita, nós. E tinha também ali na Fernão Dias, tinha outra pedreira lá, também da mesma firma lá, e às vezes eu ia fazer serviço lá, um encanamento lá uma água lá era uma serra lá, era um mato fechado ali. Queria trazer água de lá até a casa do dono da firma. Aí puxou uma mangueira aí, encanalizando uma água para abastecer a caixa d'água. Desde a caixa d'água caía num lago, tinha um lago lá com peixe. Caía água lá no lago. Ei, tempinho, 1972, 73, acho que até 74 fiquei lá. Depois entrei numa firma de construtora e construtora, fazer prédio. Eu entrei de encarregado lá. Lá na Casa Verde, lá fizemos vários prédios ali. Aí na Rua Lagoas, Frei Caneca, Rua Frei Caneca, Rua Lagoas, e vários prédios aí eu trabalhei, né? Encarregado de hidráulica aí. Depois caí aí fui trabalhar de motorista e fiquei... as firmas seguinte, essas firmas construtoras, fazia um monte de prédio, depois dava uma pausa aí, né? Aí mandava o pessoal embora, que tinha que vender os apartamentos, né? E não pegava outro para fazer, ou continuação. Aí fui trabalhar de motorista também numa família aí também. Trabalhei pouco tempo lá, porque foi a época dos juros aí, que todo dia era 80% aí, o dinheiro nosso aí desvalorizava, né? Em 1990, 91.
Trabalhei aí 5 ou 6 meses aí, saí fora. Aí fiz um concurso para entrar na prefeitura aí. Trabalhar de operador de máquina aí do hospital. Eu trabalhei de tudo lá dentro do hospital. Na saída da ambulância, tráfico das ambulâncias, almoxarifado, manutenção. Fui trabalhar de vigia. E aí me aposentei. Com 70 anos, não disse que não aceitava mais, tive que aposentar com 70 anos. E já fazem quase 12 anos que eu estou aposentado aí. E estamos aí nessa vida aí, falando aqui no rádio, encontrando o Paulo aí para fazer a rodada do alto-falante. E nós estamos aí, Paulo. Todos vão saber que nós existimos e participamos da vida do radioamador aí. O bem ou mal nós estamos participando, né, Paulo? Vamos deixar aí muitas saudades para muita gente, né, Paulo? Positivo. P2 Romeo Charlie Oscar, Reinaldo Prats. Mais alguém? O negócio é esse. E as boas lembranças, né, Reinaldo? Quanta coisa aí do passado, né? Uma coisa boa, né? Você teve um passado bom, né? De luta, né? De correr atrás do prejuízo, de trabalho, né? Enfim. Mas um trabalho e uma vida honesta, né? Isso é importante. Sem passar ninguém para trás, né, Reinaldo? É o que eu falo, né? A gente vai ter uma vida humilde. Mas pelo menos você põe a cabeça no travesseiro e dorme, né, Reinaldo? Enquanto é uns mal acabados aí que fica passando os outros para trás e puxa o tapete. A gente não presta, né, Reinaldo? Tem gente que não vale um centavo, né? E até te engana, né? Até é amigo, uma hora, uma brechinha, o cara te passa a perna, né? Isso é muito comum no batente, né, Reinaldo? Quanta gente sem vergonha que eu já conheci, hein? E dureza, hein? Mas a vida é assim, né, Reinaldo? Os bons estão aí, né? E os picaretas também, né? Aguardando a oportunidade para passar a perna na gente. Por isso que eu falo, cuidado, hein? Cuidado aí com os malandros picaretas, né? É uma turminha que não presta mesmo. Que mais? Comentários de aposentadoria e planos mirabolantes do passado, verdade, é bem lembrado, hein? Onde você ganhava, já gastar lá no supermercado, senão a inflação acabava com o dinheiro, né, Reinaldo? Como alguns países, né? Como alguns países aí da América Latina, alguns países da Europa também, Estados Unidos, né, que o preço subiu no mundo inteiro, né? Com a guerra, a Europa hoje já não é a mesma, né, de alguns anos atrás, ok? Estados Unidos também vê a inflação, né? E quanto eles pagavam lá na gasolina e quanto pagam hoje, né? Tudo, né? Supermercado, tudo aí tá muito mais caro no mundo inteiro, né? E a culpa não é nossa, né? Não adianta pôr a culpa no Brasil, que a culpa está lá entre a Rússia, a Ucrânia, né? A crise lá dos Estados Unidos com Rússia, Ucrânia e países da Europa, né? E mais a China e tudo isso, né? Todo esse rolo aí. China, Taiwan, China, Estados Unidos também contra todo mundo aí. É o planeta em convulsão, né, Reinaldo? P2 Romeo Charlie Oscar, adiante. Não precisava, né, ter essas guerras aí, rapaz. Matando gente de bobeira. Pra que isso? Meu Deus do céu. Não, hoje em dia, se o cara quiser acabar com o país, se a Rússia quisesse acabar com a guerra, num dia, em meio-dia ela acaba. É só soltar umas 2 bombas atômicas, acaba. É lógico que ela não vai soltar porque a coisa sabe que vai ficar feia a coisa aí, né?
uma guerra atômica aí, meu, vai sobrar muito pouco. Vai sobrar muito pouco, muito pouco, muito... Olha, não tem onde se esconder não, hein? Não tem onde se esconder. E não precisava nada disso aí, né? O interessante é que eu tive, às vezes, escutando aí um documentário. Por exemplo, os Estados Unidos, ele comprou uma parte da Rússia ali em cima, lá onde tem lá pro lado da Alasca, lá para aquela parte de cima lá. Ele comprou lá uma quantidade de não vou dizer terra, mas é um gelo. Comprou lá uma parte. Comprou, você vê, nos Estados Unidos também tiveram o francês aí, pegou um estado lá também dos Estados Unidos, né? A França. Pagou essa terra para os franceses, pagou. E parece que também pagou também para o mexicano, né? Uma parte aí da divisa do México com os Estados Unidos, né? Acho que Texas, Califórnia. Eu sei que ele comprou ali uma boa parte de terras ali, né? E você vê como é que é as coisas, né? Ainda bem que aqui no Brasil nós não tivemos que pagar nada para ninguém, né? Teve aí os holandeses, né? Ficou não sei quanto tempo aí, depois os portugueses aí tocaram eles para correr. Francês, parece que teve francês aí também, holandês, francês. E aí os portugueses tocaram para correr, mas lá nos Estados Unidos eles compraram vários lugares ali, os Estados Unidos comprou, né? Você vê ali, aí nós temos uma diferença lá de 8 anos só, descobrimento da América com o descobrimento do Brasil. Nós somos descobertos em 1500 e os Estados Unidos em 1492, né? 1492, descobrimento dos Estados Unidos. E você vê, eles tiveram lá tanta guerra interna lá, tanta guerra, tiveram uma guerra contra a Inglaterra, né? A Inglaterra queria tomar ali com soldados e aquela coisa toda, aí o Washington, comandante Washington ali, parece-me que ele era da Inglaterra, depois passou lá para defender os Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos estavam em formação, propriamente dito, né? E você vê, já teve uma guerra com os ingleses, fizeram os ingleses correr de lá. Depois tiveram outra guerra, outra revolução entre o sul e o norte. Quantos morreram também? Você vê como é que é as coisas, né? E tudo isso que nós estamos passando aqui também no Brasil, né? Ainda talvez nós vamos ainda passar ainda, e muita coisa. Lá teve negócio, a lei seca, né? E não podia ter bebida, aquela coisa. Entrou a máfia italiana ali, fizeram uma máfia ali. Você vê quanta coisa aconteceu nos Estados Unidos. Ele é um país que está evoluído no momento, que acredito que é uma das potências que nós temos aí, aqui na parte da sul-americana, norte-americana, sul-americana, nós somos aliados, né? Mas muita coisa lá, que estão tendo problemas lá internamente com o negócio
de assalto, né? As prisões lá, tudo sobrecarregado. Aqui também nós temos também. Só que não tem uma lei eficiente para deixar o cara lá. Tem que ser uma prisão até o fim da vida. Lá não tem aqui. Aqui o cara fica lá, o máximo ali, que nem a que mandou matar os pais aí, tirou 20 anos aí, agora tá solta aí, né? Estão pensando em prender ela novamente, mas 20 anos. Matou o pai e a mãe aí, com o namorado, né? Matou os pais com paulada. Quer dizer, tudo isso que está acontecendo lá fora está acontecendo aqui também. Quanta coisa ainda vai acontecer aí para nós. Temos um país regularizado aí, com uma justiça eficiente, um governo eficiente. Eu acredito que ainda vai demorar uns 50 anos, viu, Paulo? Ok. PY2 Romeo. Romeo Charlie Oscar, PY2EXU. Mais alguém? Mas é o planeta, hein, o Reinaldo? É o ser humano, né? O problema é o ser humano. Você vai ver que é tudo igual, né? Você vê, Estados Unidos foi colonizado, né? Tiveram guerras lá com os índios, massacraram, né? Quantas tribos, né? Quantos milhões de índios morreram. No Brasil também não é diferente. Na Europa, então, não tem mais nada, né? Nem espaço para nada, está tudo apertadinho ali, vários países, né, o Reinaldo? A história do Alasca é verdade, né? A Rússia, quando União Soviética, né, vendeu lá para os Estados Unidos, não sei quantos milhões de dólares ou bilhões de dólares. Quando começou a guerra, né, da Rússia e Ucrânia, né, Vladimir Putin estava falando de pegar de volta o Alasca, surgiu um papo assim, né? Tem tudo preto no branco, né? Foi tudo documentado, enfim. Ainda mais com uma área enorme, né? Como é o Alasca hoje, né? Esse pessoal briga mesmo, não adianta. Tá? Pode vir um ótimo presidente aqui durante um tempo, né, que não vai agradar todo mundo, hein? Pode ter certeza, hein? Tá? Nos Estados Unidos não agrada, em nenhum lugar do planeta agrada, né? Mas você acha que o Vladimir Putin, né, na Rússia tem ali 100% de aprovação? Não tem nada, né? 35 é muito. E entre aqueles que sabem que se fala mal, vai ser fuzilado, né? Então não adianta, é o ser humano, viu, Reinaldo? Você pode ver que tem gente boa em todo o planeta, né? No Japão, na China, no Alasca, no Brasil, Estados Unidos, tem, né? Na América Latina, na África, né? Quanta gente boa, né? De bom coração, né, Reinaldo? E tem o pessoal que não presta mesmo, né? Já nasceu torto, né? Pessoal que rouba, que mata, que estupra, né? Pedófilo. Não pegaram um médico agora, né? Esses dias aí, né? A Polícia Federal foi prender o médico que, né, se aproveitava das mulheres, né? Ia fazer lá um exame, não sei o quê, e abusava das mulheres. Foi preso, né? Está preso. Então, independe de país, é o ser humano. Né? Você divide o ser humano, uma parte muito boa, né? Uma parte gente boa. E uma parte gente que não presta, né? São os encrenqueiros, os arruaceiros, os bandidos, estupradores, pedófilos, assassinos, né? Que pegam um celular e te mata, né? Para pegar o seu celular aí de não sei quanto vale, mas o cara te dá um tiro, né, o Reinaldo? Então, não adianta, né? Você não vai dar jeito no planeta Terra daqui a alguns milhões de anos, pode ter certeza, hein? E vem inteligência artificial, e vem disco voador, a gente vai fazer amizade com extraterrestre, vai ver. Vai rolar tudo isso, mas o ser humano não vai mudar, né? Vai demorar muitos milhões de anos para mudar a genética da raça humana, viu, Reinaldo? É tudo farinha do mesmo saco. E nós somos, né, farinha do mesmo saco. Só que tem uns bons, né? Tem a parte da farinha que é boa e tem a parte da farinha que não é muito boa, né, Reinaldo? PY2 Romeo Charlie Oscar, adiante. Bom dia. Opa, chegou o Fernando aí. Ô, Fernando, bom dia. Mais alguém? Espero que você tenha trazido um cafezinho e pão de queijo, hein?
Eu e o Reinaldo Prato estão aqui no papo faz tempo e estamos com fome, querendo um cafezinho, viu, Fernando? Grande abraço, PY2 Tango Mike Oscar, adiante. Ok, 10 horas e 52 minutos, Papianque 2 Eco X-Ray Uniforme, STPO2 Tango Mike Oscar. Bom dia, Paulo, bom dia, o grande Reinaldo aí, forte abraço a todos, ótima terça-feira, tá bom? Acabei de ligar aqui as coisas, meu, já fui lá no correio, que eu tinha umas coisas aí pra fazer, fui na Calunga e já voltei, hein? Tá bom? Pô, tô querendo café também. Tomei um cafezinho aqui agora, comi uma torradinha. E aqui vim agora pra estação pra fazer mais umas coisas aqui no computador. E encontrei os mesmos aí no QSO. Beleza? Tô mandando aí, ó. Mesa de frios, cafezinho e sucos diversos aí. Manga, melancia e laranja. Só escolher aí. Tá bom? É isso aí. Deixa contigo, Paulo. Forte abraço. Tudo de bom e tudo de belo, hein? PY2 Tango Mike Oscar, Papianque 2 Eco X-Ray Uniforme. Ok. Perguntar o mais importante, hein, ô Fernando. E o Murilinho melhorou? Ele estava meio ruinzinho, né? Vocês iam levar no médico e tal, que ele queria internar e voltou para casa. Como que tá o Murilo, ô Fernando? Ok. Tá positivo, Paulo. Não, tá 100% já, cara. Graças a Deus. Não precisou internar. Começou a tomar antibiótico aqui em casa, né? Mas tá tudo certo, cara. 100%. Tá terminando ainda de tomar o antibiótico, né? Mas, pô, melhorou. Já tá comendo também. Um pouco melhor, que não tava nem comendo, né? Mas tá tudo certo, hein, Paulo? Graças a Deus. Maravilha. Falar Reinaldo Prats. O Fernando é amigão mesmo, hein? Trouxe uma bandeja de frios, né? Escolha aí dos amigos. Pão italiano, ele não falou, mas eu tô vendo aqui, ó. Pão italiano, bolachinho, hein? Agora é hora de comer, hein, ô Reinaldo? PY2 Romeo Charlie Oscar, adiante. Perfeitamente. Então é o seguinte, deixa eu cumprimentar aí o Fernando. Bom dia, Fernando. Tango Mike Oscar. Aí nosso amigo Fernando. Eu só vou te perguntar uma coisa, Fernando. Você tem disponibilidade de ficar 10 minutos aí com o Paulo aí? Opa, positivo, meu querido. Eu tô fazendo umas coisas aqui no computador. Mas positivo. Beleza. Então, Paulo, vou fazer o seguinte. Eu vou tomar um café que eu não tomei até agora, e comer um pão. E aí o Fernando te faz companhia para você não ficar num momento sem ter com quem conversar. Eu sei que vai aparecer mais gente. Enquanto isso, dá tempo de eu fazer um cafezinho com um pãozinho para dar uma melhorada, dar mais ânimo de a gente conversar um pouco mais. Ok, Paulo? 10 minutinhos, esquentou a água, jogou os pó de açúcar, de leite em pó, café em pó, e mexeu e esquentou um pão aí e pronto. E daí tô de volta, ok? Prossiga. Ok. Ok. Não, fica tranquilo, Reinaldo. Nem esquenta a cabeça, hein? Fica o tempo que for necessário aí. Come tranquilo e relaxa, tá bom? Pode ficar na boa que eu tô bem aqui. Sem problemas. Ainda mais com o Fernando, que trouxe aí uma travessona de frios, hein? Isso que é amigo, né, ô Reinaldo? Mas já que você está saindo, eu como a sua parte, não tem problema, hein? Não, pode levar alguma coisa, Reinaldo. Pode levar uns frios aí, sanduba aí, não tem problema, hein? Então, maravilha. E de resto, Fernando, como que andam aí as produções canequísticas, bonesísticas e camisetísticas? PY2 Tango Mike Oscar, adiante. Ok, positivo. Não, vai lá, Reinaldo, não esquenta a cabeça não, tá bom? Toma um café lá, de boa,
na lagoa. Tá bom, meu querido? Não, vamos indo, Paulo. Tá devagar, começo de ano, né? Mas vamos aí, cara. Vamos aí. Vamos em frente. Algumas coisas eu tô querendo fazer, né? Dar uma melhorada. Por exemplo, na caneca, né? Eu tô fazendo a alça dela. E a caneca, se tiver uma aí, você sabe ali que tem a alça dela, ela é curva, né? Aí bem nos cantinhos dela, eu tô tendo dificuldade. O que eu tava pensando? Mas eu não acho. Tipo uma bolinha, sabe? Uma bolinha assim, redondinha. Mas eu precisava de silicone que aguentasse alta temperatura. Entendeu? E eu não tô achando isso. Porque eu tenho uma outra manta de silicone que eu aperto ela. É o que você teria que ver para você entender. E aí eu coloco a arte, eu prenso com esse silicone e mando para a máquina. Porque a máquina ela trabalha a 200 graus. Entendeu? Não posso botar qualquer coisa lá, senão eu já imagina a tragédia, né? Eu tô tendo dificuldade nisso, cara. Agora é a bola da vez. Eu mesmo já tô fazendo bolé. Fiz esses dias um bolé para um amigo aí, ficou bem bacana. Embora eu ainda acho que algumas coisas a melhorar no meu ponto de vista, mas o cara ficou apaixonado, o cara adorou. Falei, eu quero melhorar. Ainda não tá do jeito que eu tô, fui bem sincero pro cara. Falei, ainda não tá do jeito que eu quero, eu vou melhorar. Ele, não, mas pô, tá ótimo, gostei, achei que ele não ia gostar, eu expliquei pra ele, né? O cara adorou, ficou bonito, entendeu? Mas a gente sempre quer melhorar, né, Paulo? E é isso, agora eu tô na dificuldade, eu fui numa pet shop pra ver se eu achava uma daquelas bolinhas que os bichos, cachorro, gato, sei lá, usa pra brincar. Eu achei, mas, cara, é muito dura, né? E eu não sei se aquilo lá, se botar a 200 graus, ela vai suportar. E a questão é que ela é muito dura. Então eu acabei não comprando. Vamos ver, eu fui já em Leroy Merlin. Eu fui... onde mais? Pressolândia. Mas eu não achei. Só achei a manta. Aí a manta eu comprei. Agora eu tô precisando disso aí. Pra fazer o projetinho que eu quero. Mas já tá saindo algumas coisas bem bacanas, hein? Vamos ver aí. PY2 Tango Mike Oscar, PY2EXU X-Ray Uniforme. Ok. PY2 Romeo Tango Mike Oscar, Fernando, maravilha. E quanto à produção aí, né? Sempre bom, né? Procurar um material melhor, mais resistente, né? Você já tem um know-how, já tem aí um bom conhecimento. Agora só vai aperfeiçoando, né, o Fernando? Isso é muito bom. Falando em radioamadorismo, né, você viu que vai surgir uma feirinha agora em Santo Amaro, né? Não sei se você está sabendo, ok? Eu só estou aguardando o amigo dar o retorno, tá bom? Por enquanto é segredo. Não posso falar nada para ninguém, ok? Mas logo, logo, mais um ponto de encontros em Santo Amaro, ok? Zona Sul de São Paulo, tá bom? Vai ser aos domingos, né, com direito a churrasquinho, refrigerante, feirinha de eletroca, né, o bate-papo aí dos amigos, enfim, né? No modo das feirinhas aí tradicionais, ok, Fernando? E assim que o amigo confirmar, eu passo aí para os amigos. Né, tudo certinho, os horários, endereço. Ele só pediu, falou, espera, né, não divulga até eu fechar o negócio lá com a prefeitura, ok? Vai ser uma área boa, hein? Uma área grande. Tá bom? E teremos Ermelino Matarazzo, teremos Pacaembu e teremos aqui Santo Amaro, ok? Mais um point na Zona Sul. Uma boa, né, o Fernando? PY2 Tango Mike Oscar, adiante. Ok, positivo. Ah, bacana, cara, bacana.
Principalmente porque já tem a feirinha lá de Ermelino Matarazzo, né? Sei lá, de repente o bacana é um domingo lá e um domingo em Santa Amaro, né? Pra não bater de frente as duas, né? E também tem um dia, um domingo vai uma, no domingo vai na outra, né? Não sei lá o que o amigo tá projetando, mas é uma boa, é sempre bem-vindo, né? Eu sei que aqui no Campo de Marte, acho que é todo último domingo do mês tem ali apresentação, coisa de carro antigo. Eu tô para ir lá perguntar, ou ver até aqui no site, depois vou até dar uma procurada. Amigo meu me falou isso aí no fim do ano passado, ó. Eu vim lembrar agora. Agora eu vou dar uma pesquisada lá, para ver como é que funciona. Se eu não me engano, acho que todo domingo lá o acesso é livre. Porque eu tenho um amigo que tá indo lá, acho que todo domingo para tirar foto dos aviões, ele gosta também. E ele faz rádio escuta, né? E eu vou ver até com ele depois se ele me fala isso aí. Mas legal, cara, legal. Feirinha lá na Zona Sul, se tiver no domingo, né? Vai ser show de bola, sempre é bom aí pra agregar. Eu não sei lá no Pacaembu, ainda não fui no Pacaembu. O Ermelino só fui na primeira também, né? Vamos ver, que às vezes a gente vê umas coisas aí nessas feirinhas e não tem o QSJ e já viu, né? Mas beleza, Paulo, é isso aí. Deixa contigo aí. PY2 Tango Mike Oscar, PY2EXU X-Ray Uniforme. Positivo, Fernando. PY2 Tango Mike Oscar, PY2EXU. Vamos aguardar, né? Tá ali, né? Estão negociando, né, para ter área e não pagar nada, né? Uma concessão, porque é radioamadorismo, né, levando sempre em conta aí o nosso objetivo nobre, né, de ajudar a sociedade em calamidades, emergências, enfim, né? Então, estão partindo na negociação por esse caminho, ok? Não temos fins lucrativos, né? Então tentar ver a área na boa, né? E só para radioamadorismo, né? Falei, tem que ter lá um cuidado muito grande para não começar a entrar porcariada, né? O Fernando, só radioamadorismo e 11 metros, antenas, maravilha, né? Mas começar a aparecer pneu, porta de carro, já segura, né? Tem que ter uma turma para segurar essa onda. Não vira uma bagunça, né? Solamente radioamadorismo. E eu tenho que sair agora, Fernando. Já estou sendo solicitado, ok? Vou ouvir mais um câmbio seu e caindo fora, tá bom? Grande abraço, tudo de bom pro amigo. PY2 Tango Mike Oscar, adiante. Ok, positivo. Eu também acabei de ser chamado aqui, hein? Ambos fomos chamados, tá bom? A gente se fala mais tarde aí. Forte 73. Ok. Abraço, Fernando. 73 e até a segunda edição, ok? 11 horas 5 minutos. 73 aos Corujas, Aves do Paraíso. E até a segunda edição. Eu pensei que você ia ficar mais tempo. Você já está correndo já, ô Paulo? O telefone tocou, tem que cair fora agora, hein? Que SJ à vista, hein, Reinaldo? Senão tô frito. Tá legal, beleza então. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Agradecendo o Fernando aí também, que segurou um pouquinho aí para a gente voltar aqui. Um abraço também pro Fernando. Até mais, gente! Ok. Obrigado, Reinaldo. Eu que agradeço, hein? Grande abraço. Pode tomar um café tranquilo lá, hein? Tá bom? Corujas, Aves do Paraíso. Até a segunda edição. Tchau, tchau. Star, but it was an option. You could have 1.2 with a 910H. 1.2 was an option as well. For HF, the 9100 had optional filters for it. So there were a lot of different options to fully load out a 9100 when it first came out. You'd spend close to $6,000. Okay. Now with the 9700, 1.2 gig is standard. One thing that you did not have with the 9100 was the DD mode. The 9700 gives you the DD mode. It also has DR mode, so all your repeaters are loaded into it.
Oh, wow. And the D-Star is standard on the 9700, is not an option.